A esquerda pegando o Bordeaux, a direita do Jacuipense, buscando a vaga nas oitavas da Copa do Brasil. Estreando para você também o estúdio novo da Rádio Bandeirantes, para quem se liga no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. O Palmeiras sai para o jogo, placar de 0-0. Vamos escalar os times da Bandeirantes, o Palmeiras em campo. Boa noite a você, Bruno Miliozzi. Escalando o Verdão, fala, Bruno. Fala, Martelli, tudo bem? Boa noite. Abraço para você, para amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. É o Verdão que tem uma boa vantagem, 3-0, e por conta disso, Abel Ferreira poupa todos os titulares. Time praticamente reserva com uma outra peça dos 11 titulares. Vamos lá, com 14 Lomba no gol, 12 Kelvin na direita. Gustavo Gomes, 15, está em campo. Tem também a faixa de capitão. Ao seu lado, Benedetti, veste a 43. Pela esquerda, Jefté tem a 6, meio de campo de 32 Emiliano Martinez, 30 Lucas Evangelista e 7 Felipe Anderson. No ataque, 18 Maurício, 45 Eric Belé e Luigi é o atacante, veste a 31. Time reserva do Palmeiras para você ligado no microfone da Bandeirantes, placar de 0-0, 1:30 jogados deste primeiro tempo. Tenta ser jogando o Palmeiras para o campo de ataque pela meia esquerda, não se acerta. Felipe Anderson perde a bola, volta o jogo no campo de defesa. Sai jogando o Jacuipense com Jones. A escalação do Jacuipense de Rodrigo Ribeiro aí, Miliozzi. A missão é complicada para o técnico da equipe baiana, que não vem de bons resultados na Série D e hoje manda a campo. Goleiro Marcelo, na direita 2 para Vicente Ferreira. Linha de zaga de 3 Railon, 15 Jones. Pela esquerda Juan tem a 13. Meio de campo de meia dúzia Daniel, 5 para Gabriel e 21 de Thiaguinho Martins. No ataque 10 William, 17 Thiaguinho e 9 Pedro Henrique. Está escalado o Jacuipense. 2 minutos jogado, jogo parado no campo de defesa. É falta para o Palmeiras bater no campo de retaguarda pela meia esquerda. Jefté sai jogando por dentro. Emiliano Martínez de primeira pelo círculo central do gramado. Maurício volta a jogada de primeira para Martínez. Martínez gira pela meia direita no campo de defesa para Gustavo Gomes. Gomes pela ponta direita para Kelvin. Kelvin cruza a fronteira, o lateral direito do Verdão. Volta o jogo no campo de defesa. Palmeiras venceu o primeiro jogo por 3-0. Por isso Abel Ferreira mexe na equipe para esta noite, poupando inclusive. Tá tocando na bola Lomba, ele poupa Carlos Miguel e companhia. Quem é que tá pitando esse jogo, hein, Miliozzi? Jonathan Pinheiro, árbitro do jogo, auxiliado por Jorge Eduardo Bernardi e Maurício Coelho Silva Pena. O quarto árbitro é Paulo Roberto Alves Júnior e quem cuida do VAR, olha ele aí, hein? Éber Roberto Lopes. Palmeiras está jogando no campo de ataque, pisa na bola pela meia direita, Lucas Evangelista de primeira volta, jogada trabalha um pouquinho mais atrás, tenta descer o Palmeiras, placar de 0-0, começa no campo de ataque, Eric Belé, Belé pela quarta zaga para Gustavo Gomes, o paraguaio pela meia direita, gira pela meia esquerda para ser companheiro de zaga, nesta noite é Benedetti, Abel Ferreira está de volta, à beira do gramado para a equipe do Verdão, Benedetti pela meia direita para Gustavo Gomes, Emiliano Martínez encosta, chega para fazer o terceiro zagueiro, mas Gomes consegue o passe por dentro, Maurício passou, pediu a bola, tentou passe à frente, Felipe Anderson, desarmado pela marcação, volta a jogada do Verdão, insiste o Palmeiras, Emiliano Martínez no campo de ataque para o campo de defesa, recomeça o Palmeiras, 3:30 jogados, primeiro tempo de bola rolando, Léo James, comentarista da Bandeirantes nesta noite, para analisar Jacuipense e Palmeiras. Boa noite a você, Léo James. Fala, Martelli, uma boa noite para você, para o Miliozzi, para todo mundo ligado na Rádio Bandeirantes. Abel Ferreira escala uma equipe totalmente alternativa, vai lá, Martelli. Vem pro campo de ataque o Palmeiras pela ponta direita, tentativa do lançamento pro Luigi, quarta a marcação, dentro da pequena área, tira a zaga do Jacuipense na pressão, complete aí, Léo James. Time totalmente reserva, só com o Gustavo Gomes ali, que dá pra gente considerar que é um titular do Abel. Oportunidade para esses atletas que vêm sendo menos aproveitados para mostrar serviço pro técnico, já que o Palmeiras sofre com lesões nos últimos tempos, então esses jogadores devem ganhar uma minutagem um pouco maior a partir de agora. Maurício, Felipe Anderson, Luigi, Eric Belé são os jogadores que compõem hoje o ataque do Palmeiras, o Martelli. Quando o Brasil entra em campo no trabalho, a convocação é certa. Vonder, a ferramenta do Brasil. Placar de 0-0, Jacuipense sai jogando no campo de defesa pela meia direita, tem falta, vai ser jogando Vicente. 0-0 o placar do jogo. Cabos Elétricos Sil, a líder do Brasil, se é Sil, você pode confiar. Jogo tá parado, tem falta marcado, Jacuipense no campo de defesa pela meia direita. A informação, fala, Miliozzi. Só para destacar a escolha do técnico Abel Ferreira, o motivo do Gomes estar jogando como titular hoje é porque o Bruno Fux, que seria o seu reserva, sentiu uma lesão no último treino, segunda-feira, e por conta disso fica de fora, uma lesão na coxa, não está nem no banco de reservas, o zagueirão Fux. Palmeiras, portanto, no banco não tem nenhum zagueiro de ofício ou sim? Do banco de reservas tem o Murilo, que é o titular, parceiro do Gomes, está à disposição aí caso aconteça alguma coisa com Gomes ou Benedetti. Então,
O planejamento era óbvio escalar o Fux. Não deu certo para o Palmeiras, que pouparia para o final de semana, visando a rodada do Campeonato Brasileiro. Sai jogando Jacuipense no campo de defesa. Pela meia esquerda, quebra para o campo de ataque. Juan tenta o lançamento à frente, corta a marcação. Põe para fora, toca por último o jogador do Jacuipense. Manuel para o Palmeiras bater no ataque pela meia direita. É futebol raiz que você quer? Assista mais de 300 jogos da Série B na ESPN. E no plano premium do Disney Plus, tem coisas que só acontecem na Série B. Recomeça o Palmeiras do campo de defesa, placar de 0-0, 5:30 jogados na Bandeirantes de São Paulo para todos os cantos do Brasil e do mundo. Levando a você a Copa do Brasil. Mais cedo o São Paulo caiu, hein? O São Paulo perdeu por 3-1 para a equipe do Juventude, está fora da Copa do Brasil. E o Rogério Assis transmitiu a classificação. E Santos, hein? 2-0 para cima do Curitiba, jogando fora de casa. No youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Com imagens, você curte a estreia do novo estúdio nas transmissões de futebol da Rádio Bandeirantes. Tá parado o jogo, Luigi. Comete falta no campo de ataque pela meia esquerda. Falta para o Jacuipense. E sente o Daniel, é isso? Exatamente. E dá para dizer, Martelli, que esse jogo é de muita importância para o Luigi. Atacante que perdeu muito espaço, não vem de um bom momento, perdendo muitos gols e chances claras dentro da área, tendo mais uma vez a oportunidade como titular, tenta se provar para o técnico Abel Ferreira. Vem Palmeiras para o campo de ataque, Luiz lançado pela meia esquerda, ele tenta escapar da marcação, pedalou, balançou, fintou para a perna direita, bateu travado pela marcação, volta a jogada pela meia esquerda, Felipe Anderson, deixa a bola sair, Manuel, lateral para o Palmeiras bater no campo de ataque pela meia esquerda. Quando o Brasil entra em campo no trabalho, a convocação é certa, Vonder, a ferramenta do Brasil. Palmeiras trabalha no campo de ataque pela meia esquerda, Jefté pisa na bola, recua. No círculo central do gramado, domina, sai jogando para a equipe do Palmeiras, Benedetti para a meia direita. É para Gustavo Gomes. Gomes cruza a fronteira, vai-se embora o Paraguaio, chapa a bola pela meia direita. Se apresenta para fazer o domínio, Kelvin volta a jogada para Gustavo Gomes. Gomes no campo de defesa, recomeça. Centralizado entre os dois zagueiros está Emiliano Martins. A informação do plantão esportivo da Bandeirantes. Boa noite a você. Tudo bem aí, Guilherme Agrela? Fala, Martelli, boa noite a você e a todos no Castelão. O Ceará abre o placar em cima do Atlético Mineiro de pênalti com Alex Silva. Agora 1-0. Jogo de ida foi 2-1 para o Galo. Portanto, neste momento, vamos às penalidades. Remy Bahia segue 0-0. Vem pro campo de ataque o Palmeiras, lançamento na entrada da grande área. Martins escapou, meia direita, chegou pro domínio, conseguiu a finta, Eric Belé. Entrada da grande área pela meia direita, insiste o Palmeiras, placar de 0-0. Só tá Verdão, pedalou, balançou, Eric Belé por dentro para Maurício. Maurício carrega aqui na da grande área pela meia direita, pedalou, balançou, soltou por dentro. Bom passe de letra de Anderson para Belé, escapou, pintou o gol, vai limpar o goleiro, sai a marcação e tira. Volta a jogada pela ponta direita, Felipe Anderson. Pressão do Verdão. Felipe Anderson, próxima bandeira de escanteio pela ponta direita. Escapou legal, na linha de fundo, boa finta, cruzou rasteiro, vai pintar o gol na trave! Fecha bonito para tocar de perna direita, o Luigi bota na trave ao lado direito do goleiro Marcelo. Era o primeiro do Verdão na pressão, um alviverde aí, Milhossi. E eu não exagerei quando disse que o Luigi vinha perdendo chances. Dessa vez a culpa pode não ter sido dele, né? Ele se lança, se joga dentro da pequena área, desvia na bola que toca na trave de forma caprichosa. O Luigi não deu sorte. Nesse lance o Palmeiras perde o primeiro gol logo no comecinho do jogo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Boa jogada do Palmeiras, hein, Léo, quase o primeiro. E jogada que mostrou que o Palmeiras atua com 3 meias por dentro. Maurício, Eric Belé e Felipe Anderson. A partir dessas trocas de passe, a ideia de Abel Ferreira é abastecer o Luigi, que hoje é o fazedor de gols do Palmeiras. Placar de 0-0, o Palmeiras desce para o campo de ataque pela ponta esquerda, viu o campo acabar. Desceu em velocidade no ataque do Verdão, linha de fundo, tiro de meta para o Jacuipense. E só isso, Biniossi? Só isso, o Luigi não conseguiu dar sequência na jogada e pode reparar que no último lance o Felipe Anderson aparece como um ponta direita e pela esquerda com mais liberdade ali o Eric Pelé, o Maurício também flutuando bastante pelo meio. Time que se movimenta bastante e o Luigi como referência única do ataque alviverde. Vou para a live do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, aqui conosco Vivaldo Junqueira, César Tadeu, José Melo, Douglas, Gugu. Quem mais, Toninho? Dizendo aqui, Dali Verdão, Toninho Lobo, valeu. Gilson Francisco, muita gente ligada no microfone da Bandeirantes. No youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, com imagens pro Brasil e pro mundo na Bandeirantes. Quase 10 minutos jogados deste primeiro tempo. Placar de 0-0, Jacuipense tenta ficar no campo de defesa e observa o Palmeiras, que já está classificado com 3-0 no placar agregado, mas empata em 0-0, jogando no Paraná, Estádio do Café.
vendeu o mando de campo. Jacuipense botou a grana no bolso e o Palmeiras joga em Londrina. Placar de 0-0, Felipe Anderson centralizado, abre a jogada no campo de ataque pela ponta direita, pisa na bola, Eric Belé na queira da grande área, abandona a ponta, vem por dentro, ameaçou, cruza, volta, jogada, trabalha um pouco mais atrás, centralizado, vai Emiliano Martínez, por dentro para Felipe Anderson, tentou a finta por baixo, Jones, de perna esquerda, põe para fora em lateral, no toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Copa do Brasil, quinta fase, passou, tá nas oitavas de final, lá no Estádio do Café em Londrina. Relógio marca 10 jogados do primeiro tempo. Jacuipense 0, Palmeiras também 0. Na Bandeirantes, o QG de Esportes é seu. Fala Guilherme Agrela. Martelli, no José Maria de Campos Maia, segue Mirassol 1, Bragantino também 1 pela Copa do Brasil. Assim como o Ceará, que vai batendo o Atlético Mineiro por 1-0. Remo e Bahia segue 0-0. Seu novo Ter está mais perto do que você imagina. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br. Tá jogando o Palmeiras para o campo de ataque, Emiliano Martínez centralizado. Trabalha para o campo de ataque pela meia direita para Gustavo Gomes. Gomes gira da meia direita para a meia esquerda, trabalha lá no campo de defesa, centralizado de novo. Benedetti abre a jogada pela meia direita para Gustavo Gomes, sobe a marcação do Jacuipense. Ele encontra pela ponta direita Kelvin. Kelvin solta o passe lateralmente, pega mal na bola. Ele manda para fora, arremesso lateral para o Jacuipense bater no campo de defesa pela meia esquerda. É futebol raiz que você quer? Assista mais de 300 jogos da Série B na ESPN e também no plano premium do Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B. Placar de 0-0, mais cedo trouxe a você, Rogério Assis, a vitória do Santos por 2-0 para cima do Cuxa. Tá nas oitavas de final o Santos na Copa do Brasil. E o São Paulo perdeu, hein? O São Paulo perdeu para o Juventude 3-1, mesmo com Ferreirinha 30 segundos em campo expulso e a situação do Roger Machado. Paulo do Vale está por aqui, hein? Para monitorar se fica ou não Roger Machado depois da eliminação na Copa do Brasil. Trabalha no campo de defesa pela meia direita, está jogando Jacuipense. 0-0 o placar do jogo. O Palmeiras sobe em sua marcação. Luigi fecha pela meia esquerda, vai ser jogando Jacuipense com Vicente. Lateral no campo de defesa pela meia direita. É visível, é nítido como o Palmeiras, mesmo com seus reservas, é muito superior ao Jacuipense, que sai jogando pela meia direita com o Thiaguinho Martins. Martins perde a bola, mas consegue o giro pela meia esquerda, tenta descer Juan. Juan está pressionado pela marcação, corre atrás dele. Vai junto com ele a marcação de Eric Belé. Juan pela meia esquerda não consegue, o domínio Gabriel perdeu. Corta a marcação do Palmeiras que insiste no contragolpe pela meia direita. Maurício dominou, soltou pela ponta direita para Luiz, passou para a meia esquerda. Pelé pediu, vem bola por dentro, rasga o zagueiro, bota pela linha de fundo. Daniel no carrinho, primeiro escanteio, ponta direita é pro Palmeiras aí, Milhossi. E todas as bolas lançadas à frente encontram o ataque do Palmeiras, né? Com muita facilidade para quebrar essa primeira linha de marcação da equipe do Jacuipense. Primeiro escanteio do jogo é do Verdão. Palmeiras cobra escanteio, curtiu pela meia direita, Kelvin, gira o pé, quebra o pé, chapa pela ponta direita, boa bola para Eric Belé, cruzou na segunda trave para Benedetti, no alto, toque de cabeça, corta a marcação do Jacuipense, mais volta, Felipe Anderson bateu pro gol de longe, para fora do gol, passa a direita na pancada do Felipe Anderson, linha de fundo, tiro de meta pro Jacuipense aí, Minhossi. E é mais um querendo brigar por um espaço, né? O Felipe Anderson não vem jogando tanto, não tem oportunidades, por isso quando a bola sobra ele não pensa duas vezes, acerta um chute muito forte, que até tinha direção, mas se pede linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Jacuipense, segue 0-0 no Estádio do Café. Tá do seu agrado o novo estúdio, Léo Jens? Demais. Gostou? Demais, baita estrutura da Rádio Você Bandeirantes. achou que você ficou bonito na live? Tô extremamente confortável aqui, não sei vocês, mas eu tô bem confortável aqui. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, a estreia na jornada esportiva do novo estúdio da Bandeirantes. Tá bonito, vai no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Escapa para o campo de ataque, o Palmeiras Calvin pela meia direita, trabalha pela ataque da meia direita, olha quem aparece. Quando não tem opção, vem o zagueiro Gustavo Gomes. Ele gira pela meia direita de primeira para Eric Belé. Belé volta o jogo pelo círculo central. Jacuipense só observa no campo de defesa. Eric Belé por dentro, círculo central. Benedetti para a meia esquerda. Escapa da marcação, tenta o tapinha na bola, consegue a bola. Maurício pela meia direita pro domínio de Gustavo Gomes, na linha de fundo para Kelvin. Kelvin pedalou, balançou, linha lateral da grande área, voltou de novo para Belé. Belé por dentro, se apresenta Maurício, entrada da grande área. Maurício fatiou, segunda trave, chegou, Jefté, tocou de cabeça contra a própria meta.
Foi inteligente, o Vicente testou nas mãos do goleiro. Tranquilo para fazer a defesa. O Marcelo aí, Milhossi. E segue o ataque contra a defesa. O Palmeiras não deixa de levar a bola na área e o Jacuipense vai resistindo como consegue. Dessa vez o Vicente, que é quem afasta a bola, acaba sentindo dentro da área, vai receber atendimento médico. E o Palmeiras, mais uma vez, perde a chance. Bola nas mãos do goleiro Marcelo. Segue 0-0. Cabos elétricos Sil. Sil, a líder do Brasil, se é Sil. Você pode confiar. Deixa eu ver aqui conosco, Lenilda, Bruna Ferreira, Toninho, Mário Jordão, Laureano. Quem mais? Fábio Oliveira, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Por enquanto, 0 para o Jacuipense, 0 também para o Palmeiras. Esse começo de jogo, Léo Dias, domínio do Verdão. 15 minutos de amplo domínio do Palmeiras, como você disse, Martelli. A meta defendida por Marcelo Lomba não foi ameaçada. Maurício, Eric Belé e Felipe Anderson, os 3 meias do Palmeiras hoje, se entendem muito bem. Eles ainda têm a ajuda do Luigi, que é o homem mais avançado. O Palmeiras já criou uma série de chances. O placar já poderia ter sido alterado nesses primeiros 15 minutos. E no caso seria um gol do Palmeiras. Palmeiras está jogando pelo campo de defesa, trabalha a jogada pela quarta zaga na meia esquerda, Benedetti gira pela meia direita, mete a bola nos pés de Gustavo Gomes, Gomes volta a jogada, amarelo, marca texto, Lomba dentro da grande área, pela meia esquerda para Benedetti, Benedetti pela canhota para Jefté, Jefté solta o passe lateralmente, vai para o domínio Luigi consegue fazer o giro frente à marcação para a meia esquerda, ele desce para o contragolpe, perde a bola, bate a carteira dele, a marcação, recomeça o Jacuipense que começava. Perde também o William, volta a bola para a equipe do Palmeiras. Abraspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse Braspress.com. Vem Palmeiras para o campo de ataque na ponta direita. Kelvin na linha de fundo, dentro da grande área para Maurício. Maurício cruzou, a zaga não tirou, na primeira, na segunda, rasga por baixo firme. Thiaguinho Martins tira de qualquer jeito para a equipe do Jacuipense. Recomeça no campo de defesa, que domínio, que amasso, hein? Que posse de bola, que superioridade do Palmeiras. Benedetti para a meia esquerda, rola a bola nos pés de Jefté, Jefté cruza a fronteira, desce para o Verdão, Jacuipense aguardando no seu campo de retaguarda, trabalha a bola, Palmeiras no campo de ataque, Emiliano Martins ergue a cabeça, busca espaço, ele pisa na bola, gira, frente à marcação com o Evangelista por dentro, se apresenta mais uma vez Gustavo Gomes para o campo de ataque pela meia direita, desce o paraguaio, ele cruza a fronteira, rola a bola nos pés de Maurício que recua, Gustavo Gomes trabalhando para o Palmeiras no campo de defesa, componentes de suspensão, transmissão e direção a Nakata. Nakata, qualidade em qualquer caminho pode contar. Vem pro campo de ataque o Palmeiras, linha de fundo, cruzamento do Kelvin, passou na entrada da grande área, Evangelista não consegue o domínio. A bola saiu em linha de fundo, o árbitro vai dar, teve desvio. Escanteio pro Palmeiras na ponta esquerda, a bola pro Verdão aí, é isso? Exato, e já é o segundo escanteio a favor do Palmeiras no jogo, Martelli de novo Luigi brigando e mais uma vez numa jogada que surge pelo lado direito, né? Na insistência do Palmeiras por ali, consegue o segundo tiro de canto que vai ser colocado dentro da área em instantes pelo Verdão. Escanteio para a equipe do Palmeiras bater pela meia esquerda, 17 minutos jogados, 17:30 jogados deste primeiro tempo de bola rolando. Felipe Anderson ergue o braço esquerdo para fazer o levantamento. Vai Felipe Anderson, partiu, bateu na primeira trave. Rasteirinho corta a marcação do Jacuipense de qualquer jeito. Tira a zaga do Jacuipense e põe para fora em arremesso manual. Lateral para o Palmeiras bater no campo de ataque pela meia esquerda. Componentes de suspensão, transmissão em direção a Nakata. Nakata, qualidade em qualquer caminho. Pode contar. Obrigado ao Ricardo Caetano que está aqui conosco. Curtindo também Maricel, Wagner Lima, quem mais? Antônio, Toninho, Maria Gabriela. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Tá bonito de se ver o novo estúdio da Bandeirantes estreando em suas jornadas esportivas. Desce para o campo de ataque, o Palmeiras centralizado. Gira o jogo, Emiliano Martins pela meia esquerda. Felipe Anderson vai armando a jogada para o Verdão. Ele vem pelo corredor central da intermediária, arriscou, bateu o gol, tem desvio. Ela quica na entrada da grande área, vai nas mãos do goleiro tranquilo Marcelo, capitão. E aí tentou uma jogada esquisita o Felipe Anderson lá de trás do meio de campo, né? Muito próximo no meio de campo. Chute que desvia, quase encobre o goleirão Marcelo, que em 2 tempos faz a defesa, vai se segurando a equipe do Jacuipense. Palmeiras está jogando no campo de defesa, é um treino para o Palmeiras de luxo, hein? Trabalha o Verdão no campo de defesa. Benedetti de primeira para Jefté. Jefté pelo círculo central do gramado. Emiliano Martins abre a jogada pela meia direita. O Palmeiras superior no jogo. 3-0 no agregado. 0-0 por enquanto em Londrina. Mete o bolão pela ponta direita. Kelvin na linha de fundo tentou escapar. Tem desvio.
Pegou por último no Juaninha de fundo, terceiro escanteio pro Palmeiras na ponta direita aí, Milhossi. É isso, segue o Verdão no campo de ataque mais uma vez. Pelo lado direito, o Kelvin insistiu por ali. E agora, cara, o Rodrigo Ribeiro, técnico daqui do Jacuipense, olha pro banco, tem uma preocupação grande e não sabe o que fazer. O time dele não passa no meio de campo. Terceiro escanteio pro Palmeiras, Maurício vem cobrar. Maurício para a cobrança de escanteio, canhoto pela ponta direita, autorizado, levantou fechado na segunda trave, passou por todo mundo. O Marcelo, goleiro, acertou 2 do Jacuipense, deu sorte, tiro de meta e só isso, Milhossi. Já jogou o boliche, Pedro Martelli? Sim. Os zagueiros pareciam pinos e o goleirão Marcelo uma bola de boliche que derrubou os seus próprios companheiros. Lance esquisito para a sorte do Jacuipense, a bola passou sem perigo, apenas tiro de meta. Jogo complicado pro Palmeiras, tá difícil, tá lá atrás, tá sofrendo, tá na pressão e não tem posse de bola o Verdão, Léo James. Não, o jogo é bem tranquilo pro Palmeiras até aqui. E domina, fica no campo de ataque, circula a bola de um lado pro outro, utiliza muito bem os seus 3 meias, o Belé, o Maurício e o Felipe Anderson, e já que esse é o cenário da partida, o Kelvin pode partir pro ataque pelo lado direito, o Jefté tá bem avançado também no campo, lateral, para circular a bola de um lado pro outro e assim encontrar o seu gol, que é questão de tempo. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Copa do Brasil, quinta fase, passou, tá nas oitavas de final em Londrina, Estádio do Café, relógio marca 20 minutos jogados do primeiro tempo. Jacuipense 0. Palmeiras também 0, plantão esportivo da Bandeirantes no QG. Tem gol aí ou não tem, Guilherme Agrela? Tem e tem mais um do Ceará no Castelão. Um gol dá para considerar contra do goleiro Everson. Depois do chute do Gustavo, o Renan Lodge tentou tirar em cima da linha, ela voltou nas costas do goleirão do Atlético Mineiro. Agora Ceará 2, Galo 0. Jogo de ida foi 2-1 para o Galo, portanto neste momento o Vozão Ceará está nas oitavas da Copa do Brasil. Tô curtindo o futebol da Bandeirantes nessa noite de quarta-feira. Estreando em jornadas esportivas para você o novo estúdio da Bandeirantes. Placar de 0-0 por enquanto. E Galo, hein? Já perdendo e tá com um jogador a menos o Atlético Mineiro. Vem pro campo de ataque o Palmeiras pela ponta direita, tentou escapar, perdeu a bola. Com falta, Eric Belé. No círculo central do gramado, puxado para o campo de defesa centralizada. A bola é pro Palmeiras, Milhose. E aí não consegue dar andamento na sua primeira jogada a equipe do Jacuipense, e houve também esse lance anterior na falta em cima do Eric Belé, que é um jogador, Martelli, muito versátil na base do Palmeiras, 19 anos, tendo oportunidade hoje como titular pela primeira vez em 2026, às vezes como meia, às vezes como centroavante. Olho no garoto da base do Verdão. O Terra mudou o conceito de SUV, vire a chave com consórcio Volkswagen, conquiste o seu, acesse consórcio.vw.com.br. Palmeiras veio para o campo de ataque na esquerda, Jefté aqui da grande área, pedalou, balançou, ameaçou levar para a linha de fundo, fez o break frente à marcação, voltou Felipe Anderson, fintou o primeiro, passou do segundo, invadiu a grande área, limpou o terceiro, cruzou, vai pitar o gol, Maurício! Gol do Palmeiras! Maurício! Jogadaça do Felipe Anderson pela meia esquerda, ele abandona a ponta, invade a grande área, passa do primeiro, do segundo, do terceiro, quando ele se aproximava da linha de fundo, perna esquerda na bola, ele ergue a cabeça, cruza, rasteiro, entrada na pequena área, tava lá Maurício, o paraguaio, Maurício de perna esquerda no contrapé do goleiro Marcelo, que cai pro lado esquerdo, a bola morre no canto esquerdo do goleiro. Na marca dos 23 minutos jogados do primeiro tempo, pressão Viverde pulsar, estremecer e vibrar. Atenção, torcedor do Verdão. Maurício lá em Londrina, pata o Verdão à frente. Gol de Maurício, mas com muito trabalho de Felipe Anderson. Agora, lá em Londrina, Maurício, Jacuipense 0. Palmeiras 1 pro Nobiliossi. E era questão de tempo, Pedro Martelli, porque o ataque do Palmeiras era massacrante em Londrina e nos pés de Felipe Anderson. Brincam que às vezes entra cochilando, hoje está mais do que acordado, fez fila dentro da área e encontra o Maurício, que estava bem posicionado para marcar e dar o recado. Quero ir à Copa do Mundo. Maurício com a perna esquerda, abre o placar pro Verdão, Martelli. E vem Verdão de novo pela ponta direita, Maurício cruzou a entrada da grande área, avançou pela meia esquerda, sobrou Felipe Anderson, bateu no gol. Gol do Palmeiras!
Anderson, a máquina alviverde amplia em 30 segundos depois do gol. Jogada pela meia direita, Felipe Anderson estava esperando pela meia esquerda, Maurício cruzou, sobrou para Luigi, ele devolveu na entrada da grande área, o passe solto na meia esquerda, Felipe Anderson tinha acabado de dar uma senhora assistência, ele de perna esquerda bate cruzado, morre no canto esquerdo inferior, ali onde o Marcelo não chega, aos 24 minutos jogados do primeiro tempo. Que isso, Verdão! Uma máquina alviverde, 2 gols em 1 minuto. Felipe Anderson para Maurício agora. Maurício virando para Felipe Anderson. Lá em Londrina, nesse momento, o Palmeiras amplia. Felipe Anderson, 1 gol, 1 assistência. Jacuipense 0. Palmeiras 2, Bruno Migliossi. E abriu a porteira em Londrina, muito rápido o ataque do Palmeiras, de novo na próxima chance criada por Felipe Anderson. E se abriu a porteira, abriu também o caminho para que o camisa 7 mostrasse o seu serviço ao técnico Abel Ferreira, num bom chute de fora da área. Ele marca o seu 2º gol na temporada. O Palmeiras avassalador em Londrina, estádio do Café. 2-0, Martelli. Léo James, bom descanso a você, Léo James, boa noite. O Palmeiras cria uma chance atrás da outra e os 2 gols têm a cara do time de hoje. Os 3 meias se destacando, Eric Belé, Maurício e Felipe Anderson. Chama a atenção o espaço que eles encontram nas costas dos volantes do adversário. Destaque para esses 3 jogadores que estão, me parece, pelo menos, numa noite inspirada. É uma grande oportunidade também para o Luigi acabar com essa seca de gols que ele vem passando. É o homem mais avançado, o atacante, o centroavante do Palmeiras na noite de hoje. Me parece que teremos uma goleada por aqui hoje, Pedro Martelli. Que isso, hein? youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. As reações aqui, 23 minutos faz o gol Maurício, 24 minutos faz o Felipe Anderson. É oportunidade, né? Os caras não jogam, são reservas para mostrar a Abel Ferreira que tem fome o gajo. A informação, plantão esportivo. 2 gols importantes, Martelli. O primeiro do Mirassol, Edson Carioca amplia diante do Bragantino. Agora Mirassol 2, Bragantino 1. Jogo de ida foi 1-1, portanto neste momento o Mirassol nas oitavas da Copa do Brasil. Já no Mangueirão, o Remo toma o primeiro do Bahia. Eric faz para o tricolor de aço. Jogo de ida foi 3-1 para o Remo, portanto precisa de mais um gol para levar para os pênaltis no Pará, Martelli. Plantão esportivo da Bandeirantes com Guilherme Agrela, placar de 2-0 para o Palmeiras. O Palmeiras vence o jogo fora de casa, 2-0 para cima do Jacuipense. No placar agregado foi 3-0 no primeiro jogo, agora 2-0. O que o Jacuipense tem que fazer para encaminhar a classificação para as oitavas de final, Léo James? Acho que agora é só no 6 ano que gols, vem, né? No ano que vem, acho que só, Pedro Mas não Martelli. dá ainda, Léo James? Não, sinceramente, já é. Já é. Placar de 2-0. Curtindo na Bandeirantes. É dia de goleada, hein, Verdão? É noite de goleada, é noite de, curtir o novo estúdio da Bandeirantes e curtir a máquina alviverde. 27 jogados deste primeiro tempo. Já vou para live, youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. Um show do Verdão no comecinho de jogo. Recomeça lá atrás, está jogando Marcelo, goleiro dentro da grande área. Coitado de ser Marcelo. Marcelo gira pela meia esquerda. Recomeça para Jones. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas do país. Acesse braspress.com. Está jogando no campo de defesa a equipe do Jacuipense com Rano pela meia direita. Está pressionado pela marcação, recua para Jones. Jones pela quarta zaga para a meia esquerda para Daniel. Tenta descer para o campo de ataque. O Jacuipense perde o jogo por 2-0. Ele mete a bola para a canhota para Juan. Juan finta a marcação, mandou na ponta, vem por dentro, volta no círculo central do gramado para Gabriel. Gabriel gira pela meia direita. Tenta descer para o campo de ataque mais uma vez. Railon com liberdade. Ele cruza a fronteira. Tentou lançar a linha de fundo forte demais. Ninguém chega à linha de fundo. O campo acabou. Tiro de meta. Lomba na bola. E vai tocar na bola pela primeira vez, né? O Lomba ainda não cobrou um tiro de meta, não teve nenhuma ação na partida, porque foi praticamente um tempo inteiro de Palmeiras na linha de frente, abrindo 2-0 agora. No lance de linha de fundo, não consegue dar sequência o Jacuipense e o Verdão sai jogando tranquilo no campo de defesa. Mais cedo, o Rogério Assis trouxe a você a vitória do Santos para cima do Curitiba, jogando fora de casa, 2-0. Torcedor do Peixe tá feliz. Está nas oitavas de final, Santos 2 para o Santos, 0 para o Curitiba, jogando no Couto Pereira. Atenção, hein? Paulo do Vale, setorista do São Paulo, apostos aqui na Bandeirantes. Afinal de contas, o Juventude venceu São Paulo. Ferreirinha foi expulso em 30 segundos, depois de entrar em campo no lugar do Luciano e perdeu o São Paulo por 3-1. O São Paulo está fora da Copa do Brasil após perder por 3-1 para o Juventude. Roger Machado ainda no cargo, mas Paulo do Vale está conosco. O que está acontecendo no Castelão? 32 minutos, o Ceará vencendo o Atlético Mineiro por 2-0. Galo que já tem um jogador a menos. Que vexame, hein?
Pintou Amarelo. cartão no nosso jogo, Bruno Milhões. Atenção, hein? O Daniel, meia dúzia do Jacuipense, é o primeiro amarelado por falta na altura do meio de campo. Vem Palmeiras pro campo de ataque na meia esquerda. Felipe Anderson dentro da grande área. Tentou fazer o giro, Luigi. Tá com sono, Luigi perde a bola. Corta a marcação do Jacuipense, rasga pro campo de ataque, mas vai Benedetti na cobertura pela meia esquerda. Benedetti cochilou, cometeu a falta, Benedetti. É que o Bandeira não deu, mas o Benedetti, lateral batido para a equipe do Palmeiras. Rapaz, youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial, tô vendo mensagens, já vou pra live. O novo estúdio da Bandeirantes agora estreando em suas jornadas esportivas. Na Bandeirantes de São Paulo para todos os cantos do Brasil e do mundo. Levando a você a Copa do Brasil por enquanto. O Palmeiras no agregado 5-0, o Palmeiras 2-0 jogando fora de casa. Já vence o Verdão, gols de Maurício e gol. Gol também de Felipe Anderson. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Copa do Brasil, quinta fase, passou, tá nas oitavas de final. Lá no Estádio do Café em Londrina, relógio marca 30 minutos jogados do primeiro tempo. Jacuipense 0, Palmeiras 2, QG de Esportes da Bandeirantes fala Guilherme Agrela. Martelli, mais cedo, o Juventus bateu a Ferroviária por 2-1 fora de casa, em Araraquara, na final do Campeonato Paulista, Série A2, e conquistou o terceiro título de sua história da competição. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Placar de 2-0 pro Palmeiras, 30 minutos jogados do primeiro tempo. Léo, pode tirar o Gustavo Gomes, que é titular, já poupa ele. Entendeu? Traz alguém aí, escolhe você, Léo, que manja tudo de tática, traz o Emiliano Martínez, põe a garotada, tira o Gustavo Gomes, ô Léo Jens. E era justamente isso que eu ia sugerir. O Gustavo Gomes é conhecido internamente lá no Palmeiras como o Robocop, né? O cara que tá sempre disponível, sempre saudável. Mas não tem necessidade dele ficar em campo. De repente o Abel pode recuar o Emiliano Martínez e dar minutos ao Luiz Pacheco. Vem Palmeiras pro campo de ataque pela meia esquerda, lançamento nas costas da zaga. Pacheco, moleque da base, não é isso? Moleque da base que vem entrando com o Abel Ferreira. Ou o Larson, que foi um garoto que foi muito bem no Campeonato Paulista. Contra a Portuguesa na primeira rodada, para mim foi o melhor em campo. Perdeu minutos ao longo agora do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Seu novo Ter está mais perto do que você imagina. Vira a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br. Pessoal, no youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. Você que está no seu radinho, você que está também muitas vezes no carro. A partir de sexta-feira, dia 15 de maio, São Paulo e região metropolitana vai sintonizar 107.3, a nova frequência da Bandeirantes. Tem muita coisa importante. Pessoal que é de São Paulo e da região metropolitana. O resto, não é o resto, mas o resto, aguarde que também terá novidades. youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. Antônio Prevedel conosco, valeu. Renata, Lenilda, Marco Batista. Para quem tiver um tempinho, youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. Tá bonito de se ver o novo estúdio da Bandeirantes. César Góes, corintiano, tá secando Palmeiras. Sinto muito. Que já tá 2-0, viu, César? Amanhã tem Barra e Timão, Corinthians e Barra, com transmissão da Bandeirantes. Placar de 2-0 pro Palmeiras. Daqui a pouco na Bandeirantes, em um intervalo inteligente, Ricardo Capriotti assume para todos os cantos do Brasil e do mundo a Bandeirantes. Lançamento para campo de ataque na ponta direita, vem Palmeiras. Kelvin escapou da marcação, foi para fora. Novo escanteio pro Palmeiras bater na ponta direita aí, Bruno Milhossi. E não cansa, né? O Palmeiras já com 2-0 no placar, 5 no agregado, mas não para de atacar. Realmente está aproveitando ali, principalmente o Maurício, jogador que quer mostrar serviço não só pro Abel, mas também pro Gustavo Alfaro, técnico da seleção paraguaia, e já foi pra rede uma vez. Escanteio nos pés dele, pelo lado direito, o Verdão insiste no campo de ataque. Escanteio pro Palmeiras bater, toma distância Maurício para fazer o levantamento. 2 pro Palmeiras, 0 pro Jacuipense. 33 minutos jogados desta primeira etapa de bola rolando na Bandeirantes. Quer gol o torcedor do Verdão, vem mais, hein? Com a mão direita erguida, Maurício, perna esquerda, levantou a meia altura na primeira trave, desvio, corta a marcação da zaga do Jacuipense, volta na entrada do círculo central ali à frente, trabalha a bola, Jefté pela meia esquerda, insiste a equipe do Palmeiras, ameaça fazer o cruzamento, Felipe Anderson recua, trabalha o Palmeiras do campo de defesa, sai jogando o Verdão, vencendo o jogo pelo placar de 2-0. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com.
Palmeiras está jogando no campo de defesa para a meia esquerda. Jefté trabalha para a equipe do Verdão, que recua no círculo central para Benedetti. Benedetti gira o jogo pela meia direita para Kelvin. Kelvin tenta descer para o campo de ataque, sobe a marcação do Jacuipense. Kelvin tenta descer, pedala, balança, penteia a bola, recua para o último homem, que é Benedetti. Benedetti gira o jogo pela meia esquerda, tenta descer mais uma vez para o domínio de Menino Martínez. Martínez por dentro, Felipe Anderson tá bem e protegeu bem e sofreu a falta e pediu o amarelo, Milhões. Mas não teve seu pedido atendido, pelo menos até aqui, pela equipe de arbitragem. O Felipe Anderson, que o pessoal chama de Sleep Anderson, né? Adormecido. Hoje ele tá bem desperto, não, Martelli? Felipe Anderson é sacanagem, hein? Mas muitas vezes estava sleeping. Contra o Corinthians, por exemplo, o Felipe Anderson entrou muito mal. Quem perde a bola para aquele contra-ataque que o Yuri Alberto quase marca o gol em Itaquera foi justamente o Felipe Anderson. Vem Palmeiras para o campo de ataque na meia esquerda, 35 minutos jogados na Bandeirantes, ainda o primeiro tempo de bola rolando. Foi 3-0 no Allianz Parque, agora está 2-0 no estádio do Café Londrina. No agregado 5-0. Essa pergunta é para o segundo tempo, mas já que está tão bem, o Palmeiras, quem é que está no banco de Abel Ferreira que pode pintar daqui a 10 minutinhos quando vier o intervalo, Bruno Milhões? Eu acho que o Rodrigo Ribeiro, o técnico do Jacuipense, não vai gostar de ouvir. John Arias está no banco, Flaco Lopes, Ramon Sousa, Marlon Freitas, também tem o Riquelme, né, outros garotos à disposição, Giai, Larson, Luiz Pacheco. Não estão por aqui Andreas Pereira, o Alan e também o Bruno Fux preservados, além do Paulinho, né, que vai descansar depois de 3 jogos consecutivos, ganhando alguns minutos. É futebol raiz que você quer? Assista a mais de 300 jogos da Série B na ESPN no plano premium do Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B. Palmeiras com a posse de bola no campo de ataque na meia direita, Kelvin levou a bola na linha lateral da grande área, na ponta direita Maurício para Eric Belé, Belé pedalou, balançou dentro da grande área, deu jogo para Anderson, Anderson para Belé, vai pintar o golaço, Eric Belé, gol! Do Palmeiras! Eric Belé, jogada pela ponta direita, Maurício para Belé, Belé na entrada da grande área para Felipe Anderson, já deixou dele, já deu uma assistência, mas ele quer mais. Hoje é o awake Anderson, o acordado Anderson, o agitado Anderson, o on fire Anderson. Ele solta a bola nas costas da zaga, Belé tocou e foi. Belé tocou e foi. Ele recebeu na entrada da pequena área, perna esquerda na bola, sai Marcelo, bota no canto inferior direito da meta de Marcelo. Aquele abraço tá no gol, na marca dos 36 minutos jogados do primeiro tempo. Eric Belé, a chance bateu na porta e você recebeu a chance em casa. Eric Belé marca o terceiro gol do Verdão em Londrina. Um show alviverde, um show do Palmeiras, um show de Felipe Anderson, um show de Eric Belé. Agora lá em Londrina, para estrear o número de gols na sua carreira profissional, Belé, para fazer o primeiro de sua história. Jacuipense 0, Pelé faz, Palmeiras 3, Bruno Milhões. E este é o tipo de garoto que precisa dessas chances, precisa desse espaço, e Abel Ferreira soube disso, escalou o Belé para fazer um golaço, tabelinha rápida na entrada da área e muita categoria para deslocar o goleiro. Só um tapinha no canto, Eric Belé, 19 anos, anote este nome. Bom jogador da base do Verdão, que dá suas caras para a torcida com seu primeiro gol nesta Copa do Brasil, Martelli. Léo James, Palmeiras 3, Jacuipense 0. 3 gols do Palmeiras, 1 de cada meia. Acho que isso representa muito bem a atuação do time alviverde até aqui, que cria uma chance atrás da outra. Mas eu diria que Felipe Anderson é o craque do jogo até aqui. Quem diria, hein? Placar de 3-0, o Palmeiras está vencendo o jogo, você ligado, curtindo no microfone da Bandeirantes. Ô Verdão, que show nesta noite de quarta-feira na Bandeirantes. Um show do Palmeiras. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Plantão esportivo da Bandeirantes tem informação, chamou a grela. Diretamente do Mangueirão, porque o Remo empata com o Bahia. Patrick, Santos, ex-internacional, faz 1-1, agora no agregado 4-2 para o Clube do Remo. Primeiro jogo 3-1 na casa do Bahia. Nesse momento, Léo James, tá aqui, ó. Tem um telefone tocando do Dorival e um do Rogério Ceni, não que ele tá em campo, né? Ou não, que você vê da situação do São Paulo, que caiu na Copa do Brasil 3-1 e o PDV monitora a situação de Roger Machado. O Rogério ainda é o técnico do Bahia. Agora, os resultados são muito ruins nessa temporada. O Bahia não chegou à fase de grupos da Libertadores
e deve ser, pelo que a gente vê até aqui, eliminado da Copa do Brasil de maneira precoce. Resta o Campeonato Brasileiro apenas ao Bahia. Se Rogério Ceni não estivesse no Grupo City, talvez ele já não estivesse mais empregado também. No caso do São Paulo, o Harry Macis teve um áudio vazado nos últimos dias em que ele disse que não tem como pagar a multa rescisória de Roger Machado. Tudo isso vai mudar num intervalo menor de uma semana? Difícil, hein? Mas Verdade, eu não duvido de nada no futebol brasileiro. Né? Às vezes é aquele áudio para acalmar a pressão, mas não consegue segurar, né? Disse ele que tá pagando multa até hoje do Dorival, inclusive. Do Zubeldia, do Crespo, da primeira passagem. Complicado mandar o Roger embora, até porque, como ele mesmo diz no áudio, a comissão do Dorival Júnior custa muito mais caro. Placar de 3-0 pro Palmeiras, Jacuipense 0, Palmeiras 3, lá em Londrina, lá no Estádio do Café, um show do Palmeiras na Copa do Brasil. Cabos elétricos Sil, a líder do Brasil, se é Sil, você pode confiar. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá tirando e a bola rolando pra você. Copa do Brasil, quinta fase, Palmeiras indo às oitavas de final com a vitória. Lá no Estádio do Café, Londrina, relógio marca 40 jogados do primeiro tempo. Jacuipense 0, Palmeiras 3, no agregado 6-0. Plantão esportivo da Bandeirantes, pode falar, Guilherme Agrela. Martelli, o Mirassol segue vencendo o Bragantino por 2-1, gols de Tiquinho Soares e Edson Carioca, e vai se classificando às oitavas de final da Copa do Brasil. Hoje, mais cedo, o Campeonato Europeu, o francês, o Paris Saint-Germain venceu o Lens por 2-0 fora de casa, conquistou o 14º título do Campeonato Francês de sua história. O Terra mudou o conceito de SUV, vire a chave com consórcio Volkswagen, conquiste o seu, acesse consórcio.vw.com.br. Daqui a pouco vem um intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes. Ricardo Caprotti assume para todos os cantos do Brasil e do mundo. No novo estúdio da Bandeirantes, no novo estúdio. Estreando em suas jornadas esportivas. No futebol da Bandeirantes, o Palmeiras ia sair jogando no campo de defesa na meia direita. Luigi, hoje é o dia, Luigi, hein? Fazer gol, bater no ombro ali, né, Mirios? Fala, ó, Luigi. Se recupera, faz os gols, que as críticas existem. Se não for hoje, vai ficar difícil pro Luigi, né? Porque tá tendo muitas chances. Já teve, aliás, e colocou uma bola na trave. O Luigi, quando joga em casa, ô Martelli, a torcida até começa apoiando, até começa incentivando ali o garoto da base. Mas com o passar do tempo, os lances perdidos, ele já começa, nos últimos jogos, a irritar um pouco o palmeirense. Tá na bronca aí o torcedor com o Luigi. Hoje é uma chance para ele balançar a rede e tirar essa zica de cima do seu nome. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua máquina em www.infinitypay.com.br. Kelvin domina no campo de ataque para a equipe do Palmeiras da meia direita, ele rola a bola para Belé. Belé tenta o lançamento à frente, devolveu para Kelvin. Kelvin na linha lateral da grande área pela meia direita, ele joga de cabeça erguida. 3 pro Verdão, 0 pro Jacuipense. Um show do Alviverde imponente lá no Paraná. Sai para o campo de ataque, Jefté pela meia esquerda. Recebe a bola de Emiliano Martínez. Martínez pela meia esquerda para Jefté. Jefté para Felipe Anderson. Um gol e 2 assistências. Esquina da grande área, meia esquerda, cruzou rasteiro mal. Por baixo, tira a marcação. Daniel corta de qualquer jeito. Quando o trabalho entra em campo ou no trabalho, ou melhor, quando o Brasil entra em campo ou no trabalho, a convocação é certa. É Wonder, a ferramenta do Brasil. Por falar em convocação, daqui a 5 dias, segunda-feira, 4 da tarde, Esporte em Debate. Em peso, hein? Lá no Museu da Manhã, Rio de Janeiro, para a convocação da seleção brasileira, os 26 nomes que vão para a Copa do Mundo de 2026. E você sabe, a Copa do Mundo também é na Bandeirantes. Desce para o campo de ataque, o Palmeiras pela ponta direita, escapa da marcação, Maurício volta a jogada para Belé. Belé clareou, não cruzou, não limpou, não chutou, mas mandou pela linha de fundo. Passou à direita do goleiro Marcelo, tiro de meta para o Jacuipense, Biriossi. E aí um pouco de excesso de confiança do Eric Belé, que claro tá com moral, foi pra rede, tá feliz de estar em campo, mas dessa vez exagerou no cruzamento, manda a bola pela linha de fundo. E o Abel tá revendo lances ali, ó, uma espécie de tablet do banco de reservas ali com seus auxiliares, observando os lances da partida ou algum outro lance, né? Não sei, o Abel é um cara excêntrico. Trazer tablet da Copa, o senhor ou não? Você quer que eu traga pra você? Na faixa, né? Vou trazer. Estabilidade, conforto e segurança na reta, na curva, na estrada e na rua. Amortecedor HG na carta, pode contar. Escanteio para o Jacuipense bater pela ponta direita na primeira descida do Jacuipense. A bola tocou por último na marcação do Palmeiras. Qual foi a primeira vez que eu vi? Agora, né? Jacuipense na linha de fundo, 43 minutos, Milhose. Já chegou chutando a bola lá de muito longe e foi de tiro de meta. Agora o primeiro escanteio do jogo a favor do Jacuipense. Saindo um gol aqui, Martelli, só faltam 6.
Thiaguinho Martins na bola, escanteio para a equipe do Jacuipense bater pela ponta direita, autorizado, levantou na primeira trave, soberano no alto, toca de cabeça, corta Benedetti, volta a jogada pela meia direita, nova tentativa de cruzamento, explode na marcação, recua no círculo central do gramado, vai ter que equar no goleiro, quer ver? Tenho medo, né? Recua, porque Maurício estava na cobertura, recua Jones que começa lá atrás. Na entrada da grande área com Marcelo. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua máquina em www.infinitypay.com.br. Léo James, primeiro tempo de jogo, a leitura do jogo. Amplo domínio do Palmeiras. O Palmeiras se instalou no campo de ataque e de lá não saiu mais. O Jacuipense não oferece resistência. Destaque para os 3 meias que fizeram uma grande primeira etapa. Falo sobre Eric Belé, Maurício e Felipe Anderson, para mim, o craque do jogo até aqui. Poderia ter criado algo a mais o Luigi, que precisa de um golzinho hoje para emplacar na sequência da temporada, até porque o Abel, nos últimos jogos, adaptou o Sosa, que era um ponto esquerda, para jogar numa dupla de ataque com o Flaco. E o Sosa tem ido muito bem. Isso tirou bastante o espaço do Luigi dentro do elenco do Palmeiras, Martelli. Mais um. Vamos até 46, vai terminar o primeiro tempo na Bandeirantes. Já vem Ricardo Capriotti com intervalo inteligente no novo estúdio, que agora também comporta as transmissões esportivas do futebol da Bandeirantes. 3 para o Palmeiras, 0 para o Jacuipense no agregado 6-0. Motopeças de qualidade na Cata, conte com desempenho e a confiança da marca líder em suspensão. Também motopeças na Cata, pode contar. Vai terminar o primeiro tempo, 3 para o Palmeiras, 0 para o Jacuipense. Pode contar com qualidade e com durabilidade. Pode contar com confiança. Se é na Cata, você sabe, pode contar. Desce para o campo de ataque mais uma vez a equipe do Jacuipense, mas não se acerta. Recomeça Gustavo Gomes no campo de defesa. Cabos elétricos Silvio, a líder do Brasil. Se é Silvio, você pode confiar. Lomba dentro da grande área, vai quebrar para o campo de ataque. Não dá tempo. Ergue o braço, Jonathan Pinheiro. Termina o primeiro tempo. O Palmeiras correndo sérios riscos de não avançar para as oitavas de final, porque no agregado está 6-0. Portanto, Ricardo Capriotti, que está mais bonito sob as luzes do novo estúdio da Bandeirantes. Tem jogo pela frente, faltam 7 para o Jacuipense. Boa noite a você, Ricardo Capriotti. Fala, Martelli, boa noite a você e a todos que estão conosco neste belíssimo novo estúdio multimídia da Bandeirantes. Estamos juntos e vamos juntos. Nesse momento marcante, histórico, estamos transmitindo nossa primeira partida desse espaço espetacular. Você que está nos acompanhando aí pelas ondas do rádio, vem dar uma espiadinha aí no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial e também você nos acompanha por todos os meios, por todos os canais, pelas frequências todas da Bandeirantes. E o Palmeiras que vai se classificando sem sustos, vai avançando às oitavas de final da Copa do Brasil sem nenhum problema, sem nenhum grande susto. E eu quero te ouvir, Bruno Migliozzi. Vamos lá, os jogadores deixando o campo de jogo. Fala aí, Migliozzi. Fala, Capri. Boa noite pra você e pro amigo ligado aqui no intervalo inteligente da Rádio Bandeirantes. Nessa noite histórica, estreia do novo estúdio da RB nas jornadas esportivas. Capri, saída de campo de muita tietagem, dá pra dizer, viu? O pessoal tá em cima do Abel, dos principais jogadores do Palmeiras. Jogadores do Jacuipense mesmo ali conversando, sabem que a situação é muito delicada. 3-0 lá, 3-0 cá, apenas a primeira etapa e que o jogo deve seguir nessa tocada. Por isso vão conversar com o Abel, muitos deles num clima amistoso, dá pra dizer, de uma equipe que não atacou em nenhum instante e sabe que suas cartas já foram jogadas para fora do baralho. Só para destacar, Capri, que o Palmeiras tem no banco de reservas muitos jogadores que são ditos titulares do Verdão e poucos garotos da base. Por exemplo, Flaco Lopes, João Arias, Sosa podem ganhar alguns minutos na sequência da partida que está praticamente mais do que decidida a favor do Verdão com vaga nas oitavas de final. É hora de opinião. Vamos ouvir Léo Gens, que vai explicar pra gente em detalhes como foi esse primeiro tempo. Léo, já era meio que carta marcada, tanto que o Abel Ferreira mandou um timaço reserva aí pro Estádio do Café e o Palmeiras não tá sofrendo nesse primeiro tempo, né, Léo? Boa noite. Fala, Capri, tudo bem? Uma boa noite para você e para todo mundo ligado na Rádio Bandeirantes. Foi um primeiro tempo bem tranquilo para o Palmeiras. Talvez esse seja o duelo mais desigual dessa fase da Copa do Brasil. O Palmeiras criou 7 chances, finalizou 7 vezes a meta do Jacuipense. Teve mais de 70% de bola, ou seja, amplo domínio do time de Abel Ferreira, que teve a primeira grande chance com o Luigi, depois um chute de fora da área do Felipe Anderson, até que o Palmeiras chegasse ao primeiro gol no Maurício, com o Maurício numa bela jogada do Felipe Anderson, para mim o melhor em campo.
o Felipe Anderson faria o segundo gol, já logo na sequência, num contra-ataque conduzido pelo Palmeiras, e aos 37 o Eric Belé, terceiro gol do Palmeiras no jogo, num passe também do Felipe Anderson. Felipe Anderson, o melhor em campo neste primeiro tempo, Capri, de amplo domínio para o Palmeiras. Amplo domínio do Palmeiras, aliás. Para o segundo tempo, Abel Ferreira deve fazer algumas trocas, não tem titulares em campo, exceção feita a Gustavo Gomes, e não faz mais sentido justamente que o Gustavo Gomes permaneça em campo para o segundo tempo. O que o Abel pode fazer? Colocar de repente o Luiz Pacheco ou então o Larsson na vaga do Gustavo Gomes e recuar o Emiliano Martinez para jogar como zagueiro, a uma função que ele já desempenhou em outros momentos da temporada. É um segundo tempo, será também da mesma forma como foi o primeiro, Capri, bem tranquilo para o Palmeiras. Um treinão de luxo, né, Léo? É um treino, dá para dizer que é o chamado treino de luxo, batido esse termo, mas para o Palmeiras hoje está muito claro e uma chance do Abel observar jogadores que muitas vezes têm poucas oportunidades no Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, e que podem aí mostrar para o Abel o que eles podem entregar numa eventual necessidade que o treinador tenha de usá-los aí na sequência da temporada, né? Basicamente um ataque contra a defesa durante todo este primeiro tempo. Os jogadores escalados hoje pelo Abel, como você bem disse, têm tido poucos minutos ao longo da temporada. Acho que Eric Belé, Maurício e Felipe Anderson especialmente, esses três aproveitaram a chance dada pelo treinador palmeirense. O Luigi acho que pode um pouquinho mais. Estamos falando de um centroavante, num jogo muito acessível, num jogo muito tranquilo. Espera-se que o Luigi pelo menos faça um gol. O Luigi nesta temporada foi bem contra o Corinthians, quando ele entrou no segundo tempo em Itaquera. Foi bem contra o Inter também no Beira-Rio, mas perdeu muito espaço a partir do momento em que o Sousa se consolidou como o parceiro do Flaco Lopes depois da lesão do Vitor Roque. Tirou bastante do espaço do Luigi, que hoje tem uma grande oportunidade para recuperar um pouco essa minutagem que ele já teve em outro momento da temporada, Capri. São 22 horas e 24 minutos, já volta Léo Gens, daqui a pouquinho Pedro Martelli, Bruno Migliosi retornam para todo o segundo tempo, e logo após o intervalo eu vou acionar Guilherme Agrela, que vai contar tudo dessa noite de Copa do Brasil. Minha gente, você que está chegando agora conosco aí, ó, daqui a pouquinho o Paulo do Vale vai trazer mais detalhes sobre a foi eliminado pelo Juventude agora há pouquinho. A gente vai contar isso para vocês. O Santos está garantido, venceu o Coritiba lá no Couto Pereira. Todos esses detalhes a gente conta já, logo depois da pausa rapidíssima, aqui no Intervalo Inteligente Bandeirantes. Vamos juntos aí, minha gente, é noite de Copa, Copa do Brasil, e venham aqui, venham dar aquela espiadinha no nosso estúdio multimídia que tá lindo, tá bonito demais. Entra aí no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E eu lembro, sexta-feira tá chegando, hein? Estamos pouquinho mais de 24 horas para você mudar a sintonia da Bandeirantes. Agora a Bandeirantes passa a transmitir em 107.3. É isso mesmo, a partir dessa sexta-feira, 107.3. Já memoriza aí no seu radinho, já memoriza aí, pode ser rádio novo, atual, rádio antigo, qualquer rádio vai sintonizar a Bandeirantes em 107.3 a partir dessa sexta-feira. Já anota aí, avisa os amigos, avisa os parentes que a Bandeirantes vai estar de casa nova a partir desta sexta-feira. O Intervalo Inteligente Bandeirantes volta já. Rede Bandeirantes. Michele Bolsonaro, presidente nacional do PL Mulher. O PL sabe que a sensibilidade da mulher transforma a política. Rosana Vale, deputada federal. É com essa força feminina que o PL Mulher convida você para defender suas ideias por um Brasil melhor. Quem mais utiliza os serviços públicos somos nós, mulheres, na saúde, na educação, no transporte. Por isso, precisamos de mais mulheres na política. Junte-se a nós, filie-se ao PL. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina.
oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo o cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CSU. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CSU. A mais premiada é a CSU. A CSU é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar CSU. CSU pode confiar. Ronaldo Caiado, médico e 2 vezes governador de Goiás. A primeira coisa que um médico aprende é que a doença que não foi bem tratada volta, e volta pior. Foi isso que aconteceu com o Brasil. Elegemos o Bolsonaro para curar a doença do país. Mas 4 anos depois, o PT voltou, porque o governo não acertou no diagnóstico e no tratamento. Não podemos cometer o mesmo erro. Vamos ganhar do PT sim, mas temos que fazer um governo muito melhor para o PT não voltar mais. Felícia ao PSD. Com o Tenda, a conta fecha, a conta fecha, a conta fecha. Dispensa cheia, estoque em dia, o Tenda tá fechado com a minha economia. Com o Tenda, a conta fecha, a conta fecha, a conta... Tenda, atacarejo de verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha, na loja, no app e no site. É Vonder. Você precisa trabalhar de ferramentas, eu vou te falar. É com a Vonder que eu vou trabalhar. A melhor pra construir, a melhor pra reformar é a Vonder. Você tem que usar. É Vonder. Experiência e precisão é qualidade, a solução. É Vonder a ferramenta que não pode faltar. Alicates, furadeiras, brocas, esmerilhadeiras, ferramentas manuais e muito mais. Vonder é durabilidade, alta performance e o rigor técnico do maior e mais completo mix profissional do mercado. A ferramenta ideal é bom trabalhar com Vonder. Ouviu esse som? É o som de uma venda com a maquininha da Infinity Pay. Com ela, as taxas diminuem automaticamente conforme seu faturamento. A partir de 0,75% no débito, 2,69% no crédito à vista e 8,99% em 12 vezes para receber no próximo dia útil, com antecipação já inclusa. Você ainda tem uma conta completa com link de pagamento e Pix taxa zero. Compre sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. Flávio Bolsonaro, do PL. O PL sabe que São Paulo tem um papel decisivo no nosso país. O que acontece aqui impacta o Brasil inteiro. André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Aqui é o deputado André do Prado. Como disse o Flávio Bolsonaro, o PL está ao lado do governador Tarcísio e tem trabalhado por todo o estado de São Paulo. E para avançar ainda mais, a gente precisa de você. Felícia ao PL. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. A ESPN traz a Libertadores e a Sul-Americana para o Disney Plus. Os maiores times do continente. A força do futebol brasileiro nessa competição. Rivalidades que ficaram marcadas e o coração que pulsa em um só ritmo até o final. Eu quero contemplar essa festa. Viva na pele a Libertadores e a Sul-Americana. Assista ao vivo pelo ESPN no plano premium do Disney Plus. O novo Tera virou a sensação dos SUVs. E para conquistar o seu, vira a chave com o consórcio Volkswagen. O conforto que a sua família merece cabe no seu planejamento.
Com o consórcio oficial Volkswagen, você parcela seu Tera em até 100 meses sem juros e sem entrada. Consórcio Volkswagen. Confiança que vira chave. Acesse consórciovw.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida. Michele Bolsonaro, presidente nacional do PL Mulher. O PL sabe que a sensibilidade da mulher transforma a política. Rosana Vale, deputada federal. É com essa força feminina que o PL Mulher convida você para defender suas ideias por um Brasil melhor. Quem mais utiliza os serviços públicos somos nós, mulheres, na saúde, na educação, no transporte. Por isso, precisamos de mais mulheres na política. Junte-se a nós, filie-se ao PL. São 10 horas e 32 minutos, intervalo de 0 para o Jacuipense, 3 para o Palmeiras, mas a informação está em Caxias do Sul, está em São Paulo e Juventude. Tricolor eliminado da Copa do Brasil, Paulo do Vale. Segunda-feira o presidente garantiu que Roger Machado permaneceria no comando do Tricolor. E aí, PDV? E aí, quando o presidente garante o treinador, esquece, Capri. Roger Machado demitido. Não é mais o técnico do São Paulo neste momento. Rui Costa, que por enquanto segue como executivo de futebol, e Rafinha concedem uma entrevista confirmando a demissão do Roger. Vamos ouvir o Rui Costa, então, falando a respeito disso. Para comunicar que o técnico Roger Machado não é mais treinador do São Paulo Futebol Clube. Uma decisão que foi tomada algumas horas depois, alguns minutos depois do jogo. Conversamos com o presidente, com toda a comissão técnica e a partir de hoje o São Paulo, então, inicia a busca por um novo treinador. 2 meses de trabalho, 17 jogos, 7 vitórias, 4 empates, 6 derrotas e a eliminação hoje para o Juventude 3-1. Roger Machado está fora do São Paulo, Capri. Vem aí Dorival Júnior, Paulo do Vale. Ó, segundo o Harry Macis, 3 milhões por mês o São Paulo não consegue pagar. Eu acho que vai ser difícil, mas claro que é um nome que agrada o torcedor. Nas próximas horas aí o São Paulo já deve tomar um caminho com relação a isso, Capriotti. Muito bem, você volta no apito final, PDV trazendo mais informações, mais detalhes. O São Paulo demite Roger Machado. O Santos está classificado às oitavas da Copa do Brasil. Vai começar o segundo tempo. Jacuipense 0, Palmeiras 3. Eu volto daqui a pouquinho no apito final para contar toda a história desta noite de Copa do Brasil na Bandeirantes. E ele está de volta no novo estúdio multimídia da Bandeirantes. Agora é com você, solta a voz e vem. Vem, Pedro Martelli! Valeu, Ricardo Caprotti no intervalo inteligente do microfone da Bandeirantes. Invertem seus lados, Palmeiras inteiro de branco à direita, à esquerda no bordô do Jacuipense. Vamos para mais 45 minutos de bola rolando. Bate na bola, Pedro Henrique. Começa o segundo tempo em Londrina. Pedro Martelli. Tô curtindo o microfone da Bandeirantes nesta noite de quarta-feira. O Jacuipense tomando 3 do Palmeiras, 3 pro Palmeiras, 0 pro Jacuipense. Todo o segundo tempo pela frente. 6 no agregado. 6 no agregado. Palmeiras com 2 pés, 2 mãos e tudo que é mais possível nas oitavas de final da Copa do Brasil. Até por isso mexe o Palmeiras e mexe também o Jacuipense. É isso, Bruno Mignozzi? É isso, Martelli. Alteração na zaga. Como o Léo James cantou muito bem, né? Gustavo Gomes foi descansar. Entrou outro titular, 26, Murilo, na equipe do Verdão. No Jacuipense, saiu o 17, o Thiaguinho, atacante, e veio o 19, Adriano Júnior. Sabe de quem ele é filho, Pedro Martelli? Dele mesmo. Do Adriano Michael Jackson, que, bom, jogou muito no Palmeiras aí, teve boas passagens. E agora o seu filho, o Adriano Michael Jackson, é auxiliar técnico dessa equipe do Jacuipense. E o Adriano Júnior entra em campo com a 19. Filho, né? Eu ia botar ele mais 10, né, Léo? É filho, né? Ele mais 10. O Adriano Michael Jackson fez parte da segunda passagem de Luiz Felipe Scolari pelo Palmeiras. Aquela que terminou lá na frente com o rebaixamento alviverde em 2012, com o título também da Copa do Brasil. Acho que não são tempos que o palmeirense quer relembrar, Pedro Martelli. A troca do lado do Palmeiras, entra Murilo na vaga do Gustavo Gomes, o Abel coloca um dos seus zagueiros
titulares em cada tempo. Eu acho que ele poderia ter recuado o Emiliano para jogar como zagueiro e dado minutos ao Luiz Pacheco ou então ao Larson. Foi um pouco... não quis arriscar a Abel Ferreira. Eu acho que ele poderia com esse placar de hoje. Placar de 3-0, começa o segundo tempo para você ligado no microfone da Bandeirantes, desce pela ponta direita o Verdão, vem Kelvin pro cruzamento na segunda trave para ninguém, tirou marcação, voltou e emendou o Felipe Anderson de perna esquerda. Em cima da zaga do Jacuipense, afasta a zaga do Jacuipense, mas volta pela meio direita, o primeiro toque na bola de primeiro Murilo, pela meio direita para Kelvin, Kelvin lateralmente para Maurício, Maurício para Kelvin, levou na linha de fundo, cruzou na segunda trave, Daniel no alto, tirou, rasga de qualquer jeito, Gabriel, afasta a marcação do Jacuipense, volta na entrada da grande área, Evangelista gira o jogo, recomeça no campo de ataque pela meia esquerda para a equipe do Verdão descer, com Jefté pela canhota, Jefté abandona a ponta, vem por dentro, trabalhou de primeira para Luiz, tentou fazer a parede, voltou para Lucas Evangelista por dentro, entrada da grande área, chegou para o domínio de Luiz, girou, bateu no gol do Sandro Marcelo, encaixa a bola, Marcelo tá com a bola em mãos, o goleiro do Jacuipense, Miriossi. E vai seguir tentando o Luiz, né, a todo custo, a bola chega dentro da área, não era a bola ideal para finalização, mas quando consegue chutar, enche o peito do pé na bola e manda sem muita força nas mãos do goleiro Marcelo. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua máquina em www.infinitypay.com.br. Placar de 3-0 pro Verdão. O Palmeiras está vencendo na estreia do novo estúdio em Jornadas Esportivas do microfone da Bandeirantes. Não sabe o que eu tô falando? Então vai lá. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, novo estúdio da Bandeirantes com 89 anos de sua existência e 59 anos também da Band. 3-0 pro Palmeiras para cima do Jacuipense. Jacuipense com William na meia esquerda, na quina da grande área, momento raro. No ataque, William levanta bem a altura, corta a marcação, Benedetti tira de qualquer jeito, sobe para tocar de cabeça Maurício, antes dele a zaga do Jacuipense tira, recomeça de longe o chute a gol, mal, hein? Mas mal, loucura. Tiro de meta pro Palmeiras e só isso, Miriossi. É isso, não consegue dar sequência na jogada e bom, a bola se pede em linha de fundo, destaque ali pro técnico Abel Ferreira, que evidentemente olha pro banco e tem mais algumas alterações, garotos da base que podem pintar, Larson, Luiz Pacheco, Riquelme, podem ser possíveis nomes na sequência da segunda etapa do Verdão. Mexer ali com 10, né, Léo? Ou mexe com 10, já taca 3, deixa uma, porque já foi uma no intervalo. E para depois se precisar, viu, Léo James? Não, e valeria a pena colocar justamente esses jogadores citados pelo Miliose, o Larson, o Luiz Pacheco, o Riquelme Felipe. O Abel reclama tanto do calendário, do excesso de jogos. Para que colocar um Arias, um Sousa, um Flaco numa partida que já está totalmente resolvida? Guarda esses caras, deixa no banco de reservas e aí no fim de semana contra o Cruzeiro volta a utilizá-los. Quando o Brasil entra em campo no trabalho, a convocação é certa. Vonder, a ferramenta do Brasil. Vai de Vonder. 4, quase 5 minutos jogados deste segundo tempo de bola rolando. O Palmeiras está jogando no campo de defesa na Bandeirantes. Já vou para a live. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. 3 pro Palmeiras, 0 pro Jacuipense. Levantamento feito à frente da entrada da grande área, era para Luigi. No alto, Daniel tira, toca de cabeça. Corta pela meia esquerda para Juan. Juan tenta descer pro contragolpe e sofre a falta. William cai no gramado, jogo parado, falta marcada, a bola para a equipe do Jacuipense no campo de defesa, Miriossi. E aí não consegue dar sequência também o time do Jacuipense na pressão do Palmeiras, que com sangue novo consegue de novo imprimir velocidade e apertar a saída de bola da equipe baiana, que, bom, acho que valeu a pena, né, Martelli? Recebeu R$1 milhão para vender o mando aí para o estádio do Café em Londrina, que seria uma premiação até próxima do que o Jacuipense já recebeu nessa Copa do Brasil. Você teria vendido o mando por R$1 milhão também, né, audiência? Até porque mandar o jogo lá... Deu lá longe, não sei se ia dar um... Riachão do Jacuípe, cidade de 35 Bahia, mil habitantes. É isso? Isso, Bahia a 190 quilômetros de Salvador. Deixa eu ver a chegada do Palmeiras pela meia esquerda, lançamento para Luiz, caiu na grande área, pênalti! O Luigi foi lançado dentro da grande área pela meia esquerda, chegou por trás, fazendo rapa frente ao Luigi. No trançapé, Luigi cai dentro da grande área. O árbitro Jonathan Pinheiro aponta a marca da Cal. É pênalti para o Palmeiras aí, Miriossi. Dentro da área, o Luigi teria espaço para avançar para o lado esquerdo, mas teve um trançapé com o camisa meia dúzia da equipe do Jacuipense, o Daniel. Ele cai no chão, a arbitragem não tem nenhuma dúvida. Jonathan Pinheiro assinala pênalti para o Verdão no comecinho da segunda etapa. Vamos ver quem é que fica com a bola, hein? Maurício pé de ela, Evangelista também. Algumas possibilidades de cobradores na equipe do Verdão. Pênalti alviverde. Léo James, foi pênalti, Léo. Pênalti claro, o Luigi é derrubado pelo Daniel. A arbitragem foi muito bem ao marcar a penalidade a favor do Palmeiras.
Acho que quem deveria cobrar, pelo que se desenha a partida, seria o Luigi. Uma chance importante para o centroavante do Palmeiras conseguir colocar a bola na rede. Com bola rolando tá complicado. De repente, com a bola ali na marca da Cal, fica um pouco mais simples para esse jogador que há bastante tempo não marca com a camisa do Palmeiras, Martelli. Quem você colocaria para bater o pênalti? Luigi. Vamos ver, hein? Vamos ver. Não marca justamente desde aquela partida contra a Portuguesa, né? Na estreia do Palmeiras no Paulistão, foi o último gol do Luigi. Ele mesmo quem vai para a cobrança. Luigi toma distância para a cobrança de pênalti. 7 minutos jogados do segundo tempo. Pode ser o quarto gol do Verdão. O primeiro do segundo tempo, 7 do agregado. 3 no primeiro jogo, 3 no primeiro tempo do segundo jogo. Marcelo no centro do gol. 7 minutos jogados neste segundo tempo. Luigi para retomar a confiança, para espantar a zica, para voltar com a confiança do torcedor dentro da meia-lua da grande área. Luigi partiu para a bola, bateu no gol. Gol do Palmeiras! Luigi! Muito comemorado pelo banco. Luigi batendo o pênalti de perna direita, deslocando o Marcelo. Ele olha para o canto inferior esquerdo. Marcelo salta, Marcelo pula. Marcelo na esperança de tocar na bola, nem viu. Bola para um lado, goleiro para o outro. Ela morre no canto inferior esquerdo da meta de Marcelo. Aquele abraço tá no gol. Luigi falta a marcar com a camisa do Verdão. Sai zica, Luigi. Sai zica, Luigi. Agora, Jacuipense 0 em Londrina. Palmeiras 4, Bruno Migliossi. É que o atacante vive de gols e o Luigi sabe disso. Bem no começo de sua carreira, aos 20 anos, já sentiu uma pressão danada no comando de ataque alviverde, com uma opção no banco de reservas. Dessa vez larga entre os titulares e tenta, aperta, insiste. Foi na penalidade que ele desloca o goleiro Marcelo e vai pro abraço de todos os seus companheiros. Celebrado, Luigi marca pela segunda vez da temporada e coloca o quarto gol do Palmeiras no placar, Pedro Martelli. Léo James, Luigi volta a marcar. Luigi está de volta. 4 para o Palmeiras, 0 para o Jacuipense. Que goleada, hein, Léo James? E faltava o dele, Martelli. Agora um gol para cada jogador que compõe o ataque do Palmeiras nesta noite. Luigi faz o dele, o Felipe Anderson já tinha deixado a sua marca, assim como o Maurício e Eric Belé. Uma partida extremamente tranquila para o Palmeiras. Oportunidade para Abel Ferreira rodar bastante o seu elenco. Imagino que nos próximos minutos, Larson, Luiz Pacheco, Riquelme e Felipe, esses também devem ganhar os seus respectivos minutos, mais ou menos como acontecia dentro do Campeonato Paulista, em que o Abel rodou mais o elenco. Talvez a queda técnica do Palmeiras também tenha a ver com a parte física. O Abel insistiu bastante naquele 11 que você que está na audiência da Rádio Bandeirantes certamente já tem de cor, os 11 titulares do Palmeiras, mas esses jogadores neste momento da temporada me parecem desgastados, Martelli. Amarelo. Cabos Elétricos Sil, a líder do Brasil. Se a Sil, você pode confiar. Pra quem? Gabriel, camisa 5 da equipe do Jacuipense, falta no meio de campo, Verdão já vai cobrar. Verdão tem falta, Felipe Anderson fatiou o segunda trave, o toque de cabeça pro meio da grande área, escapou, voltou, chegou Maurício, pegou mal. Dentro da grande área, Maurício, pé na direita, né? Na orelha da bola, passe esquerda do gol, linha de fundo, tiro de meta pro Jacuipense. E só isso, Migliossi. Feche os olhos, Gustavo Alfaro, finja que não viu o técnico da seleção paraguaia, porque o Maurício quer ir pra Copa e esse lance certamente não ajuda. Bola se ofereceu toda para ele dentro da área para finalização no gol, ele manda para fora sem qualquer direção. Vacilo Maurício, que já foi pra rede nesse jogo, tá com crédito, mas manda mal no ataque do Palmeiras. Placar de 4-0 pro Palmeiras no toque da Bandeirantes. Você confere, o ponteirinho tá girando, a bola rolando pra você. Copa do Brasil, quinta fase, passou, tá nas oitavas e o Verdão tá lá em Londrina. Lá no Estádio do Café, relógio marca 10 minutos jogados do segundo tempo. Jacuipense 0, Palmeiras goleia, Palmeiras 4. QG de Esportes da Bandeirantes, pode falar, chega mais, Guilherme Agrela. No maior mais cedo, Martelli, deu Mirassol, vitória por 2-1 sobre o Bragantino e vaga garantida nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Bahia também faz o seu segundo gol diante do Remo, 2-1 agora com o Everaldo e precisa de só mais um para levar a decisão aos pênaltis. E na Arena Castelão, segue Ceará 2, Atlético Mineiro 0.
É futebol raiz que você quer? Assista mais de 300 jogos da Série B. Na ESPN, no plano Premium do Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B. Placar de 4-0 pro Palmeiras do microfone da Bandeirantes, o novo estúdio da Bandeirantes. No novo estúdio da Bandeirantes, um show de transmissão do Brasil e do mundo e de São Paulo para todos os cantos do Brasil e do mundo. Palmeiras desce para o campo de ataque, lançamento à frente, era para Luiz no peito do zagueiro. Alan bota na grama, recomeça a equipe do Jacuipense no campo de defesa pela meia esquerda. Tenta descer para o campo de ataque. Mais uma vez com a saída de bola de Daniel. Daniel abre a jogada pela meia esquerda, quarta a marcação do Palmeiras, volta a jogada pela ponta direita. De primeira para o domínio de Kelvin. Sem pressa o Verdão trabalha no campo de defesa. Quando o Brasil entra em campo no trabalho, a convocação é certa. Vonder, a ferramenta do Brasil. Placar de 4-0, Verdão para o campo de ataque. 12 minutos jogados, insiste o Palmeiras, escapa da marcação, bate no gol. Tem desvio. Passa à direita do goleiro do Jacuipense, o Marcelo, na tentativa de Eric Belé. Será que ele pegou mal? Pegou mal sim na bola, hein? Teve desvio não. Eric Belé. Abafa, né, Bruno Milhões? Ah, mas se coloca no lugar dele, o Martelli. 19 anos de idade, já foi pra rede, tá 4-0, 7-0 no agregado. Você querendo mostrar serviço, sabe que é bom de bola. Eu tentaria fazer um golaço desse aí do meio da rua também. Tá certo o Eric Belé, só não foi certo o chute, né? Mandou quase na lateral do campo, só tiro de meta. Aí vai que cola, né, Léo Jens? Sai mais um golaço, já deixou dele. E ele é um ótimo jogador. Não é tão rápido, não é meia para jogar pelos lados do campo. É mais um armador que sai da ponta, vem para dentro, auxilia o Maurício, o Felipe Anderson. Faz um grande jogo até aqui, o Eric Belé. E pode ter nos próximos minutos, de repente, uma companhia de outro garoto feito no Palmeiras, né? Desenvolvido pelo clube. Que seria o Riquelme Felipe, jogador que atuou dentro do Campeonato Paulista, depois perdeu espaço. Informação do QG de Esportes da Bandeirantes. Gol do Bahia anulado, Martelli, por um toque de mão de Acevedo, depois de bloquear um passe de Aleph Manga lá no ataque do Remo. Contra-ataque feito, gol do Everaldo, mas está anulado pelo VAR. 13 minutos jogados deste segundo tempo. O Palmeiras vem para o campo de ataque. Felipe Anderson pisa na bola, placar de 4-0 para o Verdão. Anderson por dentro para Maurício, entrada da grande área, Zulu. Mal demais, Maurício pega muito embaixo da bola, linha de fundo, tiro de meta pro Marcelo bater, é isso. Será que eles combinaram, Martelli, que depois do quarto gol só vale de fora da área? Já brincou assim? Às vezes tem isso, legal, né? Hein? Dessa vez tentaram, mas não, alguns vão sair da brincadeira, porque tem duas mudanças aí no Palmeiras. O Emiliano sai com a 32 e vem os 50, o Luiz Pacheco, outro garoto da base aí que vai buscar espaço, apenas 18 anos de idade. Outra mudança, sai Felipe Anderson, para muitos o nome do jogo, e entra o 37, Riquelme Felipe, mais um atacante na equipe do Palmeiras. Léo? Eu gosto das trocas para dar minutos a esses garotos da base, né? O Luiz Pacheco entrou muito bem contra o Santos e o Riquelme Felipe teve mais espaço no Campeonato Paulista do que depois no Brasileirão, então na Libertadores. O Felipe Anderson, para mim, foi o melhor em campo até aqui. Acho que ele estava se sentindo confortável. Um jogador ainda que não engrenou com a camisa do Palmeiras. De repente, o Abel poderia ter dado mais minutos ao Felipe Anderson. Nem quando ele joga bem, ele fica muito tempo em campo. Mas aí isso faz parte do planejamento do Abel. De repente está pensando em algo para o Felipe Anderson no fim de semana, já que o Alan tem um probleminha físico. O Jacuipense também está promovendo as suas mudanças, duas do técnico Rodrigo Ribeiro, uma delas já foi confirmada, né, Milhosa? Isso, saiu 21, Thiaguinho Martins, entrou 8, Vinícius Amaral na equipe do Jacuipense. Amaral, ele mesmo. E outra mudança, sai, pelo que eu vi, o camisa 9, Pedro Henrique Martelli, e entra o camisa 20, João Pedro, as mexidas do Jacuipense. É o Jacuipense com a missão dada de fazer 8 gols ou 7 para as penalidades, que você gosta muito, Léo James. E aí sem grandes alterações quanto ao jogo, né? Um atacante por outro e um volante por outro também, são essas as trocas do Jacuipense, que tenta evitar uma goleada ainda maior, né, Pedro Martelli? Porque quando o jogo está 4-0 não há discussão, já é uma goleada. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, é no Grupo Souza Lima. 4 para o Palmeiras, 0 para o Jacuipense. Mais cedo, Rogério Assis trouxe a você a vitória do Santos. 2-0 para cima do Curitiba. O Santos está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Roger Machado procura emprego. Demitido, caiu no São Paulo e o tricolor também caiu na Copa do Brasil. 3-1 para o Juventude.
Fala, Bruno Milhozzi. Só um detalhe sobre esse jogo. A gente lembra que no jogo de ida, o Jacuipense estava batendo bastante. Foi um assunto da partida, né? Os caras estavam realmente indo nas machadadas e acabaram machucando o Vitor Roque. A gente não vê nenhum movimento do Palmeiras de cobrar essa postura ou de ironizar o time do Jacuipense, o que poderia acontecer do jeito que terminou a partida em São Paulo, num clima muito tenso que até então não vai se repetir. Seu novo Ter está mais perto do que você imagina. Vire a chave com consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br. Placar de 4 para o Palmeiras, 0 para o Jacuipense. 17 minutos jogados deste segundo tempo, de bola rolando. Escanteio para o Palmeiras bater pela meia esquerda. Maurício bateu curtinho na canhota para Jefté. Jefté de primeira para ele. Acabou de entrar. Riquelme, quina da grande área. Levantou, segunda trave, fechado nas mãos de Marcelo. No alto, Marcelo faz a defesa, Milhozzi. Caprichou ali o Riquelme na sua primeira ação em partida após substituição. Ele domina a bola, vai pra cima, pisa nela e consegue o cruzamento fatiado ali, que não encontrou ninguém. Nas mãos do Marcelo, Palmeiras com o time totalmente modificado no segundo tempo. Desce para o campo de ataque o Jacuipense, lançamento feito à frente para a velocidade. É com o João Pedro, acabou de entrar, passou do primeiro, do segundo, ameaçou bater travado. São 5 do Palmeiras em cima dele. Quarta marcação do Verdão e tome contra-golpe. Luigi aberto pela meia esquerda, perde a bola, recebeu o Luigi. Da rente a marca da Cal na canhota, tentou passe à frente, rasga a zaga do Jacuipense. Manuel para o Palmeiras bater no campo de ataque pela meia esquerda. Futebol raiz que você quer. Assista mais de 300 jogos na Série B, na ESPN, no plano premium do Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B. Vem para o campo de ataque mais uma vez, o Palmeiras trabalha no campo de ataque, o Verdão vencendo pelo placar de 4-0. Sexta-feira, depois de amanhã, 107.3 para São Paulo e toda a região metropolitana. A nova frequência para você memorizar, já botou no carro, Milhões? Opa, já coloquei no 1, no 2, no 3, no 4, no 5 e no 6. 107.3 não é faixa estendida não, você vai achar no seu carro, no seu rádio. 107.3, a nova frequência para você que é de São Paulo e da região metropolitana. Vem para o campo de ataque o Palmeiras, na meia esquerda, cruzamento, entrada da grande área, não consegue o domínio Maurício. Espirrou e está nas mãos do Marcelo Milhozzi. Sobrou fácil, né? O Maurício não conseguiu dominar e não sei se ele sabia o que queria fazer, chutar ou cruzar essa bola, colocar dentro da área. Não conseguiu fazer nenhuma coisa nem outra, ficou fácil para o Marcelo, goleirão da equipe baiana. Cabos elétricos Sil, a líder do Brasil, se é Sil, você pode confiar. Vem para o campo de ataque mais uma vez a equipe do Jacuipense, escapa da marcação, William pela meia esquerda no campo de defesa, ele gira a jogada pela ponta direita, fatiada, estilosa para Vicente, Vicente consegue o domínio, bota na grama, gira pela meia direita de novo para o João Pedro tenta escapa da marcação, ele pedala, balança, abandona a ponta, vem por dentro, consegue o passe à frente por dentro, boa bola, escapou William, 2 em cima dele, William tenta armar a jogada à frente, não consegue mais, gira pela meia direita, chama João Pedro para o campo de ataque, João Pedro tentou o passe à frente, quarta marcação do Palmeiras, volta para William na inversão, pegou mal na bola. Toca de cabeça, recomeça, o Palmeiras sai jogando no campo de defesa. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas do país. Acesse braspress.com. Palmeiras vence pelo placar de 4-0 na Bandeirantes. Já vou para a live. youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. Tá estranhando o novo estúdio, mas é coisa boa, é coisa linda, hein? Como diria Ricardo Capriotti. A estreia em jornadas esportivas do novo estúdio da Bandeirantes. youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. Verdão vence o jogo por 4-0. Joga fora de casa, joga em Londrina, mas quer o quinto gol. A abertura de bola foi feita pela meia esquerda, linha lateral da grande área, na canhota para Jefté. Jefté carrega a bola, volta um pouquinho mais atrás, é para Riquelme. Riquelme ameaça fazer o cruzamento. Uma linha de 4 jogadores à frente dele, ele é obrigado a recuar. Por dentro para Evangelista, pisa na bola e trabalha a bola o Verdão. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá tirando e a bola rolando para você. Copa do Brasil, quinta fase, passou, tá nas oitavas de final, Estádio do Café em Londrina, relógio já marca 20 minutos jogados do segundo tempo. Jacuipense 0, Palmeiras 4, no agregado com 3-0 aqui em São Paulo, 7-0. QG de Esportes da Bandeirantes chega mais a grela. Martelo, informação do repórter Bandeirantes Luiz Fabiani. Memphis Depay só realizou trabalhos físicos até aqui e deve ser desfalque amanhã contra o Barra pela Copa do Brasil. Lembrando que ele não atua desde 22 de março, empate 1-1 contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Tô curtindo o futebol da Bandeirantes nesta noite de quarta-feira. É um intercâmbio remunerado com plano de preparação para a Copa do Mundo. Léo James, de Memphis Depay.
há bastante tempo não joga e o grande objetivo dele, mesmo que ele negue, é disputar a próxima Copa do Mundo. Enquanto isso, aqui no nosso jogo, o Palmeiras controla a partida com a posse da bola. Roda de um lado para o outro, mas dá uma diminuída no ritmo também depois das trocas. O Abel controla os minutos de cada atleta dentro do campo e eu não vejo mais sentido, por exemplo, para o Lucas Evangelista ainda estar em campo. Ele é praticamente o 12º jogador desse time do Palmeiras e com a lesão do Andreas Pereira no último jogo contra o Remo, ele deve ser ainda mais utilizado. Por isso me parece uma tendência do jogo que o Larsson entre na vaga do Lucas Evangelista nos próximos minutos. Mexe o Jacuipense. Saiu o 10, William, que há pouco deu uma fatiada estilosa, como disse Pedro Martelli. Entrou o Sidney, tal qual a capital australiana. Tem certeza? 25, Sidney. Sidney, portanto, está em campo. Para virar o jogo agora, Léo James. Sidney com a 25. É um atacante o Sidney, mas sinceramente o Jacuipense já pensa nos seus próximos compromissos, pelas diversas competições, pelo brasileiro da Série D do Campeonato Brasileiro, enfim. Isso aqui já era, Pedro Martelli. Agora é dar minutos a esses jogadores do Palmeiras para eles ganharem certa rodagem e serem mais aproveitados ao longo dos próximos jogos. Acho que alguns deles têm demonstrado qualidade, alguns deles já são bem conhecidos, no caso Maurício e o Felipe Anderson, mas o Eric Belé tem uma atuação de destaque também, saindo bastante daquele lado direito, vindo para dentro. Martelli, Sidney não é capital da Austrália, foi de forma provisória, é Canberra. Tem umas pegadinhas também, né? Capital do Canadá, por exemplo. Não é Toronto? Componentes de suspensão, transmissão e direção é na Cata, qualidade, qualquer caminho pode contar. Legal o pessoal que vem aqui que procura Buenos Aires, né, no Brasil. Tem isso. Se espantam, né? Vocês não falam espanhol? Acontece, né? 23 jogados deste segundo tempo, 4 para o Palmeiras, 0 para o Jacuipense, 7-0 no agregado. Desce para o campo de ataque mais uma vez a equipe do Jacuipense. Trabalha a bola por dentro, Vinícius Amaral. Ele gira a jogada pela meia direita. É para João Pedro, tentou invadir a grande área na linha de fundo. Chega bem, Riquelme. Fez a proteção, a bola viu o campo acabar em linha de fundo, portanto o tiro de meta pro Palmeiras. E tem mais mudanças, vai sair aí o Maurício, número 18 da equipe do Palmeiras, foi para a rede, fez um dos 4 gols ali o Maurício, e entra o 48, Larsson entra na equipe do Verdão. Larsson, capital de... talvez da Suécia, não né? tem, né? Porque todos os jogadores terminam com som, né, na Suécia. Inclusive tem um Larsson na seleção sueca que deve estar na Copa do Mundo. Saiu a convocação da seleção da Suécia? Sem o Kulusevski. Com o Isaac. Isaac Gyökeres, a dupla dos caras. Léo James, Larsson em campo, Maurício no banco. Larsson foi um grande atacante que vestiu a camisa do Barcelona, campeão da Champions com Ronaldinho Gaúcho, Samuel Eto'o e companhia limitada na temporada 2005-2006. Este que estamos falando é sobre o Larsson do Palmeiras. Volante, o meio campista de chegada, acho que era natural que ele entrasse dentro do jogo. Agora, não me parece fazer sentido o Lucas Evangelista, por exemplo, permanecer no campo. Um atleta muito utilizado pelo Abel Ferreira ao longo dos últimos jogos, e a tendência é que seja ainda mais pelo problema do Andreas Pereira, e ele vai jogar praticamente os 90 minutos ou mais do que eu considero que deveria. O Maurício já é um reserva, alguém que poderia ter uma rodagem um pouco maior hoje, Martelli. O Terra mudou o conceito de SUV, vire a chave com consórcio Volkswagen, conquiste o seu, acesse consórcio.vw.com.br. 25 jogados deste segundo tempo, tiro de meta para o Palmeiras, Sérgio jogando no campo de defesa, vence o jogo, Verdão pelo placar de 4-0. Daqui a pouco vem o apito final no microfone da Bandeirantes com Ricardo Capriotti para falar. Atenção, torcedor do São Paulo, quem é o novo treinador? Caiu Roger Machado porque caiu São Paulo para o Juventude na Copa do Brasil, perdeu por 3-1. Com Ferreirinha sendo expulso e determinante para a desclassificação, mas não durou o trabalho de Roger Machado. O Santos venceu o Curitiba fora de casa 2-0. Neymar não marcou gol? Não, né? Não. Neymar jogou bem, Agrela? Você que viu o jogo? Jogou pro gasto, para ir para a Copa do Mundo. 25 jogados do segundo tempo, youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. Já vou pra live, vou curtir com você na Bandeirantes, no novo estúdio da Bandeirantes. Abraspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Lateral para o Jacuipense bater no campo de defesa pela meio direita. Toma distância Vicente para repor a bola em campo. Sobe a marcação do Palmeiras. Vicente arremessa a bola, tenta o domínio. O Gabriel não voltou para campo, saiu de marca, hein? Sem não, você não vai ter que mexer. Riquelme ganha a jogada, entrada da grande área, só soltar, não soltou. Mas aí o cara tá com a oportunidade, vai ter que bater o gol.
Riquelme explode na marcação, mas volta para Murilo. Murilo cruza a fronteira, o zagueiro do Palmeiras pela meia direita. Ele volta a jogada no círculo central. É de primeira para Benedetti trabalha a bola por dentro. Pacheco pela meia esquerda para Jefté corta a marcação do Jacuipense. Diz o árbitro que pegou por último no Jefté. Com isso, manual para o Jacuipense bater do campo de defesa pela meia direita. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. É no Grupo Souza Lima. O Abel tem mais uma, né? Ele parou duas vezes no segundo tempo e uma no intervalo, foi isso? Exatamente. Tiraria Evangelista. Belé, oportunidade, Luiz, oportunidade. É isso, né? Evangelista é o que sobra aqui. Agora se ele colocar algum jogador, é um titular na vaga do Evangelista. Por isso que eu entendia que o melhor era o Larson entrar na vaga do Evangelista. Deixa o Maurício jogar mais. Hoje dá pra gente dizer que Alan e John Arias são os titulares, pelos os meias que saem da ponta e vêm pra dentro do time do Palmeiras. 27 jogados deste segundo tempo na Bandeirantes, desce o Palmeiras pela meia direita buscando o quinto gol, passe interceptado dentro da grande área, explode na marcação, vai nas mãos de Marcelo. Firme o Marcelo, capitão goleiro com a bola em mãos aí, Miliossi. No erro de passe, né? O Palmeiras começa a tentar construir jogadas mais técnicas do meio para frente, acaba falhando em algumas oportunidades e o Marcelo está se consagrando ali, fez mais uma defesa para salvar o que poderia ser o quinto gol do Palmeiras no jogo. Seu novo Ter está mais perto do que você imagina. Vire a chave com consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br. Vai ser jogando mais uma vez para o campo de ataque. A equipe do Palmeiras carrega a bola. Pacheco por dentro. Escapa da marcação, tentando marcar o quinto gol. 4 para o Palmeiras, 0 para o Jacuipense jogando em Londrina. Abre a jogada pela meia esquerda, aqui da grande área para Jefté. Jefté por dentro. É para Riquelme. Tenta o passe por dentro. Riquelme desarmado, corta a marcação. Afasta o Jacuipense. Volta a bola para Jefté. Jefté por dentro. Vem para o campo de ataque mais uma vez. Pisa na bola. Trabalha a jogada. Lucas Evangelista pela meia esquerda. Chama para o campo de ataque do círculo central. Benedetti. Benedetti para a meia direita. Murilo, zagueirão. Meteu a bola nas costas da zaga, perdeu, vai ter que cometer a falta, vai pro contragolpe, agora Jacuipense já perdeu todo o tempo do mundo. Sidney pela meia esquerda, sai com bola e tudo, ela tocou por último no jogador do Palmeiras, está marcada a lateral para o Jacuipense bater pela meia esquerda. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 110 filiais distribuídas no país, acesse braspress.com. Novo estúdio aqui vê tudo, que sinal é esse, adeus, ou embora? Não, esse é o sinal que está sendo feito nas arquibancadas do Estádio do Café. O pessoal está colocando lanterninha no celular e dando um tchauzinho para o Jacuipense ali num show de luzes bonito da torcida do Palmeiras, né, que tomou conta do estádio em Londrina. Deu 75% do jogo, o juiz pode acabar, é isso? Ou você quer ir até o final? Acho que os dois times aceitariam caso ele apitasse. Alguns garotos iam gostar de permanecer no campo. Riquelme Felipe entrou agora, acho que o Eric Belé que está aproveitando bem a oportunidade, mas acho que boa parte dos jogadores aceitariam caso você fizesse essa proposta, Pedro Martelli. 4 para o Palmeiras, 0 para o Jacuipense, 7-0 no agregado. Verdão nas oitavas de final da Copa do Brasil. Palmeiras vai, Santos vai, São Paulo fica, Corinthians amanhã, Neoquímica Arena, na Arena do Timão, venceu o primeiro por 1-0, deve passar também, né? Imagino eu. Deve passar também, não vai ter dificuldade, só fica o São Paulo no meio do caminho. Quase 30 minutos jogados deste segundo tempo. Desce o Palmeiras para o campo de ataque na meia esquerda. Bola para Jefté. Jefté na linha de fundo. Chegou para cruzar. Pacheco, travado, escanteio. Escanteio, ponta esquerda para o Palmeiras e mexe o Jacuipense. Para destacar o Gabriel, que saiu há pouco machucado, sem condições, camisa 5, estava amarelado. E entrou 16. Gustavo, mais uma mudança na equipe de Riachão do Jacuí. Tem escanteio Palmeiras. Escanteio já batido, curtinho pela meia esquerda, desce o Palmeiras para o campo de ataque, lançamento, entrada da grande área, Jefté tá livre de marcação, Pacheco de longe, bateu cruzado, explodiu, chegou o Benedetti, rolou o chute a gol, Pacheco para na marcação, novo toque de cabeça, Murilo vai fazer o quinto, travado! Travado no último segundo, Murilo, escanteio, Palmeiras na ponta direita aí, Miliossi. E seria um gol bonito pro Murilo, hein? Porque a bola sobra dentro da pequena área depois do bom lançamento de cabeça que veio do Benedetti. Ele enche o pé, mas o zagueirão do Jacuipense foi muito bem no lance para cortar ali o Railon. Mete para escanteio, mais uma vez o Verdão vem com a bola aérea. É futebol raiz que você quer. Assista mais de 300 jogos da Série B na ESPN no plano premium do Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B. Vai mexer o Palmeiras e vem titular aí.
Escanteio pro Palmeiras bater na ponta direita, toma todo o tempo do mundo, Verdão. Vence o jogo pelo placar de 4-0. Escanteio cobrado, fechado, primeira trave, o toque de cabeça pela linha de fundo. Tiro de meta pro Jacuipense, só isso. Só isso, e vai subir plaquinha, é a tal da substituição ostentação, né, Martelli? Sai o 30, Lucas Evangelista, vem 11, John Arias entrando neste jogo mais do que resolvido. E agora, hein, Léo James? Coloca um titular no campo. Será que era necessário? Vai jogar ali 15, por volta de 15 minutos, vai no máximo 20. Mas você sempre corre o risco de uma lesão inesperada, de você ter uma entrada mais forte de um jogador do Jacuipense, por mais que o ritmo no jogo não demonstre isso. O Jacuipense não tem apelado para esse tipo de recurso nessa meia hora de segundo tempo. Mas você corre sempre o risco. Eu não vejo necessidade, sinceramente, de o John Arias entrar em campo. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Copa do Brasil, fase a quinta. Se passar, tá nas oitavas de final. Em Londrina, no Estádio do Café. 32 minutos jogados no segundo tempo. Jacuipense 0, Palmeiras 4, no agregado 7. Quais as situações dos times na Copa do Brasil? No plantão esportivo, fala Grela. No Castelão, Martelli, segue Ceará 2, Atlético Mineiro 0, agora aos 30 minutos da segunda etapa. Já no Mangueirão, o Remo vai empatando com o Bahia 1-1. Com isso, Remo e Ceará, neste momento, se classificam às oitavas de final, embolsam 3 milhões de reais, Martelli. Tem a questão da grana também, hein? São Paulo perde, deixa de ganhar 3 milhões. Quanto será que é a multa do Roger, hein? 3 milhões, dá pra pagar um mêsinho do Dorival. Pois é. E no áudio vazado nos últimos dias do presidente do São Paulo, Harry Macis, ele diz que não dá pra sonhar com o Dorival Júnior porque a comissão técnica custa muito caro, por volta de 3 milhões por mês. E agora? O que é que o São Paulo vai fazer? Léo? Você acredita nesses discursos? Eu acredito em tudo no futebol brasileiro. Não acho nada impossível. Eu não subestimo os dirigentes do futebol brasileiro, Pedro Martelli. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Daqui a pouco vem aí o apito final no microfone da Bandeirantes. Ricardo Capriotti assume para todos os cantos do Brasil e do mundo. Palmeiras desce para o campo de ataque na meia esquerda. Mais uma vez, Jefté recua. Um pouco mais atrás para Larson. Larson volta a jogada pela quarta zaga no campo de defesa na meia esquerda. De primeira, Benedetti. Benedetti pela meia direita para Murilo. Murilo vai-se embora para a equipe do Verdão. Trabalha como se fosse o meia. Se fecha o Jacuipense. 4 para o Palmeiras, 0 para o Jacuipense. Já vou para a live. youtube.com/. Rádio Bandeirantes Oficial. Verdão desce com Arias, meia direita, ele cruzou para o meio da grande área, cortou a marcação do Jacuipense na meia esquerda, sai jogando Gustavo, perdendo o jogo pelo placar de 4-0 aos 34 minutos jogados deste segundo tempo de bola rolando no Estádio do Café. Deixa eu ver aqui, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, na estreia em jornadas esportivas do novo estúdio da Bandeirantes. Deixa eu ver, Felipe, Vivaldo Junqueira, Thiago, Flávia, quem mais? Antônio, Marco Batista, Sabrina, Duda Ribeiro, o Marco Batista também está conosco, Maurício Moreira, Paz, Toninho Lobo sempre curtindo no microfone da Bandeirantes. O timaço da Bandeirantes levando a você a quinta fase e o Palmeiras praticamente nas oitavas de final da Copa do Brasil. Só esperar terminar o jogo. 35 minutos jogados do segundo tempo. Sai jogando Jacuipense no campo de defesa. Recomeça. Quarta zaga. Railo pela meia direita. Abre a jogada para Vicente. Vicente tenta quebrar para o campo de ataque. Sobe para tocar de cabeça no ataque. Tentou chegar Vicente. Chega na marcação. Jefté dentro da grande área na linha de fundo. Sai jogando tranquilamente para Benedetti. Benedetti pressionado pela marcação. Escorou, ganhou lateral. Manual para o Palmeiras bater no campo de defesa pela meia esquerda. Cabos elétricos Sil. Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. 35 jogados do segundo tempo, mais 10 de jogo, fora os acréscimos. 4 para o Palmeiras, 0 para o Jacuipense. Arias, neste momento, o único titular em campo, com o Murilo, que entrou no intervalo. Fala, Léo James. E o Arias entrou numa posição em que ele se destacou pelo Fluminense. No tricolor carioca, o colombiano jogava mais pelo lado direito do que pelo lado esquerdo. Já no Palmeiras, como o Alan é o dono dessa ponta direita, o Arias foi deslocado para a ponta esquerda.
Hoje ele joga mais aberto na função que ele desempenhou com a camisa tricolor, que ele se destacou muito, foi campeão da Libertadores jogando como esse ponta direita, a posição que ele ocupa hoje novamente, Martelli. O Terra mudou o conceito de SUV, vire a chave com o consórcio Volkswagen, conquiste o seu, acesse consórcio.vw.com.br. Palmeiras desce para o campo de ataque na meia esquerda. Abertura de bola do Verdão. Jefté quer mais o Verdão. Jefté para Riquelme. Riquelme meia esquerda, abandona a ponta. 36 e 30 jogados. Rola a bola por dentro. Luiz Pacheco. Pacheco recomeça para Murilo. Murilo no campo de ataque, curtindo uma de meia. Acelera a jogada à frente, corta a marcação do Jacuipense. Mas volta para Larson. Larson no corredor central da intermediária. Abre a jogada para Jefté. Jefté levantou na segunda trave. Corta a marcação do Jacuipense. Opa! O rolinho até aconteceu, mas o Jacuipense perdeu a bola. Recomeça o Palmeiras na entrada da grande área. Pode vir mais um gol. Arias protege a bola, volta a jogada um pouquinho mais atrás para Larson. Larson pela meia direita para Kelvin. Com toda a calma do mundo, Verdão. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitepay.com.br. Palmeiras cercando a grande área do Jacuipense. Benedetti, o Benedetti está na entrada da área, vai chutar. Benedetti de longe, Marcelo! O grandalhão Benedetti, entrada da grande área, perna esquerda do meio da rua. No centro do gol, mas fez uma curva, caiu na hora H, com a ponta da luva esquerda, Marcelo, foi com a mão trocada, de direita, bota pela linha de fundo em escanteio pro Palmeiras, Miliossi. Garoto da base Alviverde não vai ficar vendo seus companheiros da linha de frente, atacantes indo pra rede, e ele lá, zagueirão, sem chutar pro gol, arriscou, tentou um chute muito forte, toca na bola o goleiro, tem escanteio Verdão. Escanteio cobrado, levantamento pro meio da grande área, quarta marcação, afasta a zaga do Jacuipense, 38 jogados deste segundo tempo, um show do Verdão. Mais um show do Verdão que marcou 3 no primeiro tempo, 1 no segundo tempo. Riquelme pela meia esquerda, leva para a linha de fundo, escapou, deixou o jogador no chão, botou por cobertura, Marcelo, desviou na marcação de novo, Marcelo! Quase o Riquelme faz um golaço e tome Verdão, Kelvin emendou pro gol, por cima do gol! O Marcelo salvou agora na jogadaça na meia esquerda. O Riquelme de cobertura. Tira Marcelo. No toque de cabeça explodiu na marcação. Murilo de novo fazendo gol, Miliossi. Não consegue ir pra rede, né? Segunda grande chance no Murilo. Dessa vez de cabeça. A bola se ofereceu de tal forma que ele não precisou nem pular. Só fez movimento, mas o zagueirão do Jacuipense entrou na frente e evitou o quinto gol do Palmeiras. Grande defesa do Marcelo. Vai resistindo o Jacuipense a levar o quinto gol. Quando o Brasil entra em campo no trabalho, a convocação é certa. A Vonder, a ferramenta do Brasil. Atenção, porque segunda-feira, anote aí, Bruno Miliossi. 4 da tarde, o Esporte em Debate. Se espirrar, saúde. Todo mundo lá no Rio de Janeiro. Todo mundo lá no Rio de Janeiro, no Museu de Amanhã. 4 da tarde, hein? 4 da tarde até as 9. 5 horas de trampo? É, isso aí. Esporte em Debate, edição de luxo. É ter folga com a terça. convocação. Convocação da Seleção Brasileira, os 26 nomes. Ancelotti disse que tem dúvida em 2. Não sei se são 2 vagas ou 2 nomes. A interpretação é sua, Léo Jens. Mas segunda, 4 da tarde, comandado por Ricardo Capriotti, o Esporte em Debate lá no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, todos bronzeados na terça, trazendo a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, que nós estaremos trabalhando. Inclusive, acabei de receber a escala, planilha, graças a Deus, 93 jogos. Tô feliz, Léo Jens. Tô feliz. Evento bom a gente gosta. É isso aí, cara. Copa do Mundo não tem preguiça. Agora, dos 26 nomes que o Ancelotti vai convocar na segunda-feira, ele falou que 24 são mais previsíveis e eu concordo com ele. Acho que não é o momento de falarmos os 24 nomes, mas eu tenho dúvida com relação a 2 jogadores que ele vai convocar, se ele vai convocar ou não. Quais? Entre as opções, tá? Andrei Santos, Paquetá, Neymar, tem mais um que eu tô... o Ryan. Uma dúvida no meio, uma dúvida na frente. Eu tô com você nessa. Desses 4 ele vai convocar 2. Eu tô com você nessa. Neymar foi como hoje, Guilherme Agrela? Jogou pro Gaso, deu uma assistência pro Lucas Veríssimo e vai pra Copa. Estabilidade, quer comentar agora? Estabilidade, conforto e segurança na reta, na curva, na estrada e na rua. Amortecedor HG na carta, pode contar. Sabe tudo, Guilherme Agrela. Você que perguntou pra ele, cara, que ignorância foi essa? Cara. Eu não gosto dos mais jovens, você sabe, é assim Miliossi? mesmo, não tem jeito. Mas você tem razão, Miliossi, o Agrela. Eu acho que ele estará.
Querer, não querer, aí é outra história. Desculpe o pequeno parêntese, mas é que o jogo está muito disputado, viu, Léo Jens? 7-0 no agregado e a pressão do Jacuipense, Léo Jens. Só que não. Nos últimos minutos até que o Palmeiras criou mais chances do que no resto do segundo tempo, né? Uma com o Murilo, depois um chute para fora do Benedetti, mas a partida está definida, a classificação do Palmeiras assegurada a próxima fase. E o Arias pegou a bola no meio de campo, foi embora, avançou, passou do primeiro, do segundo, levou na linha de fundo, cruzou rasteiro nas mãos de Marcelo. Parece que ele tá brincando, né? Decidiu acelerar, passou por todo mundo, hein, Milhossi? Lembra daqueles jogos de videogame antigos, PlayStation 1, PlayStation 2, Martelli, em que no futebol era só sair correndo com o mesmo jogador pra frente, sair na cara do gol e fazer o gol. Quase fez isso o John Arias, ele saiu correndo, mas na linha de fundo perde a bola. Bom lance do colombiano. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua máquina em www.infinitypay.com.br. E vem Verdão pro campo de ataque, passe errado do Luigi. 41, quase 42, o Jacuipense no contragolpe. Olha o gol de honra. Vai-se embora João Pedro, entrada da grande área. Lançou nas costas da zaga, chegou, bateu cruzada, vai sobrar, vai pitar o gol Vicente. Gol do Jacuipense. Vicente Ferreira marca o gol de honra do Jacuipense. Boa jogada de João Pedro. João Pedro na entrada da grande área, ele soltou no facão, mergulhou Adriano Júnior. O filho de Adriano, Michael Jackson, bate travado, sobra para Vicente Ferreira. Vicente Ferreira, entrada da grande área, meia direita. Num dos raros momentos, mas um dos momentos em que você vai se lembrar toda a vida. Vicente Ferreira enche o pé na cara da bola, pega em cheio. Ela morre no canto inferior direito da meta de Lomba, na marca dos 42 minutos jogados do segundo tempo. Aí a honra do Jacuipense. Vicente Ferreira faz, Jacuipense desconta, Jacuipense 1 com Vicente. Palmeiras 4, Milhossi. E o gol que é, acima de tudo, simbólico para essa equipe, que sai do interior da Bahia, de uma cidade de 35 mil habitantes, que é achando o Jacuípe e consegue furar a defesa do Palmeiras, a defesa mais forte do futebol brasileiro. Tem um gol sofrido para o Jacuipense nos pés de Vicente Ferreira, lateral direito, um bom chute dentro da área, o rebote ele aproveita bem, coloca no canto, Carlos Miguel não chega. Gol do Jacuipense, um gol de honra e um gol que marca a melhor campanha desse time na história da competição, Martelli. Léo Jens, Vicente marca, comemora, momento de alegria do lateral direito. Em velocidade, porque o Palmeiras segue instalado no campo de ataque, no campo do Jacuipense. Boa jogada, bem tramada, o Adriano fez a diagonal. O Murilo até conseguiu travar primeiro, mas na sequência a bola sobrou para o Vicente, que marca, como você disse, o gol de honra do Jacuipense. Vai ser um momento que ele vai guardar no currículo certamente, né, Pedro Martelli? Oh, mas com certeza, gol no Palmeiras, gol no Verdão, gol de Vicente Ferreira. 44 minutos jogados do segundo tempo, vai terminar o jogo lá no Estádio do Café, lá em Londrina, lá no Paraná. O Palmeiras vence 4-1. Agrela, prepare aí, por gentileza, quem está avançando, quem está indo às oitavas de final da Copa do Brasil, quem está sofrendo. A Copa do Brasil chegando às oitavas de final. 44 minutos jogados, impedimento marcado no ataque do Verdão, pode ser agora. Plantão esportivo da Bandeirantes, Agrela, quem vai, quem fica, quem está um cadinho de buscar as penalidades em Agrela. Vamos lá, Martelli, porque neste momento o Ceará vai se classificando em cima do Atlético Mineiro e o Remo contra o Bahia. Mais cedo deu o Mirassol para cima do Bragantino 2-1. Santos passou pelo Coritiba e o Juventude eliminou a equipe do São Paulo. Além disso, o Vasco da Gama passou pelo Paysandu depois de um empate por 2-2. Ontem, o Inter venceu o Atlético de Minas Gerais por 3-2, passou de fase também, a exemplo do Cruzeiro, que bateu o Goiás por 1-0. E o Fluminense, que venceu o Operário Ferroviário do Paraná por 2-1. Por enquanto, estes os classificados às oitavas da Copa do Brasil. Martelli. O Santos passou, o São Paulo ficou e busca um técnico. Em você que está à busca de uma oportunidade, mande o seu currículo para o São Paulo. Só não pode ser tão caro quanto a comissão do Dorival, né? Inclusive, se você quiser já avisou. Fazer de graça pela oportunidade, tem uma cancha aí, manda lá, a Barra Funda, porque estão buscando um técnico de acordo com o Herman Assis. Eu não compro essa história. Vão trazer o Dorival, vão trazer um Rogério se cair. E aí é sempre assim, não tem dinheiro, mas tem dinheiro
e vai vir o Dorival. Essa é a minha visão. Mas tem que ser alguém que agrade a torcida do São Paulo. Caso contrário, você será tratado como o Roger Machado foi no Tricolor Paulista. 46 minutos jogados, Dizão quer jogo, hein, seu juiz? 7-1 no agregado, mas tá bom. Motopeças de qualidade Nakata, conte com o desempenho e a confiança da marca líder em suspensão. Também é Motopeças Nakata, pode contar. Já vem aí o apito final no microfone da Bandeirantes com Ricardo Capriotti para trazer e atualizar tudo do futebol do Brasil na noite de Copa do Brasil. O Benedetti preocupa, hein? Caiu fora de campo, no escanteio para o Jacuipense e não consegue voltar, viu, Milhões? Colocou a mão ali na altura do tornozelo, preocupação. É o que mais temia o Abel Ferreira, perder um jogador nessa partida que não tinha nenhum perigo de classificação, o perigo de lesão. Agora assombra o Benedetti. Cabos elétricos Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. 46 jogados, quase 47. Em Londrina vai terminar o jogo. Jacuipense desce dentro da grande área. Corta a marcação, vem Murilo, tira para a zaga do Verdão. Pode contar com qualidade, com durabilidade. Pode contar com confiança. Se é Nakata, você sabe. Pode contar. 47 minutos jogados deste segundo tempo de bola rolando. O Verdão vai avançando às oitavas de final da Copa do Brasil. Desce para o contragolpe o Palmeiras. Lançamento de Luiz pela meia esquerda. Vai chegar Arias. Agora é contigo. Quina da grande área. Arias para cima da marcação. Fintou, balançou, bateu no gol. Marcelo! Espalma Marcelo no centro do gol. Era o quinto gol do Palmeiras. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua máquina em www.infinitipay.com.br. Jonathan Pinheiro aponta o centro do gramado. Termina o jogo no Estádio do Café. O Palmeiras, com extrema tranquilidade, se classifica às oitavas de final da Copa do Brasil para cima do Jacuipense. 7-1 no agregado. 3-0 no Allianz Parque. 4-1 para cima do Jacuipense no Estádio do Café. E agora só falta o Timão, que amanhã enfrenta o Barra. O São Paulo ficou. Santos e Palmeiras avançam. E no apito final vem ele. Alô, Ricardo Capriotti. Alô, Pedro Martelli. É isso aí. Deu Verdão. O Palmeiras está lá nas oitavas de final da Copa do Brasil. E sem fazer força, não é? Com o time reserva, com o time completamente alternativo. Foi até o Estádio do Café em Londrina e despachou o Jacuipense. Alô, Bruno Migliozzi, o que é que você tá vendo? Ó, Abel Ferreira, rapaz, o Abel Ferreira tá feliz, o Abel Ferreira, hein, Migliozzi? Tá sorridente, Capri, feliz da vida o Abel, sendo cumprimentado e aplaudido pelos torcedores que foram ao Estádio do Café, né? Só tem palmeirense por lá e estão celebrando ali o Abel, que voltou a treinar o Palmeiras depois de cumprir suspensão na última rodada do Campeonato Brasileiro, já pagou todos os jogos à CBF e ficou à disposição no jogo de hoje. Foi também tietado, viu, Capri, pelos próprios jogadores do Jacuipense, alguns foram cumprimentar a arbitragem. Hoje o Abel não tem motivo nenhum para reclamar, tá feliz da vida, tá conversando com os árbitros ali e o Palmeiras embolsa mais 3 milhões de reais por essa classificação, garante vaga nas oitavas de final, despacha o Jacuipense e segue vivo em todas as frentes do Campeonato Brasileiro, Capri. É isso aí, mais um dinheirinho pro Palmeiras, mais uma classificação e o Verdão avança na Copa do Brasil. O apito final vai falar muito dessa classificação do Verdão, nós vamos tratar também da classificação do Santos, que despachou o Coritiba. E claro, muita atenção ao São Paulo. Ei, tricolor, eliminado pelo Juventude. Roger Machado demitido. Vai ter muita informação do São Paulo no apito final com o Paulo do Vale, trazendo todos os detalhes desta eliminação tricolor. Antes do apito final, vamos escolher o melhor em campo. Craque Bandeirantes de Palmeiras 4. Jacuipense 1, no agregado deu 7-1, muita diferença, né? Muita diferença, o Jacuipense ainda conseguiu marcar um golzinho no Palmeiras, mas deu Verdão. Atenção, Rafael Palmeira, vamos lá, Rafa, o melhor em campo. O craque do jogo. E aí, Léo Gens, quero te ouvir porque tem muita gente para ser escolhida. Aí vai ser difícil hoje ou é tranquilinho, molezinho escolher o melhor em campo hoje, Léo? Não, vários jogadores foram bem, Capri, mas acho que tá fácil a escolha. Ele vem sendo muito criticado pela torcida do Palmeiras e acho que as críticas realmente são justas. Entrou muito mal contra o Corinthians e errou num lance que poderia ter dado o gol da vitória ao Corinthians naquele dia em Itaquera, mesmo com o Alvinegro com 2 jogadores a menos. Mas hoje, Felipe Anderson foi o craque da partida. Com 1 gol e 2 assistências, ele é o meu nome. Felipe Anderson, aê, Felipe Anderson, melhor em campo, craque Bandeirantes. E no apito final tem gabarito, hein? Já já vamos gabaritar
Jacuipense 1, Palmeiras 4 e todas as informações desta noite de Copa do Brasil. Não saiam daí, vamos juntos, venham aí com a gente. Estaremos aí no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, claro, com o nosso estúdio multimídia novinho. Transmissão de hoje, a primeira transmissão de futebol, a primeira jornada esportiva aqui no estúdio multimídia da Bandeirantes. O apito final vai ser daqui também, então vamos juntos, venham conosco. O apito final é na sequência. Desde 1950, quando o mundo veio jogar uma Copa aqui, lá foi a Bandeirantes com o microfone que o tempo consagrou. Vozes que cortaram décadas, atravessaram continentes. Nenhuma distância foi páreo, nenhuma Copa sem a nossa companhia. Que tamanha persistência! Correndo atrás de títulos, colecionando taças e derrotas apenas para contá-las, para narrá-las. Levantou de primeira, ó o Pelé, cadê o jogo? Que tamanha persistência! Histórias únicas, momentos ensurdecedores. Romário desceu, Romário invadiu, bateu! Um segundo de fôlego tomado pelo pressentimento antes do grito. O tempo que a torcida preencheu. Impossível silêncio. E houve euforia. Brasil 2, Alemanha. E também lágrimas. A defesa brasileira estava aí. Dramas. Ronaldo foi ao hospital antes de vir para o estádio. Nada menos do que todas as Copas. Geração após geração. Lá vai o microfone da Bandeirantes, que sempre fez o gol soar maior do que era. Cruzou pra Pombo, dominou, vai ser golaço, bateu, lindo! E era enorme. 19 edições, 7 décadas, um compromisso que nunca falhou. Bandeirantes, a única, desde 50, presente em todas as Copas, como nenhuma outra. Copa do Mundo da FIFA 2026 na Bandeirantes. Oferecimento Grupo Euro 17, Bet Esporte, Móbil, Hidro, Souza Lima, Motiva, Hotéis.com e Votorantim Cimentos. Ronaldo Caiado, médico e 2 vezes governador de Goiás. A primeira coisa que um médico aprende é que a doença que não foi bem tratada volta, e volta pior. Foi isso que aconteceu com o Brasil. Elegemos o Bolsonaro para curar a doença do país. Mas 4 anos depois, o PT voltou, porque o governo não acertou no diagnóstico e no tratamento. Não podemos cometer o mesmo erro. Vamos ganhar do PT sim, mas temos que fazer um governo muito melhor para o PT não voltar mais. Feliz é o PSD. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, pode contar. Alta performance é com amortecedor HG Nakata. Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Cabos elétricos CIO. CIO, a líder do Brasil. Se é CIO, pode confiar. Disney Plus, Libertadores e Sul-Americana na ESPN e no Disney Plus. Infinity Pay. Na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Vonder, a ferramenta do Brasil. Consórcio Volkswagen. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br e Tenda Atacarejo de Verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha. Na loja, no app e no site. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. Apito Final. Na Bandeirantes. O pós-jogo completo. Palmeiras veio para o campo de ataque na esquerda, Jeff tem aqui da grande área, pedalou, balançou, ameaçou levar para a linha de fundo, fez o break frente à marcação, voltou Felipe Anderson, fintou o primeiro, passou do segundo, invadiu a grande área, limpou o terceiro, cruzou, vai pitar o gol, Maurício! Gol!
Maurício! Jogadaça do Felipe Anderson pela meia esquerda, ele abandona a ponta, invade a grande área, passa do primeiro, do segundo, do terceiro, quando ele se aproximava da linha de fundo, perna esquerda na bola, ele ergue a cabeça, cruza rasteiro, entrada da pequena área, tava lá Maurício, o paraguaio, Maurício de perna esquerda no contrapé do goleiro Marcelo, que cai para o lado esquerdo, a bola morre no canto esquerdo do goleiro. Na marca dos 23 minutos jogados do primeiro tempo, Precial Viverde pulsar, estremecer e vibrar. Atenção, torcedor do Verdão. Maurício lá em Londrina, bate o Verdão à frente. Gol de Maurício, mas com muito trabalho de Felipe Anderson. Agora, lá em Londrina, Maurício, Jacuipense 0. Palmeiras 1 pro Nobiliossi. E vem Verdão de novo pela ponta direita. Maurício cruzou a entrada da grande área, avançou pela meia esquerda. Sobrou Felipe Anderson, bateu no gol. Gol! Anderson, a máquina alviverde amplia em 30 segundos depois do gol. Jogada pela meia direita, Felipe Anderson estava esperando pela meia esquerda, Maurício cruzou, sobrou para Luigi, ele devolveu na entrada da grande área, o passe solto na meia esquerda, Felipe Anderson tinha acabado de dar uma senhora assistência, ele de perna esquerda bate cruzado, morre no canto esquerdo inferior, ali onde o Marcelo não chega, aos 24 minutos jogados do primeiro tempo. Que isso, Verdão! Uma máquina alviverde, 2 gols em 1 minuto. Felipe Anderson para Maurício agora. Maurício virando para Felipe Anderson. Lá em Londrina, nesse momento, o Palmeiras amplia. Felipe Anderson, 1 gol, 1 assistência. Jacuipense 0. Palmeiras 2 pro Nobiliossi. Levou a bola na linha lateral da grande área, na ponta direita, Maurício para Eric Belé. Belé pedalou, balançou dentro da grande área, deu jogo para Anderson. Anderson para Belé, vai pintar o golaço. Eric Belé. Gol! Ponta direita, Maurício para Belé, Belé na entrada da grande área para Felipe Anderson, já deixou dele, já deu uma assistência, mas ele quer mais. Hoje é o awake Anderson, o acordado Anderson, o agitado Anderson, o on fire Anderson. Ele solta a bola nas costas da zaga, Belé tocou e foi. Belé tocou e foi. Ele recebeu na entrada da pequena área, perna esquerda na bola, sai Marcelo, bota no canto inferior direito da meta de Marcelo. Aquele abraço tá no gol, na marca dos 36 minutos jogados do primeiro tempo. Eric Belé, a chance. Pode ser o quarto gol do Verdão, o primeiro do segundo tempo, 7º do agregado, 3 do primeiro jogo, 3 do primeiro tempo do segundo jogo. Marcelo no centro do gol, 7 minutos jogados neste segundo tempo. Luigi para retomar a confiança, para espantar a zica, para voltar com a confiança do torcedor dentro da meia-lua da grande área. Luigi partiu para a bola, bateu no gol! Gol! Palmeiras! Luigi! Muito comemorado pelo banco, Luigi batendo pênalti de perna direita, deslocando o Marcelo. Ele olha para o canto inferior esquerdo, Marcelo salta, Marcelo pula, Marcelo na esperança de tocar na bola, nem viu. Bola para um lado, goleiro para o outro. Ela morre no canto inferior esquerdo da meta de Marcelo. Aquele abraço tá no gol. Luigi volta a marcar com a camisa do Verdão. Sai zica, Luigi. Sai zica, Luigi. Agora, Jacuipense 0 em Londrina, Palmeiras 4 pro Nobiliossi. Jacuipense no contragolpe. Olha o gol de honra. Vai-se embora João Pedro, entrada da grande área. Lançou nas costas da zaga. Chegou, bateu cruzado. Vai sobrar, vai pintar o gol Vicente. Gol! Jacuipense! Vicente
Vicente Ferreira marca o gol de honra do Jacuipense. Boa jogada de João Pedro. João Pedro na entrada da grande área, ele soltou no facão, mergulhou Adriano Júnior. O filho de Adriano, Michael Jackson, bate travado, sobra para Vicente Ferreira. Vicente Ferreira, entrada da grande área, meia direita. Num dos raros momentos, mas um dos momentos em que você vai se lembrar toda a vida. Vicente Ferreira enche o pé na cara. Tá aí, Pedro Martelli e os 5 gols que fizeram o placar do Estádio do Café. Vitória do Verdão sobre o Jacuipense por 4-1 no agregado 7-1. O Palmeiras já tinha vencido o primeiro jogo por 3-0. Verdão está nas oitavas de final sem dificuldade, sem nenhum problema. E agora no apito final, nós vamos falar bastante, vamos falar muito dessa vitória palmeirense, mas atenção, vamos também tratar da classificação do Santos, que passou pelo Coritiba, e principalmente da eliminação do São Paulo. É isso mesmo, São Paulo está fora da Copa do Brasil, perdeu para o Juventude lá em Caxias por 3-1. Daqui a pouquinho o Paulo do Vale vai trazer todos os detalhes dessa eliminação são paulina, da demissão do Roger Machado e já as especulações aí para saber quem será o substituto do Roger no comando do Tricolor. Eu já vou com o Léo Gens, que vai analisar aqui a classificação palmeirense. Daqui a pouquinho tem o gabarito do jogo, as notas da partida. Antes, deixa eu dar uma passada com o Guilherme Agrela, porque é noite de Copa do Brasil, times se classificando e tem gente aí lutando ainda para ir às oitavas de final. Fala aí, Agrela! Fala, Capri, boa noite a você e a todos. Olha, pênaltis lá na Arena Castelão, por enquanto 1-1. O Galo perdeu a sua cobrança, agora o Ceará vai para a sua, depois de uma vitória do Ceará por 2-1 no tempo normal, mesmo placar do jogo de ida lá na Arena MRV. No momento em que o Everson defende o segundo pênalti também cobrado pelo Ceará, então permanece 1-1. E aí, no outro jogo deste horário das 9h30, além de Jacuipense 1, Palmeiras 4, o Remo venceu o Bahia, porque o Leonel Pico, a contratação mais cara da história do Remo argentino, fez aos 45 da segunda etapa 2-1. Remo confirma, portanto, a vaga com mais uma vitória sobre o Bahia de Rogério Ceni. Capri. Muito bem, vamos ficar de olho aí em Ceará e Atlético Mineiro. Vale vaga nas oitavas de final, decisão nas penalidades máximas. Bruno Migliozzi, já vai falar o Abel Ferreira. Estamos aguardando o Abel aí para explicar essa classificação palmeirense, hein, Bruno? E hoje deve ser com muito bom humor, né, Capri? Não pode ser outra figura do Abel Ferreira para essa entrevista coletiva. Ele volta da coletiva depois de uma ausência, algumas ausências após suspensão na CBF, no Campeonato Brasileiro. Hoje ele que fala, daqui a pouquinho não deve demorar não, o técnico Abel Ferreira para aparecer na coletiva. Muito bom, já Bruno Migliozzi traz aí o técnico palmeirense aqui no apito final. Antes de ouvir o Léo Gens, deixa eu lembrar você que está conosco pelas ondas do rádio, você que está conosco no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, estamos aqui inaugurando o estúdio multimídia da Bandeirantes, a primeira jornada esportiva no nosso novo estúdio. Tá curioso para ver como é que nós estamos aqui no nosso novo estúdio? Então entra agora aí no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial e você vai ter as imagens do nosso estúdio multimídia, novinho, tinindo, mas lindo demais. Venha com a gente aí, você vai adorar, eu tenho certeza. E atenção, reforçando aqui o recado muito importante, porque nós estamos a praticamente 24 horas e 20 minutos da nova frequência do nosso novo endereço da Bandeirantes. A partir dessa sexta-feira, 107.3. É isso mesmo, anote aí. 107.3 é o novo endereço da Bandeirantes a partir dessa sexta-feira. Pode memorizar aí no seu radinho de casa, no rádio do seu automóvel, você pode programar aí, porque nessa sexta-feira, 107.3 é a nossa nova frequência. Agora são 11h40 desta quarta-feira, então daqui 24 horas e 20 minutos nós estaremos de casa nova em 107.3. E ó, cidade de São Paulo, hein? É na cidade de São Paulo, na região metropolitana, para você sintonizar 107.3. É aí, não é? Nessas regiões aí que nós estaremos de nova casa, de novo lar, de novo prefixo em 107.3. Vamos lá, Léo Gens, explicar então para o torcedor palmeirense, para o ouvinte da Bandeirantes, o que é que aconteceu lá no Estádio do Café, como é que foi essa vitória do Verdão
por 4-1, sem sofrimentos, sem sustos, o Palmeiras nas oitavas da Copa do Brasil. Vamos lá então, Capri. Foi um jogo bem tranquilo pro Palmeiras. Total domínio do time de Abel Ferreira. Quase 70% de posse de bola, mais de 25 finalizações. Um time alternativo escalado pelo treinador do Palmeiras e alguns jogadores aproveitaram a oportunidade. Destacaria os 3 meias do time titular hoje do Palmeiras, né? O Eric Belé, o Maurício e o Felipe Anderson. Os 3 participaram dos gols do Palmeiras na etapa inicial. O primeiro gol aos 23 minutos do Maurício, numa jogada do Felipe Anderson, o segundo do próprio Felipe Anderson e o terceiro aos 37 minutos do Eric Belé. O destaque do jogo, como a gente já trouxe aqui, foi o Felipe Anderson, 1 gol, 2 assistências. Tudo isso na primeira etapa. No segundo tempo, o Palmeiras controlou um pouco mais o jogo, tirou o ritmo da partida, descansou com a posse, dá pra gente dizer dessa maneira, Capri. De pênalti, o Luigi fez 4-0 pro Palmeiras, faltava o gol dele. Hoje o Luigi foi o centroavante escolhido por Abel Ferreira, vivia uma longa seca, como trouxe o nosso Bruno Migliozzi. Desde o jogo contra a Portuguesa no Campeonato Paulista, o Luigi não marcava. Hoje foi a rede a partir de uma cobrança de pênalti. E depois o Abel fez trocas, colocou Larson, colocou Luiz Pacheco, Riquelme Felipe, todos jogadores da base do Palmeiras e que tiveram seus minutos, assim como ele fazia dentro do Campeonato Paulista. Na Libertadores e no Campeonato Brasileiro, o Abel escolhe geralmente aquele 11 que o torcedor palmeirense já sabe de cor, e esses jogadores hoje utilizados foram pouco aproveitados por Abel Ferreira nos últimos jogos. O gol de honra do Jacuipense veio com o Vicente já na reta final do jogo. Num ataque rápido, em velocidade, o Jacuipense conseguiu ferir a meta defendida hoje por Marcelo Lombo. Uma atuação sólida do Palmeiras, sem sustos, como você disse, Capri. Agora, o Léo, desses garotos aí, desses jovens que tiveram a oportunidade, quem você acha que se saiu melhor ali? Quem agarrou mais essa oportunidade? De jogadores que é mais difícil o torcedor do Palmeiras acompanhar, observar. Quem é que se saiu bem, hein? Eu gostei muito do jogo do Eric Belé, Capri. Ele atuou como um meia que saía da direita para dentro. Hoje o Abel escalou 3 jogadores ali alinhados, né? O Eric Belé mais pela direita, o Maurício por dentro, o Felipe Anderson pela esquerda, todos se aproximando, trocando muitos passes. O Palmeiras de Abel Ferreira é muito criticado por utilizar muito a bola longa, só para cabeceio, casquinha do centroavante. Hoje não, o jogo por baixo fluiu e o Palmeiras trocou passes, muito em função da característica dos jogadores escolhidos pelo Abel e pela bela partida do Eric Belé. Para mim, desses jogadores jovens, aquele que mais se destacou no jogo. Já volto com você, Léo. Deixa eu trazer o Guilherme Agrela aqui, porque tem mais gente classificada, tem mais time classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Fala aí, Agrela. Capri, se trata do Atlético Mineiro, que jogou o jogo inteiro praticamente com um jogador a menos, o Mamadi Cissé. Ele que é de Guiné, foi expulso aos 4 minutos, pênalti convertido. O Ceará brigou o jogo inteiro, perdeu muito gol no segundo tempo, acabou vencendo só por 2-1, pênaltis. E aí, o Everson pega 2, pega o último da equipe do Ceará e converte depois uma pancada. Pênalti do jeito que tem que ser batido, o último, enfiou o dedão, teto do gol e 4-2 para o Galo, que agora segue também as oitavas de final. 3 milhõezinhos de reais nos cofres atleticanos aí, viu, Capri? Tem incompetência também do Ceará, né? Conseguir marcar um golzinho ali no Atlético Mineiro, levar para os pênaltis e não garantir a classificação, aí é incompetência. Mas parabéns ao Atlético, fez ali o que precisava ser feito. O Everson cobrou o último pênalti, o goleiro do Galo cobrou, marcou e está celebrando, festejando lá com a torcida atleticana a classificação do Galo. Não tem mais bola rolando não agora, né, Agrela? Todos os jogos já encerrados, né? Agora sim, todos já encerrados, só amanhã, Gabriel. Amanhã tem muita bola rolando de novo nessa quinta fase da Copa do Brasil. Dá uma adiantadinha já, porque amanhã tem Corinthians e Barra. A Rádio Bandeirantes transmite esse jogo às 7h30 da noite com o Ulisses Costa, mas tem outros jogos que vão fechar essa fase da Copa do Brasil. Conta aí pra gente. Exatamente, Capri. A partir das 6 horas da noite, a Chapecoense recebe o Botafogo, perdeu o jogo de ida no Rio de Janeiro por 1-0. Às 7 da noite, tem Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. Partida de ida, empate sem gols, portanto quem vencer avança às oitavas de final.
Mesmo horário, 7 horas para Confiança e Grêmio. O tricolor gaúcho venceu a partida de ida em casa por 2-0, além de 7h30 Corinthians e Barra com transmissão da sua Bandeirantes. Às 8 da noite, o CRB encara o Fortaleza precisando virar, porque o jogo de ida foi 2-1 para o Leão do Pici, como é conhecido a equipe, o time do Fortaleza. E às 9h30, para fechar essa quinta fase, o Vitória no Barradão recebe o Flamengo também tentando virar. Jogo de ida no Maracanã foi 2-1 para o Fla, Capri. São 11 horas e 46 minutos, apito final da Bandeirantes. Tô esperando vocês com a gente aí no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Venham aí, deixem a sua mensagem. Daqui a pouquinho eu vou registrar manifestações dos nossos internautas. Ô Léo, tá pronto o gabarito aí? Podemos gabaritar Jacuipense e Palmeiras? Prontíssimo, Capri, a hora que você quiser. Então é agora. Vamos lá, Rafael Palmeira. Gabarito do jogo. E já sobe o hino do Jacuipense. Leão Grená, a tua força vem dos nossos corações. Leão Grená, a tua garra traz milhões de emoções. Leão Grená, é impossível não vibrar com teu calor. E é tão forte a emoção. E haja coração. Haja coração, minha gente, haja coração. Mas vamos lá, nota do goleiro Marcelo. Não teve uma atuação de destaque, apesar de ter feito uma boa defesa no segundo tempo no arremate do Arias. Sofreu 4 gols, né, Capri? Não posso dar uma nota muito alta para ele. Nota 5 para o goleiro do Jacuipense. Nota do Vicente Ferreira. Lateral direito, fez o gol de honra do Jacuipense já na etapa final. Até não teve uma atuação muito abaixo, não. Acho que não teve grandes participações dentro da partida. Nota 5,5 para ele. Jones. Zagueiro da equipe do Jacuipense. Atuação fraca, muito abaixo. A defesa foi muito vazada ao longo do jogo. Nota 4. Railon. Companheiro de defesa do Jones, outro zagueiro. Nota 4 também. Primeira vez que eu vejo esse nome. Railon. Esse nome. Railon. Não. Juan Nascimento. Juan Nascimento é o jogador do lado esquerdo, né? O lateral da equipe do Jacuipense. Também não teve uma atuação de destaque. Nota 5 para ele. Vamos ao meio de campo do Jacuipense, começando pelo Gabriel Pereira. Os 2 volantes do Jacuipense estiveram bastante sobrecarregados dentro do jogo. Até por isso os 3 meias do Palmeiras conseguiram se destacar. Então a atuação fraca deles, nota 4,5. Tem outro Pereira aqui, o Gustavo Pereira, entrou no lugar do Gabriel Pereira. Isso. Também um jogador da mesma função, não teve grande contribuição para uma melhora do Jacuipense no jogo. Nota 5. Tiaguinho Martins. É um meia de ligação, atua numa faixa um pouquinho mais à frente. O Jacuipense pouco criou, não ameaçou praticamente a meta defendida por Marcelo Lombo. Nota 4,5. Ele foi embora para a entrada do Vinícius Amaral. Também não mudou muito o que era o panorama do jogo. Dei 4,5 para o jogador anterior, agora vamos com 4,5 também. Daniel Costa. Daniel Costa entrou, jogador de frente da equipe do Jacuipense. Não teve uma atuação de destaque também. Nota 4,5 para ele. Camisa 10 do Jacuipense é o William. Isso. Era o armador do time do Jacuipense. Mas como ele não conseguiu armar nenhuma grande jogada, a não ser o gol, que ele não teve grande participação, nota 4 para ele. Tanto que foi embora para a entrada do Sidney. Isso, exatamente. Aí, sem grandes trocas no que eram as características dos atletas, nota 4,5. Pedro Henrique. Pedro Henrique era o centroavante do Jacuipense, foi pouquíssimo abastecido. Num jogo como hoje, é difícil a gente criticar o centroavante quando ele não tem muitas oportunidades de finalizar. Nota 5. Saiu um Pedro, o Henrique, e entrou outro Pedro, o João. Isso. Nota do João Pedro. João Pedro também não mudou muito o panorama do jogo, entrou pelo lado direito, é um cara de drible, canhoto, corta pra dentro. Nota 4,5. Tiaguinho Oliveira. Cheio de Tiaguinho, né? Tá o cheio, Jacuipense, né, Capri? Tiaguinho Oliveira entrou no segundo tempo, também acho que não dá pra gente dizer que houve uma melhora do Jacuipense no segundo tempo. Nota 5 pra ele. Ele saiu pra entrada do Adriano Júnior. Isso.
Adriano Júnior, o filho de Adriano Michael Jackson, aquele mesmo que atuou pelo Palmeiras na segunda passagem de Luiz Felipe Scolari. Torcedor palmeirense acho que não vai querer muito relembrar essa segunda passagem do Felipão, que teve um título da Copa do Brasil, mas também o rebaixamento. E nem do Adriano Palmeiras. Michael Jackson. Pois também, não deixou saudades, Não, né, Capri? não. Acho que o filho dele também não teve uma grande atuação, apesar de ter participado da jogada do gol. Nota 5,5 pra ele, vai. E para fechar aqui o gabarito do Jacuipense, a nota do técnico Rodrigo Ribeiro. Um time de Série D do Campeonato Brasileiro competindo contra um de Série A. Era difícil a vida dele, não dava para esperar muito mais do Jacuipense diante de um time com um dos maiores orçamentos dentro da Série A do Campeonato Brasileiro, um candidato ao título do Brasileirão. Nota 5 para ele. Muito bom, gabaritado o Jacuipense. Muda o hino aí, Rafael Palmeira. Vamos pro do Verdão, vamos lá. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe Deus que vem pela frente, que a dureza do velho não para. Pro Fábio Pucci, palmeirense Fábio Pucci, Ronaldo Filiuolo, pro Carlos Tesser, Toninho Miranda, Dr. José Armando Mangione, grandes palmeirenses, grandes palestrinos, ligados no apito final da Bandeirantes. Nota do goleiro Marcelo Lomba. Lomba não foi exigido ao longo do jogo, mas a bola que foi no gol entrou no segundo tempo do Vicente. Ele não teve participação nenhuma na jogada, não falhou o goleiro do Palmeiras, por isso, nota 6. Nota do Kelvin. Não teve uma atuação de destaque o lateral palmeirense, não cometeu grandes erros, mas quando chegou à frente não criou grandes oportunidades. Nota 6,5 para o Kelvin. Gustavo Gomes. Esse é sempre um jogador de destaque quando falamos sobre o Palmeiras, né, Capri? Não, acho que não por acaso o Palmeiras passou o primeiro tempo sem ser vazado. No intervalo, Abel sacou o Gustavo Gomes, colocou o Murilo e o gol do Jacuipense sai justamente na segunda etapa. Nota 7 para Gustavo Gomes. Saiu para a entrada de Murilo. Murilo envolvido na jogada do gol do Jacuipense. Não teve uma atuação ruim, mas não do nível de Gustavo Gomes. Nota 5,5 para o Murilo. Benedetti. Benedetti foi bem, inclusive com um arremate de fora da área no segundo tempo, que fez o goleiro do Jacuipense trabalhar. É um menino que pode ganhar mais minutos nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Zagueiro canhoto, sabe sair jogando. Nota 7 para o Benedetti. Jefté. Jefté, assim como o Kelvin, os dois laterais do Palmeiras hoje não foram tão produtivos quando chegaram à frente e atrás também não foram muito exigidos. Nota 6 para o Jefté. Lucas Evangelista. Era quem armava o Palmeiras desde os primeiros metros de campo, responsável pela saída de bola. Boa atuação do Evangelista. Nota 7. E ele foi embora para a entrada do Arias. Isso. O Arias é um jogador de outra posição, atua mais à frente, até que conseguiu criar uma chance, finalização de canhota cruzada. Nota 6,5 para o Arias. Emiliano Martínez. Emiliano formou a dupla de volantes do Palmeiras hoje com o Lucas Evangelista. Emiliano fez um jogo seguro. Nota 7 para ele. Ele saiu para a entrada do Luiz Pacheco. Um garoto que eu queria ter visto mais, talvez até começando como titular. Já tinha entrado contra o Santos e é um garoto de muito potencial deste elenco do Palmeiras. Nota 6 para o Luiz Pacheco. Felipe Anderson, para mim, o craque do jogo. Atuação muito acima do que vinham sendo as últimas desse jogador com a camisa do Palmeiras. O destaque com um gol e 2 assistências, nota 9 para o Felipe Anderson. Felipe Anderson, hein? Coisa linda, nota 9, muito bom, Léo. Bom, ele foi poupado e entrou o Riquelme Felipe. Exatamente, até o Abel poderia ter deixado o Felipe Anderson mais tempo no jogo, o Felipe Anderson estava confortável, difícil ele ter uma grande atuação, o Abel optou por sacá-lo, colocar o Riquelme Felipe, mais um jovem da base do Palmeiras. Entrou bem no jogo o Riquelme Felipe, nota 6,5. Nota de Juan Román Riquelme. Juan Román Riquelme seria, no caso, o nosso Riquelme Felipe, né? Juan Román Riquelme, um jogador que acabou com o Palmeiras em uma edição de Libertadores. É verdade. Né? Libertadores de 2000, foi na final,
Botou a bola debaixo do braço. Exatamente. Juan Román Riquelme com uma atuação de destaque. O Palmeiras ficou com o vice-campeonato naquela edição. Agora temos Riquelme e Felipe, para ele, nota 6,5. Não, e pro Juan Román Riquelme, a nota que você dá para ele, pra carreira dele. 10, né? 10 pro Riquelme? 10. É mesmo? Juan Román Riquelme jogava muita bola. Então Maradona vai ganhar quanto? 11, 12? O único asterisco na carreira de Juan Román Riquelme é aquele pênalti perdido pelo Villarreal na semifinal da Champions League, temporada 2005-2006. O Villarreal acabou eliminado, o Arsenal passou e enfrentou o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho, que seria campeão naquela edição. É verdade. O Riquelme jogou muita bola, né? Tá louco. Talvez seja o grande bola, jogador né? da história da Libertadores, Capri. A história dele na Libertadores é impressionante. Ainda tem aquele título do Boca 2007, certo? Na final contra o Grêmio, por exemplo, que ele arrebentou também. Foi uma outra edição de Libertadores em que o Riquelme foi muito bem. Jogadoraço, que não tem mais, né, com as características. É raro aparecer um cara com as características do Riquelme. Baita jogador. Saudade. Um dos últimos 10 clássicos, né, que a gente viu jogar. Aquele cara que para no meio campo, pensa o jogo. O Riquelme é um jogador de primeiro nível. Maurício fez um bom jogo. Os 3 meias do Palmeiras tiveram uma grande atuação. O Eric Belé, o Maurício e o Felipe Anderson. Mas acho que o Felipe Anderson foi o melhor. Daria um 8 pro Maurício. Ele foi embora para a entrada do Larsson. O Larsson é um volante, teve espaço no Campeonato Paulista, hoje até fez um jogo discreto. Nota 6 para ele. Luigi, centroavante, guardou o seu no segundo tempo, de pênalti, perdeu uma oportunidade na primeira etapa, que a bola acabou ficando na trave. Nota 7 pro Luigi. E o Belé? Eric Belé foi muito bem. Gostei desse garoto. Os 3 meias do Palmeiras, como eu disse aqui, tiveram uma atuação de destaque. Nota 8 pro Eric Belé, para mim o melhor jovem colocado em campo hoje por Abel Ferreira. E por falar nele, a nota do Abel Ferreira, que daqui a pouquinho vai falar aqui no apito final. Acho que conseguiu rodar bastante o elenco, aproveitar jogadores que não vinham tendo muita minutagem. Era o que deveria ter sido feito hoje no jogo. Nota 8 para Abel Ferreira. E o árbitro Jonathan Benkenstein Pinheiro vai levar que nota? O jogo teve pouca competitividade, né? O Palmeiras já logo definiu que seria uma goleada. Não tivemos grandes entradas para gerassem cartões vermelhos, por exemplo. Uma atuação tranquila do árbitro. Nota 7 para ele. Foi um jogo violento. Não. O Jacuipense não perdeu na bola e perdeu na pancada também, né? O Jacuipense teve uma atuação um pouco mais violenta, digamos assim, no jogo de ida, né? O Vitor Roque se machucou justamente no Allianz Parque na primeira perna desse jogo da Copa do Brasil. Saiu e não volta antes da realização da Copa do Mundo, né? É isso. 11h58, gabaritados, Jacuipense e Palmeiras, depois da vitória do Verdão, 4-1 sobre o Jacuipense. Guilherme Agrela, vamos lá dar mais uma passada aí nos outros jogos. O placar Bandeirantes desta quarta-feira, noite de Copa do Brasil. Vai, Agrela. Vamos lá, Capri, porque além de Copa do Brasil, nós tivemos alguns jogos importantes também, resultados ao redor do mundo, né? Com o Paris Saint-Germain campeão francês, a Inter de Milão campeã da Copa da Itália. Mas vamos lá, pela Copa do Brasil primeiro. Hoje mais cedo o Vasco empatou 2-2 com o Paysandu. Vaga garantida nas oitavas de final. É exemplo do Juventude, que venceu o São Paulo por 3-1. Roger Machado demitido. A gente vai repercutir muito ainda este duelo e essa demissão do Roger aqui no apito final da Bandeirantes. O Santos passou por cima do Coritiba 2-0 fora de casa. Gols de Gabriel Bontempo e Adonis Frias. O Mirassol também ganhou. Aliás, chega às oitavas de final da Copa do Brasil pela primeira vez em sua história ao vencer o Bragantino por 2-1. O Ceará passou o Atlético Mineiro passou nos pênaltis contra o Ceará lá na Arena Castelão. E o Remo ganhou de novo do Bahia 2-1 e garantiu também a sua vaga nas oitavas da competição. No futebol internacional, Capri, vamos falar então primeiro do Paris Saint-Germain, que ganhou do Lens fora de casa por 2-0 e conquistou o seu 14º título da história do campeonato francês. O Manchester City jogou também aquela partida atrasada contra o Crystal Palace pela Premier League e chegou a 77 pontos. Agora
36 partidas tanto para o City quanto para o Arsenal. O Arsenal tem 79, então são mais 2 jogos aí para definir o campeão da Premier League da temporada 2025-2026. E na Copa da Itália, jogo único, a Inter de Milão bateu a Lazio por 2-0 e chegou ao seu decacampeonato. 10 títulos para a Inter, repito, da Copa da Itália. Tudo isso nesta quarta-feira de muito futebol. E o Juventus, moleque travesso, ganhou da Ferroviária 2-1 lá em Araraquara e chegou ao tricampeonato do Paulistão Série A2, Capri. Parabéns ao Juventus, parabéns ao moleque travesso, grande campanha do Juventus, de volta à Série A, título da Série A2, sensacional. Agora vem aí Rua Javari na Série A do Campeonato Paulista, hein? Muito bom, muito bom. Ô Léo, por falar, o Agrela deu uma passada aí nos jogos do futebol internacional e hoje ficamos sabendo que no domingo o Endrick fará o seu último jogo pelo Lyon. E depois ele vai retornar já para Madrid. O Real Madrid já sinalizou que vai utilizá-lo na próxima temporada e ele pediu para treinar já a partir da próxima semana lá em Madrid, já para manter a forma, porque vive a expectativa de ser convocado pelo técnico Carlo Ancelotti na próxima segunda-feira. Você acha que o Endrick será chamado para disputar a Copa, ô Léo? Sim, eu acho que ele será chamado, Capri. Aliás, o Ancelotti tem dado entrevistas recentes, falado sobre Neymar e outros assuntos, e acho que tem 24 nomes aí que são previsíveis, digamos assim. Tem 24 nomes que dá pra gente falar aqui, tem grande chance de estar na Copa do Mundo. Quer fazer a conta agora? Vamos lá, tá com todos eles na cabeça aí? Então vamos lá. Os 3 goleiros, Alisson, Bento e Ederson. Temos 3, certo? Vai o Bento então pra você. Pra mim vai o Bento. Mesmo tendo falhado aí ontem. O Tafarel deu uma declaração dizendo que a falha não vai ser considerada, não vai ser isso que vai tirar o Bento da Copa. Aí quem manda nos goleiros da seleção brasileira é o Tafarel. Então ele escolheu esses 3, serão os 3 caso nenhum deles tenha nenhum problema físico até lá, né? O Alisson deve voltar a jogar em breve. E acho que será o titular da seleção brasileira. Acho que em nenhuma outra Copa do Mundo o Alisson chegou tão consolidado como titular da seleção quanto nessa daqui. Para lateral direito, eu acho que ele vai levar só o Wesley como lateral de ofício e ele vai levar o Ibáñez na vaga que seria do Militão. Então já temos mais 2 nomes aí. Ele vai levar 5 zagueiros. Eu acredito em Bremer, Léo Pereira, o Marquinhos, o Gabriel Magalhães e o Danilo, que vai também como zagueiro. Danilo ele já convocou, a verdade, né? Ele falou... já tá garantido. Exato. Né? E é um que pode também atuar como lateral, ou esquerdo ou direito, então acho que ele vai querer ter mais um jogador polivalente. Na lateral esquerda, Douglas Santos e Alexandro. Já temos 9 defensores, mais os 3 goleiros, temos 12. Restam 14 vagas. Para o meio-campo, Bruno Guimarães, Casemiro, Fabinho, que vai para a Copa do Mundo por ter características semelhantes à do Casemiro. Acho que os outros meio-campistas são diferentes. O Danilo do Botafogo, para mim, também vai. Acho que se destacou na última data FIFA. Temos mais 4 nomes. Eu ainda tenho algumas dúvidas no meio-campo. Vamos para o ataque. Paquetá não tá aí para você, Paquetá, eu vou listar depois 4 nomes e a gente vai ter que tirar 2 aqui, que eu acho que estão faltando essas 2 vagas. Vinícius Júnior, Matheus Cunha, Rafinha, Luiz Henrique, Martinelli, Endrick, Igor Thiago. E eu acho que os atacantes são esses. Listamos mais 8, certo? João Pedro não. João Pedro também. João Pedro são 9. Aí eu acho que as 2 vagas que restam ficam entre Andrei Santos, que caiu um pouco de rendimento nessa temporada pelo Chelsea. O Chelsea vem muito mal. Acho que era um jogador que, se você me perguntasse na última data FIFA, eu diria que ele estava na Copa do Mundo. Como ele não vem de uma boa segunda metade de temporada, acho que ele pode ficar fora. Temos Paquetá, que ainda não voltou de lesão, Neymar e Ryan. Desses 4, eu acho que o Ancelotti leva 2. Então você é o Ancelotti agora. Dos 4, quem os 2 que você levaria? Eu não levaria o Neymar. Eu levaria o Paquetá e o Andrei Santos. Também. Eu tô com você nessa aí. Acho que ficou de fora o Pedro, né? O Pedro ficou de fora. Pedro não vai também, né? Eu acho que o Pedro não vai porque ele não foi testado com o Ancelotti. O Ancelotti citou o Pedro nominalmente em coletiva,
mas o Igor Thiago foi muito bem na Premier League dessa temporada e também na última data FIFA. Ele entrou bem contra a Croácia, então acho que ele ganhou a vaga. Vamos então, já volto a falar com você. Atenção, Léo, vamos ouvir Abel Ferreira, o técnico do Verdão, falando no apito final depois da classificação palmeirense. Vai, Milhose! Já começou, Capri, entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira no Estádio do Café. Olha, eu antes de responder diretamente à pergunta, eu queria pedir desculpa pelo meu gesto que fiz no último jogo. Não foi para provocar ninguém, mas a verdade é que foi ver queria pedir desculpa pelo meu gesto, que foi um erro, como disse, apesar de não ser com a intenção de provocar ninguém, foi um erro, então como tal pedi desculpa. Em relação à pergunta do calendário, eu estou aqui há 5 anos, essa já deve ser, tenho 5 anos, quase 300 jogos feitos, já me devem ter feito essa pergunta 300 vezes, não é a mim que vocês têm que fazer essa pergunta, está bem? Tu e os teus colegas que têm muita força, porque a mídia tem mesmo muita força, e se vocês realmente quiserem melhorar o futebol brasileiro neste quesito e neste contexto que tu me perguntaste, se vocês realmente quiserem, eu acredito que vocês têm muito mais força do que eu e que muitos outros treinadores como eu. E outra pergunta era sobre? O balanço a respeito da vitória do Palmeiras nessa Copa do Brasil, que avaliação você faz das mudanças do Palmeiras nessa sequência do calendário? Olha, a verdade é que quem jogou hoje tem sido os jogadores que mais treinam, não é? Os que mais jogam praticamente só recuperam, e esses que vocês viram hoje a jogar são aqueles que mais treinam. E fico muito feliz porque às vezes não é fácil a ser treinador, ou para mim ser treinador o mais difícil para mim é ter que escolher jogadores e deixar os jogadores que eu gosto, deixar os jogadores que eu sei quanto trabalham para ter uma oportunidade para poder jogar, e eles fazerem o jogo que fizeram hoje, um jogo que o tornámos fácil, porque este jogo já tínhamos jogado contra esta equipa em nossa casa e não foi, e foi difícil. Os jogos hoje são sempre difíceis e acho que os meus jogadores, sobretudo aqueles que têm jogado menos, hoje tiveram um bom desempenho, um bom jogo. Acho que eles desfrutaram em jogar futebol com entusiasmo, com responsabilidade, com critério, e fizeram um belíssimo jogo. Parabéns para eles, e como disse, às vezes não é fácil, são jogadores que jogam menos. Eles sabem que têm a minha admiração, o meu carinho, o meu respeito, e foi bom para eles e foi bom para nós fazermos um jogo como este. Abel, acredito que para o Palmeiras, para você que está rodando o time, o fato de trazer um jogo do interior da Bahia, onde seria uma logística muito complicada para o Palmeiras, e vir jogar na sua casa, onde o Palmeiras tem um carinho todo especial, eu gostaria que você falasse nesse momento, né? O Palmeiras viveu uma noite muito especial e o torcedor acho que sai satisfeito, mesmo sendo um time reserva, vamos dizer assim, mas deu show, né? Foi um jogo muito bem jogado e a gente até enalteceu também o comportamento do adversário, que foi diferente do Allianz. Quando bateu muito, hoje procurou jogar futebol e um espetáculo, uma festa muito bonita aqui em Londrina. Eu também tenho a sua opinião. Eu disse aos jogadores antes do jogo que nós muitas vezes vivemos em duas realidades. Aquela que nós vivemos e que sentimos o carinho, o abraço, o afeto e a gratidão do nosso torcedor, como nós vimos aqui e vimos em São Paulo, e vemos no Remo, onde fomos a última vez, e nós realmente sentimos o carinho do torcedor, a gratidão, obrigado, continuem, não desistam, continuem a dar alegria aos nossos torcedores, e os nossos jogadores têm que entender isso, têm que entender que nós próprios subimos o sarrafo e nós temos que jogar exatamente por eles, pelos nossos torcedores, por aqueles que estão sempre connosco, por aqueles que nos dizem obrigado por tudo que têm feito. Portanto, temos que jogar por eles, por nós e pelos nossos. E vir ao interior, a mim faz-me lembrar, eu hoje no hotel onde estava, abri a janela e quando estou sozinho gosto de pensar na vida, gosto de estar com os meus pensamentos e o interior faz-me lembrar as minhas raízes,
faz-me lembrar cidades mais humildes, faz-me lembrar quando se está mais no interior tem que se trabalhar mais, as oportunidades são tantas, é preciso mais sacrifício, é preciso mais trabalho, é preciso mais resiliência, às vezes para chegar a outros voos, a outros sítios. E a mim, vir ao interior, vir aqui, para mim é um prazer, é um orgulho, é uma honra e faz-me lembrar a minha infância, faz-me lembrar as minhas origens. E, portanto, é um prazer e um gosto poder estar aqui e, logicamente, mais uma vez reforçar o carinho dos nossos torcedores, ontem, hoje à saída, aqui agora, e o futebol é isto, o futebol tem que ser espetáculo, tem que ser duas equipas a lutar pela vitória, tem que ser duas equipas a respeitarem-se, tem que ser o treinador de Palmeiras entender que ele é muito mais do que um treinador de futebol, e por isso eu reconhecer aqui o meu erro que cometi no último jogo e dar os parabéns a toda esta torcida que veio ver este jogo. Aí, Capri, fala da entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira, que aproveitou para reconhecer o erro daquele gesto obsceno que ele fez pro Flaco Lopes, né? Admitiu que estava errado, porque sua figura é muito mais do que a de um técnico de futebol. Abel falou tranquilão depois da vitória por 4-1 na Copa do Brasil. Próximo passo do Verdão qual é, hein, Milhozzi? Sábado, Capri, não dá para vacilar de novo no Campeonato Brasileiro. Pega o Cruzeiro às 9 horas da noite, jogo em Barueri, e o Palmeiras tem que voltar a vencer, porque o Flamengo se aproximou, a situação não tá tão fácil assim no Campeonato Brasileiro. Sábado às 9 horas da noite, o Verdão com Abel Ferreira no banco de reservas. Tá no retrovisor ali, hein? Tá, encheu o retrovisor do Verdão, o clube de regatas do Flamengo. Então tem que ganhar. Sábado, jogaço de bola. Transmissão Bandeirantes do Rogério Assis às 9 da noite na Arena Barueri. Valeu, Milhozzi. Bom descanso e até amanhã aqui na programação da Bandeirantes. Valeu, Capri. Um abraço pra você, pro Léo e pra todos os ouvintes que acompanharam essa estreia do novo estúdio multimídia da Bandeirantes. Um abraço. Você gostou do nosso estúdio aqui, Milhozzi? Pô, Capri, sensacional. Sensacional, até, valoriza, né? A iluminação aqui, a gente vê nossa imagem, show de bola e certamente nas ondas do rádio também. Estamos confortavelmente instalados. Isso, muito bom. Poltronas reclináveis. Visão privilegiada, né? Temos tartar de salmão, champanhe, temos toda a mordomia. É brincadeira, nós temos aqui um estúdio extremamente moderno, com os últimos equipamentos, última geração, e daqui muita coisa bacana, muita coisa relevante vai ser produzida, material multimídia de primeiríssima para você acompanhar a prestação de serviço da Rádio Bandeirantes, a informação, a opinião, tudo aquilo que há 89 anos nós levamos ao ar e agora nesse nosso novo espaço com muito mais possibilidades de levar transmissões de qualidade para os nossos ouvintes e telespectadores também. Bem, é o seguinte, ó, vamos falar do São Paulo já, Léo? Quero que você fique aqui comigo para ouvir a entrevista de quem for possível que o PDV já vai trazer para a gente na sequência. Muito importante a gente ouvir o trabalho do Paulo do Vale, trazendo aqui o material pós-jogo que culminou com a demissão do Roger Machado, porque o tricolor foi eliminado da Copa do Brasil, perdeu por Claro, Capi, sigo com você e com todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes para escutar a entrevista coletiva, o pronunciamento do Rui Costa, do Rafinha, dos dirigentes são paulinos responsáveis por comunicar a decisão de que Roger Machado não é mais o técnico do São Paulo. É isso aí. Vamos lá então, atenção! Rafael Palmeira acionando o canal 6B na nossa mesa de som. Vamos lá, abrindo espaço para Paulo do Vale. Ele vem aí com as informações do tricolor. É você, PDV. Fala, PDV! É isso, Capri. Roger Machado não resistiu à eliminação para o Juventude na Copa do Brasil. 3-1 num jogo em que Ferreirinha ficou apenas 30 segundos em campo. Ele substituiu o Luciano, que deixou a partida com dores na coxa ainda no primeiro tempo e sem tocar na bola, num lance que não tinha nem disputa de bola, acabou ali agredindo um jogador do Juventude. Realmente um lance inexplicável, mas obviamente que o desempenho do São Paulo antes mesmo da expulsão do Ferreirinha já era
bem preocupante. E aí, com um a menos, o Juventude no segundo tempo abriu 2-0. O São Paulo, já na reta final, conseguiu marcar com o tapa, levando a partida para os pênaltis, o que já deixava a situação do Roger Machado um pouco complicada. Mas nos acréscimos, o Juventude marcou o terceiro gol, garantiu a classificação, eliminou o São Paulo. Juventude hoje na Série B do Campeonato Brasileiro, e o tricolor paulista, portanto, sucumbe. E o técnico Roger Machado não resistiu, né? Uma pressão que ele enfrenta desde o primeiro momento em que assumiu o São Paulo, substituindo o técnico Hernan Crespo, que foi mandado embora de forma surpreendente pelo presidente Harry Macis, através da figura do Rui Costa, através da figura do Rafinha, que foram os dois dirigentes são paulinos que apareceram justamente para comunicar a demissão do Roger Machado. 17 jogos, 7 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Numa semana que tivemos o áudio de Harry Macis vazado, dele dizendo que não teria dinheiro para mandar embora mais um treinador, porque ainda paga treinadores demitidos em gestões passadas, mas também na dele, como o caso do próprio técnico Hernan Crespo. E ainda chegou a bancar, né, na tela do Band Esportes aí, que o Roger seguiria independente de qualquer resultado contra o Juventude. É que ele não esperava que o São Paulo fosse ser de fato eliminado para o Juventude, e aconteceu. O São Paulo caiu na Copa do Brasil e aí o Roger não resistiu. Vamos ouvir então o que disse o Rui Costa nessa coletiva. Ao lado dele estava o Rafinha, mas ficou calado. Não falou absolutamente nada. Entre os questionamentos, Rui Costa foi perguntado a respeito da sequência dele no São Paulo. Talvez a figura mais desgastada, até mesmo mais do que o próprio Roger, né? Que caiu meio que de paraquedas em meio a toda essa crise do São Paulo e não teve um lastro aí para que o torcedor o apoiasse em qualquer momento. Então o Rui Costa é o principal alvo, mas disse que o destino dele pertence ao presidente Harry Macis. Vamos acompanhar então as palavras, o que disse Rui Costa após a demissão de Roger Machado. Tomada algumas horas depois, alguns minutos depois do jogo, conversamos com o presidente, com toda a comissão técnica e a partir de hoje o São Paulo então inicia a busca por um novo treinador. Vamos então dar início à entrevista coletiva. Rui, boa noite. Boa noite. Gostaria de fazer 2 perguntas, por favor. Antes do jogo, o presidente Macis falou que o Roger ficaria independentemente do que acontecesse aqui. O que mudou? E a gente sabe que a chegada do Roger está muito atrelada à sua figura, porque você foi o cara que bancou a chegada dele, claro, com o aval do presidente Macis. Como que fica a sua situação no São Paulo a partir de agora? Obrigado. Bom, são 2 coisas bem objetivas. Primeiro, a contratação do Roger não foi uma contratação minha, né? Eu nunca fiz isso nos anos todos que estou aqui. Foi uma contratação, desde a troca, da decisão de troca até a escolha do Roger, foi uma decisão que contou com várias reflexões, com muita conversa, com o presidente, com o Rafinha, né? Então não é uma decisão minha, é uma decisão do Departamento de Futebol apoiada pelo presidente, como sempre fizemos enquanto eu estive aqui, e o Rafinha agora se somando ao departamento. Então não há esse caráter personalíssimo que muito se falou, e eu já dei até uma entrevista falando sobre isso, né? O futebol é muito dinâmico e ele gera repercussões a cada momento, a cada resultado. Esse era um resultado que todos nós não cogitávamos, do sentido da grandeza do São Paulo, com todo respeito ao adversário, de tudo que fizemos no primeiro jogo, de tudo que não fizemos hoje e que de alguma maneira podíamos ter feito mais no primeiro jogo. E a partir daí, conversando com o Roger, com a comissão técnica, com toda a experiência que o Rafinha tem, que eu tenho, nós entendemos que persistir nesse processo em que a pressão externa vai ser cada vez mais geradora de uma incapacidade de o jogo ser natural, nós decidimos que era o momento de trocar, né? E por isso assim o fizemos, com o apoio do presidente e com a compreensão do presidente que havia um fato novo que precisava ser considerado. Rui, tudo bem? Também 2 colocações. A primeira, ele saiu demitido ou foi um comum acordo, ele pediu demissão? E a segunda, o áudio que vazou do presidente Macis, que trouxe sim um peso muito grande, imagino para todos vocês, inclusive para o próprio Roger,
contribuiu de alguma forma para que o resultado de hoje levasse a essa decisão? O presidente sempre apoiou o Roger com atos, né, que para mim são mais fortes que as palavras, né? No dia a dia do CT, no momento que encontrava ele, sempre que estávamos eu, o Rafinha e o presidente com reuniões de planejamento, inclusive, dando ao Roger nos momentos mais críticos a sensação real de que ele ficaria no projeto, né? Portanto, não é um áudio eventual que mudaria isso. Outra pergunta. O São Paulo entendeu que era o momento de terminar essa relação. O Roger também entendeu isso, e isso é importante que o torcedor saiba, né? E por enquanto essa é a condição de desligamento que nós estamos comunicando a vocês, ao nosso torcedor. Rui, boa noite. Rafinha também, se quiser responder. Muito foi questionada a troca do técnico Hernan Crespo, que era um técnico líder do campeonato, querido pela torcida, e hoje você vem ao microfone falar que a decisão não foi unicamente sua. Você não acha que cabe uma meia-culpa, uma explicação ao torcedor do que foi feito? Porque o Crespo era uma figura querida pelo torcedor, que foi trocada de repente, com uma explicação que não convenceu a maior parte da torcida. Hoje, você não sente que você é responsável por essa mudança diretamente? Não, eu sou responsável por várias coisas no Departamento de Futebol de São Paulo, e também fui responsável quando nós conquistamos, né? E nunca, de forma alguma, me isentarei dessa responsabilidade, né? Por isso que estou aqui hoje, comunicando ao nosso torcedor por respeito a ele. A mudança do treinador que tu mencionas, né, o Crespo, ela foi tomada em conjunto porque tinha que ser tomada. Talvez, quando tu diz que não houve explicação mais detalhada, é uma questão ética. Não cabe, eu já disse isso várias vezes, talvez, do ponto de vista de preservação pessoal e profissional, eu pudesse ter dado alguns detalhes da demissão do Crespo, até o próprio Rafinha, que conviveu comigo na avaliação do momento de saída do Crespo. Mas eu não farei isso, mesmo diante da tua pergunta, que é muito inteligente e pertinente. E talvez, por motivos distintos, chegou o momento de também fazer essa mudança agora, né? Então, eu não me isento de responsabilidade, eu simplesmente divido ela com as pessoas que estão comigo aqui hoje. E o Rafinha fez questão de estar ao meu lado. Não fui eu que pedi que ele estivesse aqui, ele fez questão de estar ao meu lado. Como presidente, como conversamos com o presidente para que eu pudesse estar aqui comunicando isso. Então, o momento da mudança do Crespo foi pertinente na nossa avaliação, foi necessário mais que pertinente, assim como a mudança do Roger nesse momento. Rui, o quanto uma eliminação como essa afeta o planejamento, principalmente financeiro, do São Paulo nesse momento, sendo que uma classificação era tão importante pensando nesse sentido? Mais que a questão financeira, é a dor do nosso torcedor, né? É uma competição que nós já conquistamos, é uma competição importante para o clube, também do ponto de vista financeiro, mas sobretudo do ponto de vista desportivo. Eu tenho muito respeito por esta casa, por este clube, né? Convivi, enfrentei o Juventude muitas vezes, mas o São Paulo não pode deixar de ter resolvido o jogo como deixou de resolver no primeiro jogo no Morumbi, e isso, de alguma maneira, nós trouxemos isso para cá, né? Infelizmente, no ano passado foi a mesma coisa, né? Então, esse é um aprendizado que nós temos que desenvolver muito com nossos atletas, com o nosso dia a dia de trabalho, pedir desculpa ao torcedor, né? E isso é fundamental, porque a dor do torcedor é a nossa. É inadmissível o São Paulo sair precocemente de uma competição tão importante como essa, e agora nós temos que trabalhar para que isso não impacte nas outras competições e para que a gente possa tirar disso um aprendizado que não nos permita ter um resultado tão ruim, tão adverso como foi hoje. Rui, Leonardo Sonda, TV e Rádio Bandeirantes. Queria lhe perguntar sobre a sua continuidade no São Paulo, se você tem essa resposta já do presidente Massis, se o seu trabalho continua ou se você também corre risco de sair nos próximos dias, e sobre o perfil do novo técnico, se você participa desse processo e qual seria o perfil do novo técnico de São Paulo. Bom, a minha presença aqui ela existirá até quando o presidente assim o quiser, né? Foi assim durante esse período todo que eu tive aqui. Eu passei por momentos de conquistas, por momentos difíceis, e sempre quando me foi permitido fazê-lo, eu estive aqui perante o torcedor, dando as devidas explicações
e justificando as nossas ações e projetando o futuro. Se essa for a decisão do presidente Macias, eu aqui estarei trabalhando incansavelmente, como faço todos os dias, junto com o meu companheiro de profissão, de dia a dia. E estou aqui hoje legitimado por ele, né? Eu conversei com ele e ele pediu que eu viesse aqui hoje. Então, a minha preocupação não é em relação à manutenção de emprego, é poder estar aqui dando explicações ao torcedor de São Paulo. A questão do perfil de treinador, nós não temos nenhum perfil estabelecido, porque a decisão foi tomada agora, né? Agora, nós sabemos, temos bastante experiência para saber o que esse grupo precisa, o que o clube necessita, o tipo de trabalho que nós precisamos desenvolver, e a partir desse momento nós vamos começar, junto com o presidente, a buscar esse treinador. Encerramos então com o executivo de futebol Rui Costa, com o gerente esportivo Rafinha. Obrigado a todos. Tá aí, portanto, né, essa coletiva que demorou para acontecer lá no Alfredo Jaconi. Tanto o Rui Costa como o Rafinha conversaram bastante, se reuniram com o Roger Machado, conversaram também com o diretor de comunicação do São Paulo, o Felipe Espíndola. O Jair Macias não estava presente, não viajou, mas deu o aval, como o próprio Rui Costa disse aí nessa coletiva. E agora, Dorival Júnior é o plano A? É sim o plano A do São Paulo. Porém, como o próprio Jair Macias revelou aí nesse áudio vazado, né? O Dorival custou ao Corinthians mais ou menos 3 milhões de reais por mês. Nessas condições, o São Paulo não teria como pagar o Dorival. Aliás, por falar em pagar o Dorival, ele também aparece nesse áudio, né? Em que o Jair Macias diz que ainda paga pela demissão, ou melhor, pela saída do Dorival, já que ele não foi demitido, foi para a seleção brasileira, mas o São Paulo também devia algumas questões. Então, talvez um acordo aí, mas o Dorival teria que topar assumir o São Paulo, talvez por um carinho, né? Claro que ele receberia um bom salário, mas não esse, num primeiro momento, que ele recebeu aí nos últimos meses no Corinthians. Plano A, Dorival Júnior. Vamos ver como isso se desenrola nas próximas horas, se o Dorival vai topar receber menos, se o São Paulo vai conseguir pagar o que o Dorival talvez imagine e deseja, para aí sim ter um novo treinador aí para a sequência da temporada. Noite de eliminação na Copa do Brasil, noite de demissão do técnico Roger Machado. Capri. Valeu, PDV. Paulo do Vale e o noticiário do São Paulo, então. Rui Costa foi quem levou as explicações aí. E eu te pergunto o seguinte, Léo. O Rui Costa é o responsável por tudo isso. Contratação, dispensa. Jogador que chega, jogador que sai. Ele é o executivo, o principal executivo do futebol do São Paulo. Sobrou para o treinador, mas e o Rui Costa? E a responsabilidade dele nessa história? Quem é que vai cobrar? Eu também acho que ele é o grande responsável por esse momento pelo qual passa o São Paulo. Ele é o diretor de futebol do São Paulo. Aliás, apareceu na coletiva de apresentação do Roger Machado dizendo que era alguém em quem ele confiava muito, que já tinham trabalhado junto no Grêmio, que o Roger era um profissional extremamente qualificado, que daria certo no São Paulo. Em 2 meses ele mudou de ideia e ele simplesmente segue como diretor de futebol do São Paulo como se nada tivesse acontecido. Uma frase me chamou a atenção durante essa coletiva. O presidente sempre apoiou o Roger. Na última segunda-feira, vazou um áudio do presidente Jair Macias do São Paulo. Em nenhum momento ele passa certo respaldo ao Roger Machado. Nada. Ele simplesmente diz, eu não vou mandar o Roger embora porque eu não tenho como pagar a multa. Esse é o tipo de respaldo que a diretoria do São Paulo dá aos seus funcionários, aos seus profissionais? Sinceramente, olha, temo pelo caminho pelo qual o São Paulo está se metendo já há bastante tempo. E não acho que no restante do ano veremos algo muito diferente do que vem sendo praticado no tricolor paulista. Muito preocupante esse momento do São Paulo. Terrível. Não tem dinheiro, vai ter menos ainda. Como disse o presidente, né? Tem dinheiro para pagar a multa, vai ter que arrumar dinheiro. Vai ter que arrombar mais ainda o cofre, o caixa do São Paulo. Vai ter que destruir mais ainda o já combalido cofre tricolor. E vai ter que trazer, provavelmente, um profissional mais caro, que é o Dorival Júnior. Deve ser o objeto de desejo aí do São Paulo. Como disse na gravação aí, entre 2.800 e 3 milhões por mês. Mais caro que o Roger Machado. Ou seja, decisões erradas,
direção estapafúrdia do São Paulo, que tristeza, né? O São Paulo foi exemplo e hoje é piada de mau gosto. São Paulo eliminado por um time de Série B na fase 16avos da Copa do Brasil. Muito, muito ruim. Não, é lamentável a situação do São Paulo e lamentável a forma como o Roger Machado foi tratado no São Paulo. Ele não bateu na porta lá para treinar o tricolor paulista. Ele foi convidado por esses mesmos dirigentes que não o respaldaram durante toda a sua passagem. Harry Macis não aparece, só através de um áudio vazado. Rui Costa, na coletiva de apresentação hoje e na entrevista à Rádio Bandeirantes nos últimos dias. No restante, nada mais. Rafinha, pouco falou. Qual a participação do Rafinha, que era um ex-jogador, que agora tem um cargo diretivo no São Paulo e que participa do dia a dia, o responsável por fazer a conexão entre o grupo de jogadores, o técnico e a direção? Qual a parcela de contribuição do Rafinha? Rui Costa segue intacto na sua posição ali? Realmente é esse o futuro do São Paulo? É de se lamentar vários pontos dessa passagem do Roger Machado. E mais, Rui Costa não admite o erro da demissão do Crespo. Em 2 meses ele mandou um novo treinador embora. Não foi um erro ter mandado o argentino embora, que fazia um bom trabalho. O São Paulo liderava o Campeonato Brasileiro, fez um bom Campeonato Paulista, foi eliminado pelo Palmeiras, o que é natural pelo momento do São Paulo, pelo elenco que o São Paulo tem à disposição, num jogo em que o São Paulo, para mim, conseguiu competir com o Palmeiras em Barueri. Não foi um erro mandar o Crespo embora? 2 meses depois, novo erro, mandar o Roger Machado. Agora a diretoria do São Paulo, pelo menos, precisa contratar alguém que agrade o torcedor são paulino. Caso contrário, ele será tratado da mesma forma que o Roger Machado. Hoje quem agrada o torcedor são paulino é o Dorival Júnior. Né? Vai chegar ali com as bênçãos da torcida são paulina, coisa que não aconteceu com o Roger Machado. Desde que ele chegou, o torcedor de São Paulo nunca suportou o Roger. E aí a gente pode trazer aqui várias questões que foram colocadas, aí, desde posição política até questões raciais, que eu acho uma enorme bobagem, mas o fato é que o Roger nunca foi abraçado pela torcida de São Paulo, e também o torcedor de São Paulo tem o direito de achar que ele não é um bom treinador, não fez bons trabalhos, não conquistou títulos relevantes, mas sempre ali muito questionado, muito hostilizado pela torcida de São Paulo. Léo Gens, muito bom, Léo. Capri, eu que agradeço. Fim de semana estaremos juntos aí. Estaremos juntos para o jogo de São Paulo, inclusive. Exatamente. Fluminense e São Paulo, 7 horas da noite aqui na Rádio Bandeirantes. É isso aí. Léo Gens estará com a gente nessa transmissão no próximo sábado. Bom descanso até lá, viu, Léo? Valeu, Capri. Boa sequência para vocês. Muito obrigado. Olha só, 33 minutos, 00:33 nesta quinta-feira. Minha gente, estamos a menos de 24 horas da mudança da frequência da Bandeirantes aqui em São Paulo, hein? Em menos de 24 horas, nessa sexta-feira, quando o reloginho virar meia-noite, você já pode sintonizar lá 107.3, estaremos em novo endereço, na cidade de São Paulo, na região metropolitana. Você vai estar com a gente aqui na Bandeirantes em novo endereço. Tá chegando a hora, hein? Não se esqueçam. Intervalo rápido e na sequência, o Everton Ramos vai falar da classificação do Santos às 8avas de final da Copa do Brasil. Até já. Você acompanha aqui na Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes. Você sabia que tem uma bandeja no seu carro? Calma, ninguém esqueceu um utensílio de cozinha lá dentro. A bandeja da suspensão é a peça que liga a roda à carroceria, dando mais suporte e controle para o veículo. Ela é essencial para manter a estabilidade em curvas, frenagens e ajuda a absorver os impactos e vibrações da estrada. Decorou? Aposto que não. Mas tudo bem. Só não se esqueça que peças de qualidade para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Na Soccer Hospitality você vive o futebol do jeito mais exclusivo. Camarotes Premium, Open Bar e Food. Presença de ídolos, conforto e a melhor visão do jogo. Seja para levar sua família, receber clientes, fortalecer relações ou simplesmente aproveitar um jogo como você merece. Futebol, negócios e experiências inesquecíveis no mesmo lugar. Soccer Hospitality, os camarotes mais insanos do Brasil. Conheça mais em soccerhospitality.com.br.
Pense naquela pausa para compartilhar uma pizza da 1900 com pessoas queridas. Num ambiente agradável e aconchegante, nossa equipe vai garantir uma experiência gastronômica fantástica a você e seus convidados. Conheça a Rabiata, geleia de tomate picante e mussarela de búfala, harmonizada com o defumado do provolone e o frescor do hortelã. Ou a tradicional gratinata, líder de vendas em nosso cardápio há 40 anos. Catupiry, provolone e parmesão. Nas lojas ou no app. É mais que uma pizza, é 1900. Tá ouvindo esse som? É o seu lucro queimando com taxas abusivas. Se isso tá acontecendo com você, tá na hora de mudar de maquininha. Na Infinity Pay, além de Pix gratuito, suas taxas caem automaticamente ao vender mais de 20 mil por mês. Acima de 80 mil, elas ficam ridiculamente baixas, a partir de 0,75% no débito e 8,99% em 12 vezes. Compre já sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Desde 1950, quando o mundo veio jogar uma Copa aqui, lá foi a Bandeirantes com o microfone que o tempo consagrou. Vozes que cortaram décadas, atravessaram continentes. Nenhuma distância foi páreo, nenhuma Copa sem a nossa companhia. Que tamanha persistência! Correndo atrás de títulos, colecionando taças e derrotas apenas para contá-las, para narrá-las. Levantou de primeira, ó o Pelé, cadê o Que tamanha persistência! Histórias únicas, momentos ensurdecedores. Romário desceu, Romário invadiu, bateu! Um segundo de fôlego tomado pelo pressentimento antes do grito. O tempo que a torcida preencheu. Impossível silêncio. E houve euforia. Brasil 2, Alemanha. E também lágrimas. A defesa brasileira estava aí. Dramas. Ronaldo foi ao hospital antes de vir para o estádio. Nada menos do que todas as Copas. Geração após geração. Lá vai o microfone da Bandeirantes, que sempre fez o gol soar maior do que era. Cruzou pra Pombo, dominou, vai ser golaço, bateu, lindo! E era enorme. 19 edições, 7 décadas, um compromisso que nunca falhou. Bandeirantes, a única, desde 50, presente em todas as Copas, como nenhuma outra. Copa do Mundo da FIFA 2026 na Bandeirantes. Oferecimento Grupo Euro 17, Bet Esporte, Móbil, Hidro, Souza Lima, Motiva, Hotéis.com e Votorantim Cimentos. Rede Bandeirantes. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIL. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIL. A mais premiada é a CIL. A CIL é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar CIL. CSU pode confiar. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E aí, senhor Valdir, como andam os negócios? Ótimo, dona Romilda. Desde que eu comecei a transportar com a Braspress, as entregas ficaram muito mais fáceis. Que ótimo! Eu também trabalho com a Braspress. Cliente satisfeito é garantia de venda certa, né? Exatamente. A Braspress está em todo o Brasil e tem um prazo de entrega que impressiona. Afinal de contas, são mais de 3.000 caminhões e 2 aviões Boeing só para transportar encomendas. Sem falar no rastreamento online, no gerenciamento de risco e tecnologia. Dá confiança tanto pra gente quanto pro cliente, né? É verdade, dona Romilda. Com a Braspress, a gente só se preocupa em vender. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Buenos dias, vamos à convocação. Para uma base forte, o cimento resistente.
No ataque, vamos de Votomassa na finalização. E para fechar, a dupla Superfix e Hiper Plus. Mr. Leonardo, qual vai ser o esquema de jogo? Tranquilo, tranquilo. Cimento Votorã em todas as fases e no final, o churrascão. Até que enfim, uma convocação que ninguém vai reclamar. Cimento Votorã seca rápido, é resistente, é bom demais. O novo Tera virou a sensação dos SUVs. E para conquistar o seu, vira a chave com o consórcio Volkswagen. O conforto que a sua família merece cabe no seu planejamento. Com o consórcio oficial Volkswagen, você parcela seu Tera em até 100 meses sem juros e sem entrada. Consórcio Volkswagen. Confiança que vira a chave. Acesse consórciovw.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só aguardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Quando a amarelinha entra em campo, o Brasil inteiro vibra. Mas fora do gramado tem outro time que também joga todos os dias. Quem constrói, repara, instala, cria e faz acontecer. Da obra à oficina, da indústria à marcenaria, milhões de brasileiros mostram sua força com dedicação, orgulho e muito trabalho. E para esse time entrar em ação, a convocação é certa. Vonder, porque no estádio ou no trabalho profissional. Vonder, a ferramenta do Brasil. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Você acompanha aqui na Bandeirantes, Apito Final. 42 minutos da quinta-feira, é o apito final. Estamos aí, noite de Copa do Brasil. Já falamos da classificação do Verdão, a vitória sobre o Jacuipense por 4-1. A derrota do São Paulo para o Juventude, 3-1, que custou a eliminação do tricolor na competição. E agora chegou a hora de falar do Santos. Sobe o hino do Peixe aí, Rafael Palmeira. Vamos lá, hino do Peixão. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Vamos falar da classificação santista às oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos saber como foi o desempenho do Neymar, que tá... Olha, segunda-feira, atenção, hein? Segunda-feira, próxima segunda, um programa especial que você vai acompanhar com a gente aqui na Bandeirantes, diretamente do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Estaremos lá a partir das 4 da tarde. A convocação vai ser às 5, mas às 4, eu, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada e João Paulo Capelanes vamos levar ao ar um programa muito especial. A expectativa da convocação, a chegada dos convidados no Museu do Amanhã. Depois, às 5, a divulgação da lista, os 26 nomes. Será que o Neymar estará lá? E pós-convocação, toda a repercussão, debate, análise, opinião, comigo, com o Pretzel, Quesada e o Capelanes, até às 9 da noite, diretamente do Museu do Amanhã. Então, ó, segunda-feira, você não vai perder nada. E claro, o nosso time aqui também, vamos ter Cláudio Zaidan, vamos ter o craque Neto, todo o nosso timaço aqui envolvido nesta grande segunda-feira que vai revelar os 26 escolhidos de Carlo Ancelotti. E o Neymar? Vamos falar disso agora então, porque o Neymar esteve em ação lá no Couto Pereira e agora Everton Ramos e Leandro Quesada explicam essa classificação santista. Fala aí, Everton! Fala, Capri, tudo bem? Boa noite para você, pro ouvinte ligado com a gente no apito final, em noite com classificação do Santos às oitavas de final da Copa do Brasil. Santos que começa a partida primeiro levando uma leve pressão por parte dos donos da casa, mas que depois conseguiu
2 gols em sequência para abrir vantagem e para, claro, levar a vitória no alto da glória. Um Santos que chega à segunda vitória seguida no comando do técnico Cuca. O primeiro marcado pelo Gabriel Bontempo, inclusive um jogador que durante algumas entrevistas coletivas o Cuca, quando era questionado sobre o Gabriel Bontempo, falava que ele precisava de um gol para ganhar mais confiança. E depois de 15 jogos, o último gol e único gol do Bontempo na temporada havia sido na eliminação do Santos no Campeonato Paulista em fevereiro para o Novo Horizontino no interior de São Paulo. 15 jogos depois, o meio-campista santista vai ao ataque e consegue mandar para a rede 1-0. O segundo gol nasce de uma jogada ensaiada em cobrança de escanteio, o cruzamento para a área e quem aparece sozinho entre os marcadores, fase goleadora do argentino Adonis Frias. Marcou o segundo gol da vitória sobre o Bragantino no fim de semana pelo Brasileiro, marca o segundo gol e o gol que garante a classificação do Santos 2-0 para cima do Coritiba. Claro, atenções do jogo, estádio completamente lotado, ingressos esgotados, num camisa 10 que ainda quer o nome dele em uma lista final para a Copa do Mundo. Ele participa, Capri, diretamente dos 2 gols. No primeiro, ele volta, ele que era o jogador mais ofensivo do Santos, ele volta ao campo de defesa para recuperar uma bola, passa entre a marcação e consegue o passe para o Gabriel Bontempo, que avança e marca. 4ª assistência de Neymar na temporada 2026, 10ª participação em gols. São 6 gols e agora 4 assistências na temporada. E no segundo, na cobrança de escanteio, é ele quem cobra o escanteio para trás, buscando o Igor Vinícius, que cruza um cruzamento certeiro na cabeça de Adonis Frias para fazer o segundo gol santista, que garante 3 milhões de reais em premiação e continua vivo na Copa do Brasil. 2 vitórias seguidas sob o comando do técnico Cuca, que vai ter mais uma vez este Curitiba no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Inclusive o torcedor do Santos ainda foi apreensivo para o intervalo, o Capri, até por um dado que era e que chamava bastante a atenção. Antes dessa partida, o Cuca havia treinado o Santos nesta 4ª passagem em 13 jogos. Em 7 deles, o Santos havia aberto o placar ou construído uma vantagem de 2-0 e não saiu com a vitória. Levou o empate, como o caso do Bahia, em que o Santos abre 2-0 na Fonte Nova, deixa empatar. Mesma situação contra o Palmeiras no Clássico da Saudade. Abre o placar contra o Flamengo no Rio, leva a virada para 3-1 e também foi assim contra o Fluminense. Então, em 7 jogos dos 13, o Santos havia saído na frente, mas não conseguido a vitória. Não foi o que aconteceu neste 14º jogo. O Curitiba ofereceu pouco perigo no segundo tempo e o Peixe carimba a classificação. No segundo tempo, um adendo. 2 jogadores retornando de lesões e ganhando oportunidades com o técnico Cuca. O primeiro deles, o Gustavinho, que havia tido ali uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda. No jogo de ida, ficou fora durante todo este período. Aí a gente está falando de cerca de 20 dias, se recuperou e entrou no segundo tempo. O caso mais crítico, o Capri, era o do Gabriel Menino. O menino ele teve uma lesão muscular na posterior da coxa direita. Ficou cerca de 50 dias fora, isso porque o Santos em um determinado momento, já na fase final de recuperação, tentou adiantar a volta dele e ele acabou sentindo novamente. Por isso ele ficou aí 12 jogos fora dos gramados. Retornou na segunda etapa, mas depois de uma dividida, ainda no campo de defesa santista, ele saiu sentindo, chorando bastante, foi consolado pelos jogadores dentro, fora do gramado, isso já na reta final, eram os acréscimos do jogo, inclusive uma imagem que chama a atenção foi a do Neymar dando um abraço dele após Ramon Abate Abel por tempo final no jogo. Neymar que foi substituído mais uma vez por Gabriel Barbosa, que começou no banco de reservas. O técnico Cuca repetiu, o que fez no fim de semana contra o Bragantino. O Santos que vence pelo placar de 2-0 e, claro, o nosso comentarista Leandro Quesada opina sobre a vitória e classificação santista no Alto da Glória. Com o Neymar participativo, o Santos vence o Curitiba e está na próxima fase da Copa do Brasil. Até o Santos chegar aos 2 gols, aos 20 e aos 28 do primeiro tempo, praticamente só dava Curitiba. Santos na defesa,
Neymar isolado, bola não chegava até o camisa 10 do Peixe. Aos 8 minutos o Brazão fez uma defesaça no chute do Lavega. Aos 13 o gol do Coritiba em impedimento. De cabeça o Bruno Melo estava em posição irregular, então o gol não valeu. O Santos só foi chutar aos 16 minutos com o Barreal, inclusive o Neymar estava esperando essa bola, o Barreal preferiu o chute, chutou mal, aí o Neymar, né, deu uma cobrada ali no companheiro de time. Mas aos 20 minutos, o Neymar saiu lá do ataque e veio buscar o jogo no meio-campo, porque a bola não chegava. Ele busca a bola no meio-campo, constrói a jogada, passa a bola para o Bom Tempo, o Bom Tempo sai da marcação e num chute maravilhoso, lindo, 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 vence o goleiro da equipe do Coritiba, o Pedro Rangel, e faz 1-0 para a equipe do Santos. Um passe do Neymar. Aos 28, há um escanteio para o Santos. Escanteio, tiro curto, a bola sobra ali para o Neymar encontra o Igor Vinícius um pouco mais avançado ali pela ala direita, o Igor faz o cruzamento e o Adonis Frias marca o segundo gol do Santos. Então o Neymar dá o passe para o primeiro gol e passa a bola para a assistência do Igor Vinícius encontrar o Adonis Frias. O Santos atacou pouco, mas foi cirúrgico. E o pouco que ele fez foi suficiente para construir esse placar de 2-0 que garantiu a classificação. Essa atuação do Neymar, elogiada por alguns, talvez criticada pelos haters, isso não vai mudar em nada a convocação final da seleção brasileira na próxima segunda-feira no Rio de Janeiro. Até porque o Ancelotti, Capriotti, a gente sabe, já definiu o futuro do Neymar. E não adianta a gente tentar aqui descobrir, tá? No dia 18 no Rio, a gente vai saber se o Neymar estará no grupo, na lista de 26 para a Copa do Mundo. Mas a chance do Neymar conseguir fazer mais alguma coisa no próximo domingo, quando o Santos enfrenta pelo Campeonato Brasileiro esse mesmo Coritiba. Então, enfim, hoje o Neymar apareceu quando precisava, em 2 lances ajudou diretamente o time a conquistar esses 2 gols, um feito pelo Bom Tempo, outro pelo zagueirão Adonis Frias, no resultado de 2-0, que garantiu o Santos na próxima etapa da Copa do Brasil. E Neymar deixou o campo mandando beijinho para a torcida do Coritiba. Alguém falou alguma coisa, fez um gesto lá, apontou 2 dedos, sinal dos 2-0, placar do Santos contra o Coxa no Paraná. E quando ele estava ali, ainda tentaram acertar um copinho d'água no Neymar. Mas hoje o Neymar mais centralizado, menos reclamão, falando pouco com a arbitragem, só reclamou uma hora lá do Barreal, que tentou um chute e de fato chutou muito mal. Acho que pode ser um sinal, hein? Neymar deve estar sabendo de alguma coisa que a gente ainda não sabe. Tá, então o Quesada. Quem também falou depois desse resultado positivo dessa classificação foi o técnico Cuca. Vamos ouvir o treinador. Sim, boa noite. Eu acho que na partida em si nós começamos muito mal. Nós cedemos ao Coritiba algumas oportunidades ali com 10 minutos de jogo. Pode ser também porque a gente tem chegado atrasado mais uma vez, então tem que correr e não consegue aquecer direito e já tem que estar, de repente faltou esses 10 primeiros minutos uma condição melhor até do próprio aquecimento do jogo. Então são coisas que a gente tem que rever para não correr mais esse risco, não ter mais esse erro. O Coritiba poderia ter feito um gol nesse início de jogo, em que ele foi bem superior, mas depois a gente, na base do nosso estilo, controlamos bem a partida, fizemos o primeiro gol, um gol bonito do Bom Tempo, e fizemos o segundo gol, né, e uma jogada de escanteio, e controlamos bem a partida até o final do primeiro tempo. No segundo, sim, o jogo com menos chances de gol e mais valorização do resultado até de nossa parte, porque é um mata-mata, né? E o importante era passar. Então, dentro do que a gente projetou, deu, graças a Deus, tudo certo. Jogo muito complicado, muito difícil. Curitiba tem uma boa equipe, estava um campo cheio, a torcida apoiou muito e, graças a Deus, a gente conseguiu vencer. Cuca, boa noite, parabéns pela classificação. Felipe Camargo de olho no Peixe.
A gente conseguiu, pelo menos, talvez nesses 2 últimos jogos, perceber um time mais equilibrado, que eu acho que era isso que muitas vezes a gente questionava ou cobrava. Um Santos que às vezes fazia gols, mas também sofria muito defensivamente. Ou se defensivamente a coisa acontecia positivamente, o time não conseguia fazer gols, até criava oportunidades, mas não conseguia fazer. Pela primeira vez na temporada, o Santos chega a 2 vitórias consecutivas. O que você, na sua opinião, entende que conseguiu achar nesse time, a forma de jogar para o Santos achar esse equilíbrio nos 2 últimos jogos? Ter um meio-campo e um ataque um pouco mais leve, de mais movimentação, por exemplo, isso pode ter sido o caminho para que o Santos conseguisse esse equilíbrio? E daí, de forma mais objetiva, a saída do Gabigol e a entrada do Marreal deu essa movimentação para você no ataque? O que a gente procura é essa estabilidade. A gente teve essa estabilidade lá fora com o São Lourenço, mesmo jogando com o Gabigol, Neymar e Roleiser, mas foi um outro sistema que foi adotado, então eu não abro mão não de jogador nenhum, nem do Gabigol, de forma alguma. Daqui a pouco ele vai ter a oportunidade de jogar junto mais uma vez. A gente estuda jogo a jogo e respeita muito a característica de cada jogador. Então eu tenho que respeitar isso e jogar conforme a característica de cada jogador. A gente está encontrando no toque de bola, na evolução junto com a bola, na velocidade da bola e não do jogador, as jogadas, e elas têm saído bem. Hoje até não foram tantas finalizações, mas foram mais precisas, né? Um tempo atrás a gente estava finalizando aí 20 e não estava entrando nenhuma, hoje finalizou uma terça parte disso e conseguiu fazer 2 gols, então eu acho que tá ótimo. Cuca, tudo bem? Boa noite, Jairo Júnior da Rádio TMC. Eu queria que você falasse um pouquinho da confiança dos jogadores, né? A gente já tem visto o Santos evoluindo aí nos últimos jogos, principalmente nas partidas fora de casa, tinha feito um bom jogo com o São Lourenço, Bahia, próprio Palmeiras, e hoje a gente vê os jogadores do Santos tendo mais confiança para arriscar. Você acredita isso ou o quê? Eu acho que o resultado, a gente vinha buscando o resultado, tinha uma condição de um jogo bem jogado, mas não estava ganhando. Então a gente estava 7 partidas sem ganhar. Mas eram meia dúzia de empates. E empate, como você falou muito bem, com o Palmeiras fora, empate com o Bahia fora, empate com o São Lourenço fora, todos com 40 mil pessoas, como estava hoje. Você não pode dizer que é mau resultado. Os jogos iguais. Hoje também foi um jogo igual e a gente pôde vencer mais uma vez com o campo cheio. Então, eu acho que o resultado, a vitória, é ela que dá confiança para o jogador. Não adianta você vir lá e passar a mão e oferecer a confiança para o jogador, que você não vai obter, é o resultado. E quando a gente tem uma vitória, como teve domingo com o Bragantino, como tem hoje, vai elevando a confiança de todo mundo. Não só de quem está jogando, porque o campeonato é muito duro, os campeonatos, né? Hoje eu perdi 2 jogadores muscular. Um com 5 minutos, o outro no final do jogo, e uma lesão que ele já havia sentido. Então, vai precisar de elenco, rodar e fazer jogadores descansados jogar também. Cuca, boa noite. Eu quero esquerdo, Alexandre Senechal, Bandeirantes. Surgiu uma notícia hoje, antes do jogo, o repórter Lucas Musetti, dizendo que o Neymar poderia estar nas suas 2 últimas partidas pelo time do Santos. Queria saber se você sabe alguma coisa sobre isso e se você se preocupa de ter o Neymar ou não pós-Copa do Mundo, independente de ser convocado ou não. Eu não sei o que vai acontecer com o Neymar. Ele tem contrato conosco até o final do ano, né? A gente espera contar com ele até o final do ano. E ir para a Copa, eu acho que cada jogo que está passando, o Neymar está mostrando a sua valia. O Neymar está mostrando a sua condição. Não é aquele Neymar do passado que pegava a bola lá e levava dentro, mas ele cria hoje para o adversário uma dificuldade enorme. Eu acho que na seleção ele pode ajudar de muitas maneiras, né? Vindo de trás, pifando alguém, inteligência, prende a bola, organiza, define, né? Ele joga de um lado do campo, joga de 10, de falso 9. Então, eu não sei, eu acho que a vaga dele na seleção está muito bem encaminhada, eu imagino, e acho que ele pode nos representar lá de uma forma bem legal, porque eu acho que é necessário, no meu entendimento, né? Agora, cabe lá o pessoal da CBF, eles têm as opções deles lá para eles analisarem
de que forma fazer. E não sei o que vai acontecer na Copa também. O Brasil vai bem, tomara a Deus que seja campeão. Então vamos esperar fazer jogo a jogo como a gente está fazendo. Domingo ele fazer mais um jogo bom. Quem sabe daí ele carimbe o passaporte para ele ir para a Copa. Tá aí então, Capri, o Santos que já volta aos treinos amanhã e inicia a preparação para mais uma vez enfrentar o Curitiba domingo, 11 horas da manhã em Itaquera, ingressos à venda, é esperado inclusive um público acima dos 40 mil presentes, claro, todo um apelo. Torcedor santista na capital que é um grande número, também, claro, a última partida de Neymar antes da convocação na segunda-feira, às 5 da tarde, no Museu do Amanhã. Então, Santos em campo domingo, 11 da matina contra o Coritiba pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo importante. O Coritiba é nono com 2 pontos a mais que o Santos, que é 15º. O campeonato tá embolado. Por isso, uma vitória pode ser muito importante. Volto com você, Capri. E jogo que terá a transmissão da Bandeirantes, certamente no próximo domingo, às 11 horas da manhã. É isso, olha só, 1 da manhã está marcando já marcou o quinto sinal, não é? 1 da manhã, 23 horas para você mudar a frequência da Bandeirantes. 23 horas para você abraçar 107.3. É isso mesmo, abrace a nova frequência da Bandeirantes a partir desta sexta-feira. 107.3 na cidade de São Paulo, na região metropolitana, você vai mudar o seu radinho. E qualquer um, hein? Pode ser rádio novo, pode ser rádio antigo, qualquer um deles, do seu automóvel, da sua casa. Tem Alexa? Eu tenho lá em casa, Alexa. Eu vou, a partir de amanhã, Alexa, sintoniza Bandeirantes 107.3. E a Alexa vai tocar também a Bandeirantes no seu novo canal, no seu novo prefixo. Então tá chegando a hora, vamos lá, minha gente, é agora, 107.3, memoriza aí para você não se esquecer. Terminou o apito final, hein? Apito final com a produção do Guilherme Agrela, com o Rafael Palmeira na mesa de som, com Beto Rebeca e Caíme Martins na central técnica, o Alexandre Marques no nosso switcher e o Alessandro Awad, que cuidou das nossas redes sociais e segue cuidando. Estúdio bonito aqui, hein, para todos vocês. Estamos inauguramos nessa noite de quarta-feira a primeira jornada esportiva nesse nosso novo espaço, o estúdio multimídia da Bandeirantes, e será assim daqui para frente. Daqui para frente é só aqui, estúdio multimídia da Bandeirantes, mais moderno, mais adaptado às novas tecnologias para você ter toda a informação, prestação de serviço da Bandeirantes. Tenham todos uma excelente quinta-feira. Hoje é dia de timão, hein? Corinthians e Barra pela Copa do Brasil. Ulisses Costa vai transmitir o jogo às 7h30 da noite. Tem mais futebol nesse meio de semana para todos vocês. Tenham todos uma ótima quinta. Tchau, São Paulo. Tchau, Brasil. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Bandeirantes.